Okay, great. And can you all hear me well, see me well? Okay, fantastic. Thank you so much, first of all, for inviting me for the very kind introduction. I understood a few words, so you mentioned the title of my book, which is great. Now, as a disclaimer, I should say I'm a historian, so I'm approaching Elvis primarily from a historian's perspective. And that's what I want to do today and ask what was the historical significance of Elvis in the evolution of popular culture in the 20th century as a sort of bigger theme of this conference, but also the more general cultural social history of the post 4 years after 45. And the argument, I suppose, is already in my title, that Elvis signified the emergence of a new type of transatlantic youth culture in the post 4 years, so something that wasn't there before. And I want to argue this by looking not only at the United States, where I'm going to start, but also look at Europe in the second part of the talk and see how Elvis traveled, in a sense, to 1950s Europe. And I want to start by showing you a little clip from one of Elvis's most famous television appearances on the Milton Berle Show in June 1956. You ain't nothing Right, so from today's perspective, that's a good performance, it's fun, it's nothing extraordinary, it's nothing scandalous. At the time, however, it was seen as a major scandal. So the New York Times reported on saying Elvis was a virtuoso of hoochie coochie. Cosmopolitan magazine asked, what is an Elvis Presley? In a sort of very derogative kind of way. And even Life magazine wrote that Elvis as a different kind of idol, who piled up fans, fads, but also fears. So there were fears, there's something new and something potentially dangerous about Elvis in the eyes of those commentators. Now, how can this intense reaction to Elvis be explained? I think it has to do because Elvis, with his music, looks, movements, appearances, tied into bigger issues of American identity at the time, so kind of the three big issues of class, gender, and race. And what I want to do in the first part of the talk is look at kind of the three of them briefly in turn and start with class. So Elvis was not the typical type of entertainer in those days. He came from a very poor background, from the deep south. He was born in a kind of two-room shotgun house in Tupelo, Mississippi, with no electricity, no running water, newspapers serving as wallpapers. So he wasn't created by the entertainment industry. He had to work his way up in sports halls, baseball fields, and so on, as you can see here, gradually gaining in popularity, sort of bottom up. So in the eyes of the people, writing in the New York Times, writing in Cosmopolitan magazine, Elvis was not part of the cultural elite. He was, today people would probably say he was white trash. At the time, he was called a hillbilly, and this sort of kind of class contempt really comes through in a lot of that newspaper coverage. Life magazine calls him a 21-year-old hillbilly who howls, mumbles, cries his way through. The Washington Post says, Elvis has this fancy name, but he's actually not a Shakespearean actor, but he's, a 21-year-old native from Tupelo, and makes fun of his kind of southern accent, which is also something that comes out a lot in the newspapers, kind of write out his southern accent as a kind of derogatory way. Now, this sort of kind of class contempt is something you see in the newspapers. But for his fans, that popular, that sort of personal background, Elvis's personal background, is something that is really important because he's not pre-made, he's not made by Hollywood. Elvis is one of them. He's authentic, he seems real. And
A lot of fans actually tell this to reporters in kind of letters and interviews. For example, one, we talked about Elvis and Sinatra yesterday. One fan says, I didn't like Sinatra in his day, but I love Elvis. He's country, and I am too. And then this man, he looks and acts just like one of us crazy mixed up kids, like one of us crazy mixed up kids, to a kind of Texas local newspaper. So I think that's really a novelty in this mid-1950s youth culture, that it is a bottom-up process. Elvis becomes popular because this new group of teenagers uses their market power to make Elvis popular. You know, if you think back before, you had 2 world wars, you had the Great Depression, teenagers didn't have time, they didn't have money. Now it's post-war economic boom, they have time, they have money, and they have new technology like transistor radios or the vinyl LP single to actually pursue this hobby. So this really is a new phenomenon that kind of teenagers have market power to push their own kind of subcultures into the mainstream media. And of course, a lot of the resistance comes also from that. So the traditional hegemons, schools, churches, and so on, try to prevent this kind of new influence, fearing they're losing their sway over the American youth. Another thing, of course, is gender, sex. And I mean, you've just seen the video, it's pretty obvious, it's partly coming from this kind of hip swing, which is seen as a scandalous, open display of sexuality. 1950s America was still a very prude time, a time of conformity, high school dances, sex was unheard of, didn't exist, or at least everybody pretended it didn't exist. Now Elvis, of course, destroys this illusion massively with his appearances, is a part of kind of non-verbal rebellion against the conventions of the day. It's Elvis himself, kind of his hip swing, but also the way he kind of looks and styles himself. He's wearing mascara, he wears kind of pink clothes, so there's also this sort of kind of gender dimension that comes in. The press coverage, of course, shows again how Elvis touches a nerve there. The New York Times compares him to the repertoire of the blonde bombshells with the burlesque runway, a bump and grind routine, usually only seen in burlesque, is something that Life magazine writes. So this is also something that's that's getting picked up a lot in press coverage. What's even more dominant, however, is the way his fans are described, his female fans. So they're always described as being kind of hysteric, uninhibited, sort of kind of cliche-like. You can see it in the picture here, but there's some others. Here you can see the fans screaming. Presley shows wows them. You have this, thousands of fans screaming, being seduced by Elvis. Presley lures his 12,000 fans. So this description of kind of his female fans also tells you a lot about how Elvis serves as a negotiating platform for questions of gender and sex in 50s America. The most extreme one I found was in a local newspaper from Washington State. Daughter wants to see Elvis kick her in the teeth. Right. So this really is a big dimension here. So in a sense, of course, one can see Elvis, and Elvis has been seen as in part an early sign of the sexual revolution of the 1960s, right? He pushes these issues into kind of the forefront of American public discourse. Although there are some limits, of course. One is that the fans are still seen as kind of passive agents, being overwhelmed, seduced by Elvis. There's no really an agency described into the fans. And of course, the concerts are quite a closed, self-contained space. It's not, unlike 68, it doesn't really extend into other political, social environments like church or family. So the third one, race, it's a bit at the time, it's a bit the elephant in the room. So it's a key part of the Elvis reception, but it's not really, at least in the national press, it's not really articulated as explicitly as questions around class and gender. But of course, what makes Elvis initially so famous is that he is, simply put, a white man who sings black music. So Elvis's music is this kind of fusion of African-American rhythm and blues with country hillbilly elements. And he does that really well. The thing is, at the time,
the music market was still largely segregated. So you had different charts in Billboard magazine. There was pop music chart, there was country music chart, there was also the rhythm and blues charts. Until 49, it was actually called race records. So it's a segregated music market. And although in the mid-50s, many white teenagers were listening to African-American rhythm and blues on transistor radios or something, they couldn't actually buy the records. So it was much harder, at least, to actually buy those records. And of course, Elvis enables them to do this, and he can appeal to all these different chart segments. So actually, when he first when his record is first played on a local radio in Memphis, it's a big success, and a lot of people actually think, this is a black record, this is a black singer, and then Elvis gets invited to the studio by the radio DJ, by Dewey Phillips, and the DJ asks him, hey, so by the way, which high school did you attend? And he says, Humes High, and that's a code for, oh, he's actually white. He went to a white high school. So that is really part of his initial appeal, and a lot of the early resistance against Elvis actually has those racist connotations. So record stores, radio stations refuse to sell or play his music because they think that's something that shouldn't be done, like a white teenager should perform that sort of music. There's also lots of racial abuse that it shines through. So Dallas Morning Star describes Elvis's performance as a really classical Indian war dance. Oakland Tribune, three young men blaring a jungle rhythm. So that's really part of that early reception too. So what do we make of this? One way, of course, is to see Elvis as a door opener to kind of push this music into the mainstream market. Somebody who thinks this is Little Richard, who says, at the time there were no black artists in the top 40 stations, but Elvis and other white rock and roll performers opened that door. I thank God for Elvis Presley for sending Elvis to open the door so I could walk down that road. So that is one key reading of the early Elvis as a kind of door opener. But again, there are of course some limits to this. The obvious one being that Elvis's rise is partially at least due to the structural racism in that music industry, right? He succeeded first and foremost because he wasn't black. There is an issue of royalties, of kind of black composers not really getting their share of royalties. And again, of course, there's this bigger issue that this enthusiasm for Elvis does not necessarily translate into greater racial tolerance amongst the fans. So, they may like rhythm and blues, they may like rock and roll, but they still, go to the segregated high schools and think that's sort of okay. So there are also some limits to this idea of Elvis kind of pushing race. Nonetheless, I think those kind of three things, class, gender, and race, this is really part of this kind of new bottom-up youth culture that comes and that pushes those bigger social issues into the foreground, through popular culture. So Elvis personifies this new youth culture, speaks to these bigger issues, but how does it travel to Europe, to come to the second part of the talk? And there's some similarities, but there are also some differences. First of all, of course, there's a big difference in the way Elvis can actually be accessed in Europe. So in Europe, Elvis is first and foremost an abstract media phenomenon. There are no concerts. Actually, throughout his lifetime, Elvis never performed live in Europe. He only did 2 concerts in Canada and a few in Hawaii in the 50s, and Hawaii wasn't technically part of the US. So, but apart from that, Elvis never performed abroad. So there are no concerts, which are this big thing in the US. There are no television appearances. So what you've just seen, it wasn't shown in Europe until the 1970s, the Milton Berle, Ed Sullivan appearances and so on. So that's not there in Europe either. He's not played on public service radio stations. So the BBC doesn't play rock and roll until the mid-60s. It's the same with German public stations. So there's some private stations like Radio Luxembourg that play rock and roll, but it's much more limited. And even the distribution of records is quite limited. So in the UK, for example, you can access them very early, in March 56. In Germany, it's not until November 56, but then they release like 11 at the same time. In Sweden, it's very early. Also, I think April 56 was in Denmark. It's not until late 58. So you have lots of kind of Danish fans traveling to Sweden and back to kind of deal Elvis records. And of course, in some countries, Central Eastern Europe, but also Portugal, it's censored and banned until the mid-60s too. So there's also the kind of political censorship.
So that lack of availability means he's this kind of abstract media phenomenon at first. It was European newspapers basically reporting about this kind of American phenomenon. Now, the way he's actually received by the people who do receive Elvis and who do listen to his music is, so the structural dynamics are very similar. It's again, a kind of a youth culture and a youth generation using Elvis to rebel against a parents' generation. The difference is that it's kind of fought in a language of Americanization. So what do I mean by that? Let's have a look again at newspapers. So the European newspapers are very similar to the ones I've shown you from the American press. They quite often copy those articles word for word. But the difference is that Elvis is portrayed as this kind of unwanted US import, a dangerous American other. Here's some examples. So in the UK, the picture goer writes, "This man is dangerous. We do not want British young people, hacking out his name with class knives, or seeing sex treated as an appallingly commercial freak show like in America." The melody makers of a magazine of the UK music market says, "We fear for this country," is one of the release of Hound Dog. So when Hound Dog was released in the UK, "I fear for this country, which ought to have had a good taste, a good sense to reject music so decadent." The Frankfurter Allgemeine Zeitung, a kind of German broadsheet, describes Elvis's hip shaking as obscene as it is ridiculous by European standards. And Der Spiegel even goes into some genetics, says there are differences between the youth of the old world and the new world. The German youth has a different blood group than the American youth, so it would reject Elvis. So quite harsh stuff, really, in terms of how Elvis is rejected by those big newspapers. So the fears about, morals, the behavior of youth, sexual revolution, that stuff, are the same fears as in the US, but they are kind of discussed in this language of Americanization. I think that's the important part. A similar thing with the fans. So the fans, like the American fans, the European fans, like Elvis for his music, for his looks, for his movies. The movies, of course, very important then in Europe because it's the only way to actually see Elvis in person, see him move. But again, they're also like Elvis because Elvis seems to embody this US pop culture. This powerful, exciting world compared to kind of the grey stiffness of 1950s Europe. And just to give you two quite famous examples. So the young Elton John kind of reflects how he's seen, Elvis, you're looking through magazines at the local barber shop, and then he comes across this photo of the most bizarre-looking man he'd ever seen, and everything looks extraordinary. His clothes, his hair, even the way he was standing, compared to the people outside, he might as well have been bright green with an antenna sticking out of his forehead. Of course, in the picture here you can see Elton John at the time on his piano. David Bowie says the same thing. He says, I could actually understand the lyrics because of kind of the thick southern accent Elvis has. I couldn't understand the lyrics that really made an impression on me. Some secret information that I didn't have, and it's been something that's been with him ever since. And of course, the third kind of musicians you can see here, the band, are the very early Beatles playing in the Hamburg Star Club thing and look very much like Elvis rock and roll singers at the time. Of course, they would later go in different ways. But this endorsement of Elvis in Europe also has something to do that he is other, he's external, he's this alien figure coming from US pop culture, and it's something very exciting. So there is this generational dynamic at play in Europe, like in the US, but it's fought in this language over, wanted or unwanted American influences at the time. So briefly for kind of the final, I still have 10 minutes. For the final 10 minutes, let's look at how Elvis changes from being this rebel figure into a mainstream entertainer. Because of course Elvis now is not remembered as a big rebel figure. He's seen as this kind of embodiment of US commercialism, consumerism. How did that happen? Well, the answer, I suppose, is again a very American one, the power of the market. So the media establishment, the entertainment industry, they may not like Elvis, but they realize that they can make a lot of money with Elvis. So in 1956 alone, he tops the chart in 25 out of 52 weeks. His TV appearances break all sorts of attendance records. Ed Sullivan initially doesn't want to have Elvis on his show, but then Milton Berle breaks all the records and says, oh, well, might as well get Elvis. So Ed Sullivan signs Elvis too. There's, of course, the power of Hollywood.
Elvis gets 3 movie contracts in 56, 57. And of course, this sort of gigantic marketing machine emerging around Elvis. You know, his manager institutes a fan club where you have to pay a fee to get like an autographed portrait. There are fan items like charm bracelets, dresses, Elvis lipstick, which you can see here, keep me always on your lips, your Elvis Presley. So the Wall Street Journal, and it's sort of the biggest sort of sign of approval, the Wall Street Journal says Elvis Presley today is business and reports that Elvis fan articles alone had made $50 million in the last quarter of 56 alone. So this really is a huge, huge industry that's emerging around Elvis. Now, in the United States, that commercial success also becomes a legitimizing factor in the public debate. So the media coverage moves away from those issues of kind of class and race. It goes more into the rags to riches story. And this is a poor truck driver turned millionaire. This is the American dream, the American way of life. Lots of stories about how much money he makes, about his, publicly displayed wealth, or his Cadillacs. I'm sure you associate Elvis with Cadillacs, the fancy, expensive clothes he wears, and so on. Of course, the most famous example of this is this album cover you can see here, which Elvis wearing this kind of golden suit and saying 50 million Elvis fans can't be wrong. So this really shows how this kind of commercial success serves to legitimize his presence. And even his fans make the argument. So one fan tells the San Antonio Express, maybe Elvis isn't the best educated person in the world, but he makes a lot of money, right? In Western Europe, kind of the same thing at first. So there's similar dynamics. Of course, there's still these kind of European cliches about mass consumerism. In America, they kind of tone this down a bit. But in Europe too, there is a big teenage market entertainment industry emerging, and they're also trying to sell Elvis as this sort of American dream figure. Just to show you some examples of that here. In Britain, the NME, the New Musical Express, turns into this early champion of Elvis, saying, he's already #1 in the States, bound to be #1 here, has ads for the new Elvis album, and so on. And also associates itself with Elvis. You see, the world's most controversial singer writes for you, and apparently this was an article written by Elvis himself for a British publication about himself. Which it probably wasn't, but still, that's the way the NME tries to kind of sell this. In Germany, too, Bravo is kind of magazine aimed just for the youth market. It's founded in August '56, and it has an 11-part special on Elvis, the Elvis Presley story. You can see it here in the red clipping. The Elvis Presley story. Underneath it says, ob man ihn liebt oder verabscheut, seine Lebensgeschichte ist einmalig. Whether you love him or hate him, his life story is unique. So again, it's this kind of personal story being put forward. Although that personal story is, of course, bizarre. I mean, you can see Elvis, the boy from Missouri, talks to Bravo. Elvis has nothing to do with Missouri at all. But in all 11 parts, it said Elvis, the boy from Missouri, and they wouldn't change that. So maybe they weren't as close to Elvis as they pretended to be. Anyway, what also helps Elvis in Western Europe, but to a degree also in the United States, is what is often called Cold War liberalism, particularly in contrast to Central and Eastern Europe. So in Central and Eastern Europe, Elvis, you kind of have the same dynamics. The kids like Elvis, the establishment doesn't like Elvis. But there, of course, the state eventually comes in, and they ban Elvis records, they prosecute fans, which politicizes the fans too. So in Leipzig, for example, in GDR, in East Germany, there is a big kind of street rally, and young people move saying, we want Elvis, and they get arrested and get put into prison and get some quite severe prison sentences of around kind of 3 years. Now, of course, going back to the West, this then also becomes a legitimizing factor, saying, okay, we may not like Elvis, but it's the free market. If our kids like Elvis, we accept this, we tolerate this. But look at the East, there they don't do this. And to illustrate this sort of feedback loop, just one final example before I conclude. So Elvis, of course, gets drafted, has to do his military service in West Germany, is being sent to West Germany in October 58. Bravo, of course, likes this and says, Elvis Presley turns German, we always knew he was a good guy. That gets reported very positively. The East German press, not so much.
It says, the crying figure Elvis Presley is now a weapon in the Cold War, Geschütz im Kalten Krieg, so he's a Cold War weapon, and they have this big kind of press campaign saying, Elvis is being sent to Europe to numb the European youth and make it ready for nuclear war. That, of course, then gets reported back in the New York Times, in the Frankfurter Allgemeine Zeitung, saying, oh, look, the East German press is all out against Elvis. And even the fans then kind of get agitated by this. And in the Elvis fan magazine, Elvis Monthly, in October 1960, Louis Spencer, sort of super fan, writes hammers, sickles, guitars, and Elvis, and says, oh, look at how the East German press is reporting about a hero, Elvis. This clearly shows the communists' deadly fear of his influence on their young people. Elvis has fans who love him in every country of the world. And the word that the communists hate most is the word love. They do not want the youth to know the real Elvis, the Elvis we know. So this is, of course, quite a sort of naive description, but it kind of shows you how popular culture is incredibly political in the Cold War context, and how even fans kind of perceive that political dimension of the Elvis figure. So, to conclude, I want to make just 3 very sort of brief points. First of all, as I've started out, Elvis personifies a new type of youth culture, a youth culture that chooses its own heroes, that pushes new types of entertainment into the center of the entertainment industry, and a culture that spreads not only within the United States, but also, eventually around the world. Second one, Elvis is also a very political phenomenon from the very beginning. In the United States, he addresses key issues of class, gender, and race, even if he does it in kind of non-verbal ways. And in 1950s Europe, he becomes this projection screen with the influence, of whether the influence of the United States on European countries is good or bad. Questions of Americanization negotiated through Elvis. So while there is a tendency to kind of argue that kind of the politicization of youth culture comes in the 1960s, in 1968, I think already in the 50s we can see those kind of very political elements, at least. There's a very long 1960s would be the argument I'd make in that regard. And finally, and that's for kind of branching out a bit, and I kind of thought I want to leave you with, is this sort of intimate connection between Elvis, popular culture, and consumerism and commercialization. Because it is what enables Elvis to become famous and popular in the first place. It's the power of the market, fans being able to push Elvis into the center of attention. It is also what makes many commercial agents jump on Elvis, like television producers, journalists, Hollywood producers. They endorse Elvis because they can make money with him. It is also what then, as I've just shown in a global context, also legitimizes Elvis's presence in public life. His commercial success makes him worthy of attention, so to speak. But of course, as time goes on, that association of Elvis with US consumerism and commercialization becomes a double-edged sword, because the image we have of Elvis today, I'm using just one picture here, but the image we have of Elvis today is shaped not so much by the rebel figure of the 1950s, but by Las Vegas, by the jumpsuits, jewels, Graceland, and of course also Elvis's own tragic end, the so-called dark side of the American dream. So that connection between Elvis and consumerism, commercialization, was at the heart of his rise to power, but it was also part of his ultimate downfall as a pop cultural icon. But that's, of course, a different story. So I want to thank you very much for your attention. And if you want to know more, read my book. All right. Thank you. Thanks a lot, Professor Mathias Haeussler, for your wonderful presentation. I think it was very interesting. Questions later, after Professor Marc Duffett's presentation also. Please, Professor. So, Professor Marc Duffett from Chester University will present a talk on the 68 comeback special entitled The 68 Comeback, Music, Art, Race and Religion. Professor Marc Duffett is a very recognized specialist in Elvis Presley fandom. He wrote 2 books on Elvis, apart from many other books
but Understanding Fandom Thank you. is one of his main works, and Counting Down Elvis also. Elvis Roots Image Comeback Phenomenon is the most recent book by Professor Duffett, published by Equinox in 2020. Thank you. Well, good morning, everybody, and thank you to CIAC and to George and colleagues here for inviting me. I'm going to be talking about Elvis 68 Comeback Special. I'd be interested to know who in the room has seen the Comeback Special. Okay, so not many people. So, like, I'm going to be describing something that you may not know about or have heard of. So I realise, like, the online people may have seen it, but you haven't. So what I'm going to be doing this morning is talking in a scripted presentation, because if I do that, I can cover a bit more material. But I'm going to improvise a little bit to start off with. And the thing I wanted to draw your attention to first, so the 68 Special is a television performance by Elvis that takes place in 1968. And this is a review by, sorry, we're going to go up to, okay. This is a review, I'm going to start off with this review by Robert Shelton. Elvis still has the old touch. And you can see here a quotation. This suggests, so he's talking about the Comeback Special, that an even stronger Presley special out of the studio and back on the streets of the black and white South that formed him, the churches of East Tupelo, Mississippi, where he sang, the truck driving in Memphis, the early recording discouragements, and the breakout of a sex symbol and musical volcano. I like that term, musical volcano. The Italians used to call Elvis, I believe, the guy of fire. So what I find interesting about this is the idea of a special that's kind of after the special, that's imagined in the real America, if you like, in the South. And I'm going to pair that review with this one. This is by Albert Goldman, who's famously reviled by Elvis fans for his biography of Elvis. But in this review of the Comeback Special, he's talking about the idea of an indefinite, prolonged adolescence. So the special is about a rediscovery. And he says here that imagine young people who put away their childish things and go to college, and then as they get into their 20s, into their marriages and homes and responsibilities, they get a hankering for the good old junk. They're rooting around in the basement one day and they uncover a stack of records of long ignored material. Hey, there's Rip It Up, Hound Dog, Heartbreak Hotel. Let's bring them downstairs and slip them on a phonograph. So I find it fascinating, this idea of a stack of records in the basement. It reminds me of things like Phantom of the Opera, where there's records buried underground, and of course if you watch horror films you always know the basement is a place of dangerous memories. So I'm prefacing my talk with that because I think that idea of the records in the basement that are brought out kind of locates special as a kind of, almost like a ritual summoning, a kind of like in the haunted house of popular culture. And so this draws our attention to temporality and to issues of time. So with that as a starting point, and I think when we think of those issues of time, we need to think about Elvis in this moment curating the past and think about that. So with that as an opener, I'm going to do my talk. Okay, so screened on the 3rd of December 1968, broadcast at 9 p.m. Eastern Standard Time, and known in its day as Singer Presents Elvis, or just Elvis, the NBC TV 68 special is widely understood as a return to form in Elvis Presley's career. Thanks to the Comeback Special, iconic images of, as Gillian Garr put it, the return of the king have circulated not just in Elvis fan culture, but in popular culture in the widest sense. With very occasional exceptions, such as a book chapter from my friend Ian Inglis and Mathias's work and other people's, the Comeback Special has rarely been a topic for academic research. In my own work, I have argued that the special was understood as a rite of passage for Elvis, transferring him not only from Hollywood to live music, but also
by demonstrating an assertion of his creative will from boyhood to male adulthood, a place where he could unrestrainably embrace his own sexual charisma. And I think it's interesting looking back on the special, to digress momentarily here, to think about the special as almost like the film, the good film that Elvis never made in the 60s, and perhaps a sort of, if Elvis's 60s films kind of turned him into Pat Boone, the special kind of returns into Elvis, and the coming back of the sideburns is part of that. Anyway, to get back to this. So my aim is to begin this talk by reworking the title of Vernon Chadwick's edited volume, In Search of Elvis, to provide a frame. So I'm going to consider the comeback in relation to music, art, race and religion. And I'm particularly interested in the, if you like, the substance and the mythos of the myths that sort of are part of the fabric of the comeback, and kind of explaining its symbolism, and I'll try and do a bit of that. So first, I'm going to offer a few facts about the special. So the TV show emerged due to a commercial decline of Elvis's career. Unable to broker the customary $1 million per picture deal, Elvis and his manager settled for $1.25 million for a movie and TV show combined package. The movie was Elvis's last, Change of Habit, which was released in November 1969, and the TV special was arranged with NBC and Steve Binder chosen as director. And I remember in the 1990s doing research with Elvis fans where one said to me, Binder deserves a medal as big as a dustbin for comeback special, because he's kind of shown Elvis as he should be seen, and I think that language is interesting. Okay, so first of all, music. Musically, the special was designed to symbolise both sides of Elvis's career to date, rock and roll and Hollywood. Filming took place at the end of June, and wearing black leather, Elvis did 4 shows on a boxing ring stage with live audiences, 2 seated and 2 standing. He also filmed the show's opening and closing songs, a gospel sequence, an extended show business number with a meddling range of different locations in the studio, including a road, an amusement pier, an alley, nightclub, discotheque, supper club and bordello. So when the show was aired, the memorable opener was Trouble from King Creole, cut with Jerry Reed's Guitar Man. This was followed on the initial broadcast with footage of Elvis in black leather from the sit-down shows, the gospel sequence, material from the stand-up shows, and this in the special, this material was cut back and forth, so the order that I put there is kind of generalised, if you like. And then there was the production number and the show closer, If I Can Dream. The final number actually became a scout single and was released before the special. An album following the show's running order was released on the month it was broadcast. If we analyse that album, we find that the show was heavy on R&B and rock and roll in the first half, reflecting Elvis's 1950s career. And then it was punctuated by gospel and ballads interspersed from about a third of the way in, and R&B rather than rock and roll in the second half. Isolated country tunes, Guitar Man and Blue Christmas, come in each half. So I counted 7 R&B numbers, 4 ballads, 3 rock and roll and 3 gospel numbers, 2 country songs and 1 show tune, Nothingville. In terms of the writers of each of these songs, 10 tracks have white writers, 5 numbers have Jewish writers, they're all Lieber and Stoller, 5 numbers have black writers. So the creativity that anchored the special was racially mixed, majoring on R&B but equally heavy on Lieber and Stoller or white writers, though none of the white writers contributed any of the R&B. However, of course, to separate the genres and the races like this is somewhat of a nonsense, because Elvis always, to a degree, mixed genres in his performances, and also, in a sense, everything in the special was both soulfully impassioned and, to some degree, a show tune. And Elvis's secret weapon
in the comeback, I believe, was the LA session musician team, the Wrecking Crew, whose contributions to the comeback often go unremarked. And I think, hopefully future scholarship will unearth more of those. So, on to art. In a sense, the comeback special was the fulfillment of Elvis's Sun record days because it mixed vernacular music, that's kind of down home, country and blues and stuff, with show business. And in America, because that is a commercially successful creation, such music is arguably in itself art. But the show was also artistic in two associated senses. First of all, as a made-for-TV spectacular, the production was highly visual and highly stylized, giving us a whole series of iconic images of Elvis, notably his performances in Bill Bellew's black leather outfit, which was, ironically, modelled on a denim jean jacket. Visually, this raised two issues. First of all, Elvis rarely, if ever, wore denim, which he may have associated with manual labour. And then secondly, he rarely wore black leather in productions before this. Yes, off stage, sometimes he wore motorcycle gear and he had a leather jacket in Roustabout, but it was really the late 1950s rocker Gene Vincent and Vince Taylor, and also Vince Taylor, who performed rock and roll in black leather. This meant that Elvis was harking back across his own career, but he was doing so in an imagined version. To say this another way, by capitalising on the back-to-basics trend that surfaced in rock music with acts like Creedence Clearwater Revival, Elvis was spearheading a nostalgia movement. And it's worth considering that how Elvis was perceived just before the comeback here. In late September 1968, for instance, the UPI correspondent Vernon Scott ran a story explaining that Elvis Presley had begun in the 50s as a self-described country boy. That's a bit unfair. I think he was certainly marketed by RCA as a country artist, who kept his own counsel, but he was no longer that way. Scott described Elvis as, I quote, a prototype of contemporary rock singers. To understand this, it's worth considering a second major artistic element, that Elvis gets his authenticity in the comeback in part from the raw intensity of his performances of songs like Smiley Lewis's One Night. And Grail Marcus, the critic, located the art of the comeback in romanticism by saying it was music that bleeds. Elvis's voice on these 68 performances is peculiarly raw and overdriven, an indication of the emergency or urgency and emotional desperation, arguably unheard in the same way in his career elsewhere. For Marcus, the comeback was about Elvis, but also by extension about America's place in the rock art canon. And Marcus says he jibed at the Beatles, denying that the heroes who had replaced him had replaced anything he could not match, and then he proved it. The success of the Beatles was established with at least three things. First of all, artists outside America, it showed the success of the Beatles showed could take on R&B and rock and roll. Secondly, they changed the game by writing their own songs. And thirdly, they'd shown that diverse genres could be addressed and melded and modified in the name of art. After all, by the time of the comeback, they'd transcended pop and released LPs such as Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, and recently the eponymous White Album. So the lesson that Elvis taught the Beatles was that R&B and rock and roll were already art because performed as music that bleeds, they spoke to the human condition. Okay, so that leads me on to race. I would argue in that sense that Elvis made soul record, something which positions the comeback with both white rock and black soul music as a musical form that expresses some kind of individual trauma. Such music effectively reworked the blues or music of that origin, moving it beyond the black community trauma
into a territory of personal failure and yearning, something that had arguably happened too in country music. If the comeback was soul, it fitted neither into the classic description of soul music as gospel-inspired secular black music, nor into blue-eyed soul, something performed and consumed by whites. Peculiarly in its 1960s urgency, with Elvis sounding more like his contemporaries than the 1950s rock and rollers, the sound is actually quite up to the minute. Its connection with black culture is referenced in several ways. By performing black-written R&B numbers while wearing black leather, by including the gospel sequence, and by prefacing it with Claude Thompson dancing to Darlene Love singing Motherless Child. That performance in Comeback itself was extraordinary. It didn't feature Elvis, but clearly it referenced civil rights. The number was performed by Odetta at Carnegie Hall in April 1960 and appeared on Peter, Paul and Mary's 1965 LP, A Song Will Rise. After the 68 special, it was used by Richie Havens to open Woodstock the following summer, and The Motherless Child, the song's title, is, of course, Black America, exiled and suffering after centuries of mistreatment in the USA. Clearly, its inclusion in the special was not coincidental. It's worth noting here that well before Elvis worked on the special, the director Steve Binder had a history of himself bringing races together, not just ironically in his work with Steve Allen on jazz, but also on the TAMI show, Tammy show, which helped James Brown cross over at the end of 1964 to a white audience, and also the NBC show Petula, about Petula Clark. Aired the previous April, less than a week before perhaps the biggest civil rights tragedy of the decade, the assassination of the inspirational assimilationist Martin Luther King, Petula featured the white English singer Petula Clark, and during a duet of the anti-war song On the Path of Glory, much to the distress of the show's conservative sponsors, Petula reached out and affectionately touched the arm of fellow singer, black performer Harry Belafonte, which in those days was a controversial moment. Religion. Religion has always figured in an interesting way in racial history in America, acting as a de facto instance of the separation of races, but also offering hope to black folk before and during the Jim Crow era. Some of the leaders of the civil rights movement had authority because of their religious roles in institutions that supported their causes. Martin Luther King, for example, was the leader of the Southern Christian Leadership Conference. Such organisations put into practice the Christian creed from Matthew 25, verse 40, where Jesus says, "Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers, you did it to me." In other words, if we neglect the poorest and most marginalised in society, we are neglecting God. It's notable that the Beatles, those serious civil rights advocates, had a singer who in 1966 said that Christianity was going and did not engage as much or as sincerely with gospel music as Elvis. By December 1968, Elvis had released 2 gospel LPs, His Hand in Mine and How Great Thou Art. Given the case I've built up so far, suggesting that the comeback special operated as a symbolic TV art form which referenced civil rights, I'm going to push it a little bit further and suggest that we might make a Christian reading of the show's symbolism. Its opener, Trouble, is in fact an R&B number from King Creole, where Elvis is not only bristling before a fight. Elsewhere, I have argued that it presents an instance where he most prominently adopted a black and perhaps arguably problematic voice in the spoken lines. So this is where he says things like, "I never looked for trouble and I never ran." Lines which could be interpreted as those of a runaway slave. If that's the case, then part of the reason that the special has its immense electric charge may have been that Elvis was
presenting himself as a kind of bedeviled black subject. So I mean this kind of allegorically, if you like, or as a parallel. He was blamed and positioned almost as a snake in the Garden of Eden, answering back and wrestling with a carapace of stereotypes. So the special then, after this, proceeds in cinema verite style through a range of R&B numbers demonstrating civil rights struggle and beginning to transcend it with gospel music. Elvis then brings audiences to his own career as if now imbued with race hatred, and that was of course the case as he began with rock and roll, as Mathias showed us. And at the end he expiates that, quoting Martin Luther King in If I Can Dream. For his final number, Elvis dressed in white like an angel or a preacher man, and he arguably enacts, in effect, what could be understood as a ritual of symbolic sacrifice. This is ironic because he had already had success on radio with an Easter special. While the comeback was planned as a Christmas show, we might argue it hints at a kind of Easter reading where Elvis, a rock and roller, was both deified and vilified for his racial transgression, and then wore the mark of hybridity in Hollywood films like Stay Away Joe, and finally, symbolically, is sacrificed to bring the races together. It's worth noting that if Elvis had been refused the song, Earl Brown, the song's writer of If I Can Dream, was going to give it to Aretha Franklin. In Soul and Ice, Eldridge Cleaver said, so the African-American radical Eldridge Cleaver said in the 1950s, Presley dared to do in the light of day what America had been doing in the sneak thief anonymity of night, consorted on a human level with the blacks. A few pages later, Cleaver adds, Elvis, with his unfunky yet mechanical alienated bump grinding, was still too much body too soon for the strained, collapsing psyches of the white, omnipotent administrators. Perhaps more than any other white rock and roller, Elvis not only brought America's races together, but he also brought together two estranged qualities, sex and religion. In the comeback, as elsewhere in his career, as an artist, he was simultaneously both a sinner one night and a saint, If I Can Dream. If, as I have suggested, he used this alchemical mix to address racial tensions, then it's interesting that famously he ended the special, psychologically if not chronologically, with the backstage quotation, I will never do another song I don't believe in. In light of this, it is finally worth considering some of the things he did next. First, he sang in a style that fused country and soul music during the American Sound Sessions, where he met Roy Hamilton and created a set of recordings that included In the Ghetto. Second, he starred in Change of Habit, a fictional family feature film which raised issues of race, politics and inner city poverty. It featured Elvis singing Lloyd Price's R&B song Lordy Miss Claudie, which had been in the special, as well as parodying perceptions of the deity of his own stardom in a song called Pray Together. He met the black gospel singer, the great Mahalia Jackson, on the set. And then, in Las Vegas, he led an extended mixed-race ensemble which fused different music genres. As he said to drummer Ronnie Tutt, so this is Ronnie Tutt explaining what Elvis had said to him. Elvis told me that he woke in the middle of the night and he'd had a dream. He said, in my dream, I saw myself on stage. I saw myself standing in front of a hard-driving rock band that was really kicking. On one side, I saw a white male gospel quartet, and on the other side, a black female soul group. And then I saw this big orchestra as the background to it, and we were doing a live concert. As Tut said, echoing the words of Martin Luther King, Elvis had a dream of racial integration on stage. His words were carefully chosen. Beyond their work with Elvis, the Sweet Inspirations were a black female soul group that already had a reputation in their own right. Elvis also insisted that
later on that the black female singers ride in the car with him when he went to the rodeo field at the Houston Astrodome in February 1970. And his daughter Lisa Marie once said, "When my father would take me on the road, I'd practically live with the street inspirations. I felt like they helped raise me." The case I presented so far does have counter-arguments. Perhaps Elvis could have been a more direct and vocal ally. No one person, even of his popularity, could single-handedly have solved the issues of integration. Structural obstacles are still there to be surmounted. Even so, it is clear that after the comeback, Elvis both sang with his version of soul and, perhaps as he'd also already done so, actively pursued a certain form of lived racial integration. So as I write this, I find myself disagreeing with Elvis expert Trevor Simpson, who once said that Elvis was a secret agent of the civil rights movement. I'm just not so sure about the part that says secret. Thank you. Thank you so much, Professor Mark Duffett. Great talk, and I think Elvis is still a very modern figure, still very relevant to the days we live. The problems are basically the same, and Elvis gave an enormous contribution to make them less a problem, but still a problem. The racial integration, I think it's one of his biggest contributes. And I think you all agree that the integration of the black culture in white America, in the white American music establishment changed the way we listen to music and the way we experience the world we live in. So I will give the audience the opportunity to put some questions to Mathias and Mark. Any questions? No questions? Well, you are all overwhelmed. I will put some questions. So, Mathias, you were talking to us about the presence of Elvis in Germany, in Europe, in the post-war years, in the Cold War era. We know that in many countries the records were scarce, radios didn't play Elvis, no television, no shows, only the movies. And the movies were really important. Would you comment a bit on that? And for instance, how much popular were films like G.I. Blues in Germany? How songs like Wooden Heart and Museidin were received by the German audience? Sure, thank you. I think you're right. The movies were incredibly important in Europe, probably even more so than in the States, because they were the only way to actually see Elvis move, to actually see him live. And when you read about fans' memories and experiences, those were happenings. It was they were dancing in the cinema. They were kind of tearing up the seats. These were big events for them. They were fan events in a sense. So that's what made them unique. The reception. Well, so there's the fan reception, of course. For the fans, the moves were great, and there's the critics' reception, which was more cautious, let's say. So they were like, when you read reviews of the 50s movies, so he did 4 movies before he went to the army, and they were slightly more rock and roll movies, and then he went into a kind of more comedy sort of angle, simplifying here, of course. So even for those first 4 movies, the newspapers usually say, well,
this is just bizarre. So you know, he just, for Love Me Tender, they say this is a pure rock and roll movie, and it's not. I mean, it's quite boring Civil War story, and the music plays there is hardly rock and roll, but it's still kind of framed as this is a typical rock and roll movie like Blackboard Jungle or something else. The comedy movies then in the 60s, they're perceived as a sort of kind of mundane irrelevance that's not bad, but also doesn't do any harm. Wooden Heart is quite interesting, or sort of GI Blues, the movie. So when Elvis returned from the army, he makes this big movie about, you know, the soldier who is drafted in Germany, surprise. It's this sort of kind of semi-autobiographical movie. And in that movie, there's a scene where he goes to a puppet show with his date, and the puppet player, the system breaks down or something. So Elvis, dressed in his GI uniform, goes up and starts playing the puppets. And then this German old guy kind of plays the music to it. And then, of course, Elvis starts to sing, because in the movies he always randomly starts to sing. So he starts to sing this German folk tune, Musiden, and he sings part of it, you know, Wooden Heart, he sings in English, and he switches and actually sings in quite capable German. He sings, I think, 8 lines in total, he sings in German. And here the reception is again this thing. So the fans, they love this. The record is incredibly successful. They clap along in the cinemas, sing along. The record gets released. I think it's one of his most successful records in Germany. They weren't planning on releasing it as a single, but then they do because it's so successful. The critics, not so much. And they call it, so it's a kind of cliche-laden kind of American kitsch perspective on German culture. And actually, Wooden Heart, that where he sings with then is banned by the Berlin radio and by a radio station in Bavaria, which is of course even more conservative than most other places in Germany. It's banned because they think Elvis is making fun of German folk culture and tradition, and this is sort of the American capitalization on traditional German culture, so they refuse to play it. But there you can see some bigger lines of kind of that reception, kind of the Americanism debate at play in that movie reception too. Yeah, well, the movie critics, many times they criticize the movies without actually seeing them. Yeah. Criticizing GI Blues at the same time where Romy Schneider was playing CC in those really kitsch movies. I mean, it's kind of absurd, you know. So, but other singers were recording in different languages. I mean, even Nat King Cole recorded a couple of singles in German. So, well, Elvis, just to add on this very short, Elvis actually has a really good memory of German. So there's a show in the 1970s in Las Vegas, I think it's December 75, and there's some German fans in the audience, and he recognizes that, and he starts singing a few lines of Wooden Heart in German, and they're actually, given that he hadn't practiced it in 15 years, quite impressive that he could remember them, just as a sort of fan side note. And yes, I think that it's a point that of great interest to understand how much the movies were important. And the movie songs were important for Elvis. To be a global star, not only an American phenomenon, but a global star. And they sell much better, too. I mean, when he comes out of the army, he does Elvis Is Back as a sort of musical album, and that kind of flops, and then he does the soundtrack to GI Blues, and it's his best-selling album thus far, and then comes Blue Hawaii, and it's even more so. And they're also very political. The reception in South Africa, for example, of those movies in kind of apartheid South Africa. And it's interesting. Elvis Is Back, one of his best albums, is in many countries a flop. In many countries not even released. But the GI Blue soundtrack is a success in many countries. We got a picture of Johnny Hallyday with the album, the GI Blues album. So it has a great impact. Tom Petty of the Heartbreakers said that's made him an Elvis fan. It was Wooden Heart and the GI Blues soundtrack, which is sad, I suppose. But the fact is that It's Now or Never was one of the songs that put Elvis on the map in many countries. I mean, in Denmark, you know, I think it was Ernest Michael Jorgensen who said that in his teenage years, the first songs of Elvis that he really listened to in Denmark were the early 60s ones, movie songs. So
Mark, the Wrecking Crew. That's another thing, yeah. The great musicians work with Elvis, but also with Roy Orbison and Frank Sinatra and Dean Martin. Those guys recorded songs with everybody. Yes. They were fantastic. Absolutely, yeah. And that gives them, look at Elvis as a major entertainer and part of the a new show business that evolves from the 50s to the 60s. Elvis makes a huge contribution to the development of what is the American show business from the 60s to the 70s. There's no Las Vegas as we know it without Elvis. No? Yeah. And that's one of the most interesting contributions that I think he makes that usually people don't appreciate. I mean, okay, he doesn't recorded much rock and roll in the 60s or in the 70s. No, he just integrated everything into his music. Absolutely, yeah. He's an integrated figure, isn't he? And you know, he grew up in a sort of as a natural assimilationist almost, but he's certainly musically he definitely has sort of joins together these different aspects of music. But also, I mean, we were talking about this last night when we had before the conference. Elvis kind of modernizes, doesn't he? That, you know, if you look at, you know, where he records in Nashville and in Los Angeles with these different musicians, he's kind of coming up to the forefront of the musicianship of the day to kind of move those traditional genres forward and hybridize them. Yeah, and it's interesting to see how the country music establishment hated Elvis and his generation of early rock and rollers, and they had to move up into so fast that by the mid-60s they were actually more close to Elvis than Elvis was to rhythm and blues. I mean, the country music had to integrate much of the thing that Elvis brought to the music. I mean, I think there's a huge amount of genre evolution across popular music in sort of from about the mid-50s through to the sort of early 70s. When the Beatles visited Graceland in '65, it's been said that John Lennon wasn't much happy with Elvis, and he said that you don't record much rock and roll anymore. You know? That's what that created a little bit of problem. But again, Lennon was having problems with Paul McCartney. Paul McCartney wanted to record Obladi Oblada, right, and all those songs, and that's not rock and roll. So I think the Beatles followed Elvis, just like you said, integrating lots of elements in their music. Yeah, well, I think there are aspects of the White Album that are kind of, you know, rock music, Helter Skelter and that kind of thing. But yeah, they followed the path, didn't they? They went through rock and roll, through pop, into rock, and then kind of into art music and hybridizing. That's the nature of popular culture, isn't it? Hybridization, you know, mixing all the different elements and enriching it. I think so. It's dialogic, isn't it? It grows in the dialogue. Yeah, absolutely. And the '68 special, it's a great moment, and I think it was brilliant the reading that you made of the '68 special. Thank that you. Religious reading, because Elvis Presley was a Christian and he was a deeply spiritual man, and the way that he lived the '60s, the civil rights movement, that's very interesting, and the way he uses gospel also. Acknowledging the black culture. Although, of course, if you think about it, Elvis was also reading quite a lot of New Age literature through the '60s. So, I mean, you think Elvis is a simple person, just look at his religious interests and you kind of see otherwise, don't you? Even recorded Wisdom of the Ages, isn't it? For Aram Scarum, one of those films that only people like us know. That's probably good. So, it was a private joke. Mark, thank you so much. Any question? Please don't be shy. It's just a curiosity about Elvis. In terms of investigation, what are you looking for about the woke culture that now actually sees Elvis Presley as a racist, as a cultural appropriator, a
about the dance moves and even the suits that he used. I'm actually, this is just a curiosity in terms of, since you both study this amazing singer, how you see this type of questions that young people, the Z generation, with Accusations. accusations actually. Unfair. Shall I do the historical evolution of that story? Yeah, And yeah, you can by all do means, the, yeah. the contemporary thing. So the appropriation argument kind of comes in. It's not there in the 50s, basically because it's just too racist, everything. So what Elvis is accused of then is, first of all, that he sings this music. So from the white perspective, so, this is, bad, music, so you shouldn't sing it. And in terms of his reception with African-American community, he is at first seen as this kind of integrative figure, especially in the Memphis context. I mean, Mark mentioned that when he goes to kind of colored nights in Memphis, he shows himself with B.B. King, and in interviews he always says he owes a lot to kind of black artists, which many other white rock and rollers don't do in the 50s. So there's that. Then there's the big racist episode where allegedly Elvis said, the only thing black people can do for me is kind of polish my shoes or something like that. He never said this. There was a rumor that was being put out, and you had black magazines coming in, Sepia and so on, and they traced the story. It was they said, he said this in Boston, but actually Elvis had never been in Boston his entire life during that time. So there's this big sort of debate around this. It's been conclusively proven wrong. However, that stigma stays. And that's something that people still refer to today, that Elvis had this kind of shoe shine incident. So there's that. So before that, his reception is quite positive in all communities. After that, he becomes more of a white singer or white artist in kind of the 50s and 60s, I would say. The appropriation argument becomes famous with Public Enemy. I think Chuck D says something that, Elvis, I'm not good at rapping. So. Elvis was hero to most, but he did mean much to me. Exactly, much to me. And he later kind of apologized for that, sort of. He said that's not what he quite meant. But that's when this appropriation debate comes up. I think it's being sort of rectified now a bit with the new Lorman movie, which kind of portrays Elvis more as a sort of integrative figure that he was seen up in the 50s and by many of kind of the R&B community in the 1950s, I would say. But there are other readings too, of course. Yeah, I think it's a complicated question, and I think that maybe we're definitely not in the era now that we were in the 50s, and I think the era of critical race theory is very different from the civil rights era. I think if you go back to the civil rights era, rock and roll by its nature hybridized, because in a sense, commercially, it was looking to take over all of those marketplaces at once, and that generated the commercial steam, if you like, to sort of do all the things that Mathias was talking about in terms of the marketplace. So then you've got this question, okay, if that was going on, and we know that black people were buying Elvis's records back in those days because they were topping the R&B charts, which was, given segregated record shops, we know that was the black audience. Why did they not bring it up? Why did they not say it was disrespectful? They loved his music. And so we've got to, I think, historicise that appropriation argument. And the roots of it, I think, probably go back to the kind of things that Mathias was talking about. And certainly I mentioned Eldridge Cleaver's reading, which was an appropriation reading, and also Grail Marcus's reading in Mystery Train, The Boy Who Stole the Blues, is an appropriation reading. So it wasn't that that reading wasn't about, it was maybe that it wasn't as prominent as it's become. And I think it's interesting if you kind of, look at those different moments of it. And so, while maintaining a concern for social justice, which I think is at the root of the argument, personally I think it kind of displaces that into culture a little bit, and I think maybe we should think of exploring various ways to look at the situation.
If you allow me, I think it tells much more about the times that we live in and about Elvis Presley and his music. And well, I think as Elvis has become iconic, it's necessarily the case that there are going to be competing readings of what he's done. well, Sorry, yeah. yeah, I mean, naturally, but if people take a bit of care and go back and they just see what the relation that he had with black musicians, people like James Brown was at his funeral and said he was my brother. I mean, nobody can accuse James Brown of being, partial to white, But then, or white B.B. power King or yeah. B.B. King or whatever. I mean, Yeah. I'm waiting for the day that someone will accuse Nat King Cole of cultural appropriation by recording Latin American songs in Spanish Charlie that he Pride. never learned. He just sang them phonetically. I mean, just to jump in, I think the cultural appropriation debate is one thing, but there's also the issue of sort of the reason why Elvis becomes popular is because he benefits from a racist system Yeah. in terms of the record market. And there's a crass commercial exploitation of African American artists, question of royalties, songwriting, etc. So Elvis himself was probably an integrated force and figure, but he still did so within that racist structured system. Yeah, I could ask you about that because I see that argument and I think we should be concerned with structural racism at that point in time. And given that there's this large, lucrative white audience that maybe because of not even necessarily their own racism, but because of their parents' racism, feel that they're a bit uncomfortable about buying kind of black rock and roll records. But that's kind of true, and obviously people like Pat Boone kind of do other versions of those records to tap that audience. But then those young people were also buying Chuck Berry, they were also buying Little Richard, so we can't make a sort of uniform argument about that, I think. No, I agree, and of course, that's the door opener argument again. So how do you change the system? You change it from within, I suppose. Yeah, and I think we need to see Elvis as part of that younger generation that was, keen to change the system. Yeah, he was a product, in a sense, of that system collapsing. Yeah. Thank you. Thank you so much, Mark. Thank you, Mathias. Joanna, Yeah. one more question. Hi, I have a question for both of you. I will also be presenting one paper today. So I've been researching Elvis Presley. There's something about the impact on Europe at the time, especially his movies and the impact he had on Europe's youth back in the 50s, 60s. Portugal has belonged at the time with a specific influence of the French culture, especially either philosophy, music, literature, etc. I believe Mathias will be specialized in the German culture, UK side of influence. If either of you detected any type of influence from the French, for example, John Halliday became one of the biggest, not imitators, not Elvis wannabes, but close to, if there's any type of specific influence from both your cultures in those new Elvis that came after them. Either from there was one in Portugal but came much after. It's famous today because of an article in Guardian called José Pinhal. It became a meme nowadays in internet. But for example, Cliff Richards, for example, it's quite there. Is there an example in Germany and how their careers were developed considering Elvis' influence or not? Might be a little bit difficult. Yeah, I mean, you kind of answered your own question insofar that Cliff Richard was a huge artist in the UK and very influenced by Elvis. And obviously, as Mathias showed, Elton John, David Bowie, the Beatles were all impacted by Elvis's music. So, yeah,
definitely active in the UK. I think in Germany, is it Ted Herold? There's several. So it's actually a common phenomenon in the 50s that you have all those sort of kind of Ersatz Elvis kind of springing up in all countries. And what they tend to do is sort of try to make a fusion of taking rock and roll and kind of nationalize it in a sort of own national styles. So it's Tommy Steele in the UK before Cliff Richard, who's then branded as a sort of, he's the British Elvis Presley because he does rock and roll, but then he's from Bermondsey, South London, he's a kind of working class, so it's kind of British values of locality, class, ingrained in him. In Germany you have Peter Klaus, who's actually Austrian, but is more successful in the German market. And they do stuff like Hey Hey Teenager Melody, so it's a kind of a German song, but kind of jazzed up a bit, rock and rolled up a bit with sort of anglicisms thrown in. Then you have Adriano Celentano in Italy, who started his first recording is a cover of Jailhouse Rock. Then, of course, in France in the early 60s, you have Johnny Hallyday, who's also branded as, the French guy who sings American songs. So this is a phenomenon that's happening all over Europe. I think even in Japan, there's some great stuff on YouTube of how the Japanese Elvises in the 50s who do that. New York Times reports on it. So it's a fascinating thing of how this kind of what is still seen as this kind of foreign influence is then being kind of nationalized in a sense for their own markets. And then of course you have this kind of it's being fed back through the Beatles. So then, of course, in America, branded as kind of the British invasion. So now this is the British invasion. And I think in the early 70s, you get with people like Elton John, David Bowie, it becomes a more sort of kind of transatlantic back and forth culture. But I think in the 50s, it's a very dominant, it's an American export. How do we deal with it in kind of national context? Then in the 60s, is now the Brits are coming back in a sense. And then those hierarchies, in a sense, start to wane a bit, but it's fascinating. Actually, Bertel and I, we wanted to write this article forever on kind of the Ersatz Elvises and how they serve as kind of a negotiating platform for how do we deal with these new influences. Were you able to detach from the some were, some weren't. So actually, it's funny you should mention it because on Monday I was on YouTube and I found it was actually advertised to me, so YouTube told me I should watch this. It was Peter Klaus, the 50s German Elvis, doing a concert in Mannheim just 2 days ago, and now he's in the mid-80s, and he was doing, I think it was actually Jailhouse Rock, so he was still doing the exact same thing. But others, of course, moved on, like Cliff Richard, like Johnny Hallyday, of course, and made kind of careers out of this new course. Mathias, what was the impact in Germany of Cliff Richard or Johnny Hallyday? They had any impact? Yeah. They were successful, I would say. I don't have the numbers, but they are certainly very well received. Cliff Richard, in particular, is a star, like anybody else. German Elvises abroad, not so much. Cliff Richard was big in Portugal also. Mm-hmm. Yeah, I think I would add a little bit of that. You said to your first question also to what impact it had in Germany and also in the UK with that, especially during the wars, they were avoiding or rejecting Americanization. And how is that perceived today by the new generations? So how is not only Elvis Presley, but the Americanization perceived in Germany and in the UK by the youngest generations? Because it's not being rejected, I guess, by the young generation, but now the people who want to tradition, and as you mentioned, Valeria, how's that happening in the radios? It's a very good, very broad question. I need to think about it. Mark, do you have something in the UK? I'll offer a very simplistic answer, which is that the fans didn't worry about that. They just thought it was really exciting and interesting music, but the critics did. I think maybe that's the difference. Is that fair? Is that too generalised? I guess, young people just accept new things. They don't politicize, don't think much about it. Yeah. But your question is about today, right? About. Yes, but I mean, you're coming from Regensburg, and the Bavarians still try to keep their tradition, and I guess that doesn't come from the young generation, but maybe from the older generation trying to protect their culture. Yes, although there's also this kind of weird and not really anti-globalist, but there's been a certain
revival of, folk music and Schlager as well, and, people dressing up in lederhosen and that sort of thing at the Oktoberfest, like in the 1990s, nobody wore them, and now it's this kind of big thing. So in this sort of increasingly globalized, transnational world, I think there's also this kind of counter movement of young people also embracing that. For example, one of the most successful, and it pains me to say this, but one of the most successful stars in the German scene right now is Andreas Gabalier, who is an Austrian. It's called the Austrian Rock and Roll Elvis, and he's performing this. He has kind of Elvis-ish hair, but he's doing basically Austrian Bavarian style folk music with a sort of very conservative touch to it. It's incredibly successful with that. So it's also a bit of a fusion that you take kind of the modern pop culture elements to kind of rock up traditional forms of culture as a sort of counter movement. But I can't say anything more than those sort of kind of impressionistic ideas. I think also the cultural culture is probably Yeah. But I think it's kind of in response to sort of the overwhelming dominance of. I just would like to actually. So Elvis, did he have any connection with the Swedish producers, or like in some kind of way? If he had, I'm assuming he had some he was some kind of responsible to the onset of the Swedish industry, like regarding the pop producers and stuff. And if you know that Elvis, he had some theoretical education regarding chords and something like that. If he was interested in classical music or something like that. And Swedish one, I'm thinking this because the Swede has a pretty interesting culture. If we perhaps Sweden perhaps see some a way of competition, at the start. It's okay. I got it. You got it? Yeah, Elvis' influence in Sweden, in Elvis' the music influence on industry Sweden. in Sweden, yeah. in Finland, Scandinavia. Scandinavia. He was, so in the 1950s, Elvis was very popular. So the distribution was different in a sense. Like Sweden was the big Elvis scene, Denmark not so much. So you have Danish fans coming to Sweden, but also Tommy Steele actually is incredibly successful in kind of 1950s Scandinavia. Did Elvis himself have any contacts with kind of? I don't think so. I mean, he was very much a product of RCA, Nashville, and there he had his own kind of writers who kind of did the songs for him and sourced them for him. So he was very self-contained, I think, in that US music scene. But the Swedish fans had a reputation of being particularly big Elvis fans, and there's a big story about kind of 5 Swedish girls kind of hitchhiking from Sweden to Germany when he's stationed there in the army, and then they camp in the front yard of his garden, and then Bravo, the youth makes a big story out of them. So they have this reputation. In terms of theoretical music education, I think he was very autodidactic. Like, he didn't read music at all. So he would listen to demo tapes, and he had singers who would record it kind of in his style, and he would listen to them, and they would record it basically based on what he was hearing. Having said that, he was quite a good piano player and a decent guitarist, I suppose, but he was all autodidactic. So he did something I can't do, like listen to something and then play it. What I can share with you is that from my connections with the Elvis world, I know someone who knows Katie Westmoreland, who was a singer with Elvis. And she swears that Elvis read a lot and knew a lot about instruments. And of course, she worked with Elvis in the 70s. And she told us that Elvis knew and appreciated Amália Rodrigues. He knew about Fado. And he knew about the Portuguese influence in Hawaiian music.
No. I think there was also, is it a Swedish tenor? Jussi Borlänge, I'm probably not pronouncing that right, but there was like a Swedish opera singer, I think, that Elvis knew about. He knew a lot about music. He was very curious about music. Yeah. No doubt. So we were in the car, we were joking. An Elvis, we will hire an Elvis impersonator to record an album called Elvis Sings ABBA. Yeah. True, we were talking about that in the car. Because I said the best. He should have done "Winner Takes It All" for me. That's a typical Elvis song. I heard an Elvis tribute artist on the street in an English city singing Dancing Queen. So, yeah. Missed opportunity. Missed opportunity, yeah. So, but I guess the fact that Sweden was a more liberal country allowed that the records of Elvis were sold in Sweden and not in so many countries. Well, I know there was a fan club in Norway that produced some publications quite early that took off, and I think certainly, I mean, that's Jorgensen in like Denmark, and so the Scandinavian countries have definitely had a big interest in. And I think with Denmark was not the problem. It wasn't popular. It was a royalty. It was a licensing issue because there was the time when RCA was building up its sort of local distributor branch and just had very tough negotiations with Denmark. Whereas with Sweden, they were very smooth. Apparently. All things related with business, the distribution of the records that put some obstacles on Elvis and other singers. And yes. The main Elvis Presley curator is a Danish guy, Ernest Michael Jorgensen. So, thank you so much. Muito obrigado a todos. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos daqui a alguns minutos para o segundo painel. Obrigado. Vamos retomar então esta sessão temática das Jornadas do CIAC, dedicada ao tema Elvis Presley e a cultura popular do século XX. Depois dos nossos keynote speakers e ilustres convidados, passamos num segundo painel com a participação de investigadores, colaboradores do CIAC e da Universidade do Algarve. Começamos com a nossa estimada colega Joana Palminha, que muitos de vós conhecem, aqui da ISEC, que é professora adjunta convidada, precisamente da Escola Superior de Educação e Comunicação. Leciona a Unidade Curricular de Jornalismo e Produção Audiovisual, entre outras. É jornalista freelance, já com bastante experiência. Foi aluna desta casa e trabalha em vários projetos de produção de conteúdos, inclusive com países dos países africanos de língua oficial portuguesa. A Joana Palminha está a fazer uma investigação na imprensa portuguesa sobre a recepção ao Elvis. E a sua comunicação, que nos vai dar, que nos vai colocar a par precisamente dessa investigação, intitula-se de Ama-me com Ternura, Elvis on Tour, Elvis na visão dos críticos de cinema portugueses. Joana? Bom dia, obrigada Jorge. Bom dia a todos, novamente, um ano depois de estarmos aqui novamente. Da minha parte, o ano passado, para falar sobre jornalismo freelancer, do ponto de vista mais prático da profissão, agora já numa parte de investigação sobre um dos ícones do século XX, culturais do século XX, com o foco aqui nos jornais portugueses, ou seja, na imprensa portuguesa. Relativamente ao trabalho, agradeço o desafio do Jorge, partiu das nossas conversas. O que é que se sabe sobre o Elvis? O que é que foi pesquisado sobre o Elvis? E, tábula rasa, quase nada. Do ponto de vista académico, a nível de investigação aprofundada, de levantamentos de bases de dados, a nível de informação, não existe quase nada sobre o Elvis. O Mathias já tinha falado um pouco, o Marco também, a nível do pouco interesse académico de tratar estas figuras ditas populares. Ou seja, que estarão um bocadinho longe do que poderá ter sido considerado mais erudito, mais interessante, mais de nicho, mas será que estas figuras populares são objetos interessantes de estudo? Na minha perspectiva, na nossa perspectiva, são. E então,
desenvolver aqui algo para apresentar, não só nestas jornadas, era a ideia de desenvolver um paper um bocadinho mais conciso, mas de repente há todo um mundo de investigação que se abre quando falamos de uma figura como Elvis e quando começamos a mergulhar na imprensa portuguesa, procurando algo específico. Para definir esta pesquisa, e aqui entra a parte de comunicação, o lado de documentário, conhecimento de cinema, os estudos fílmicos também, se vamos investigar Elvis, vamos falar dos filmes, ok. Que filmes? Que filmes do Elvis é que vamos falar? Foram 33 longas-metragens entre 1956 e 1970. Podemos vê-las todas. É um corpus QB para podermos investigar. Se tivermos as datas concretas, ou quando estrearam, etc., podemos aqui definir algo mais específico. Em Portugal, portanto, temos 8 de agosto a estreia do Ama-me com Ternura, Love Me Tender, para quem está mais habituado ao título da música. Os próprios títulos dos filmes dariam um paper. E temos, portanto, 33 filmes do Elvis como potencial objeto de estudo. Indo um bocadinho mais à frente, datas de estreia dos filmes, para conseguirmos perceber não só a decalagem, ou seja, a diferença entre a estreia nos Estados Unidos, quando falamos da estreia do outro lado do Atlântico e conhecendo o contexto que Portugal vivia na época. Censura prévia, por exemplo. Não havia os cinemas que há hoje, e muito menos nos Netflix e streamings, não é? Vermos filmes on demand. Portanto, que filmes é que estrearam, de facto, em Portugal e em que datas? Aqui as informações da Cinemateca, mas também as informações do portal do IMDb, que está mais ligado à informação disponibilizada pelas distribuidoras, permitia aqui definir mais ou menos algumas datas. Isto para não estarmos a ver os jornais todos, certo? Mas já lá vamos. Outro aspecto importante também aqui, fica já a nota relativamente às datas de estreia dos filmes, é que por vezes as datas que estão na Cinemateca e no IMDb não foram as datas de estreia dos filmes. Já temos aqui um embróglio, já temos aqui qualquer coisa aqui para ver. Mas, portanto, seria um triple check, linguagem de jornalismo, um triple check que teríamos que fazer na informação. Mas, assim, tendo em conta estas ideias e muitas conversas, qual a questão a que podemos chegar? Tendo em conta os filmes do Elvis deste lado do Atlântico, na imprensa portuguesa, houve repercussão? Qual foi a repercussão dos filmes na imprensa da época? Escreveram sobre estes filmes? Tiveram algum impacto? Hoje falamos tanto de Elvis. O que é que falaram na altura em que os filmes estrearam? Até porque, como disse o Mathias, não houve concertos. Ele não deu concertos aqui em Portugal. O Louis Armstrong, o Sammy Davis Jr. e etc. visitaram Portugal durante a década de 60. Se calhar também não sabiam, porque estes levantamentos também não foram feitos. Mas o Elvis nunca cá esteve. Esteve na Alemanha, num contexto muito específico, mas não aqui. Portanto, qual foi a repercussão na imprensa da época? E vamos depois também a outra questão. E vamos ver a repercussão na imprensa especializada, ou seja, vamos diretamente aos críticos de cinema, ou vamos abrir um bocadinho mais o escopo. Para além já que estamos a ver a imprensa da época, vamos ver para lá dos críticos de cinema. Estas foram as questões iniciais para irmos definindo aqui um objeto de estudo. Falando de crítica de cinema em Portugal, nomes incontornáveis, que no contexto contemporâneos da estreia dos filmes, que escreviam sobre cinema na imprensa da época. Obviamente João Bernardo da Costa, Armando Batista Santos, ou Lauro António, principalmente a partir da segunda década da década de 60, seja no século ilustrado, no caso do Lauro António, seja no Diário de Lisboa, entre outros. Será que algum destes senhores escreveu sobre os filmes do Elvis? Ok, mas vamos à questão essencial. Foram, de facto, publicadas críticas de filmes aos filmes do Elvis Presley? Hoje em dia, toda a gente escreve tudo na internet. Vamos à parte anacrónica. Olhando para a Apple, número limitado de páginas, o contexto da cultura popular, cultural, da cultura baixa, mesmo político, da época de Portugal. Será que os filmes do Elvis tiveram espaço na imprensa? Ainda por cima para críticas, para serem criticados, a parte técnica, a parte da história, do conteúdo, da interpretação, da música. Será que fizeram isso? Pois bem, entramos aqui no volte-face para o tema destas jornadas, a cultura popular. Quando falamos de cultura popular, falamos apenas de
imprensa especializada, ou temos que ir aos jornais que eram lidos pela maioria da população? Poderíamos pegar em revistas de cinema, por exemplo. Se calhar alguma delas poderá ter publicado ali alguma crítica. Mas se calhar na imprensa generalista diária, que era lida pela maior parte da população, se de facto havia algum interesse na divulgação ou não das obras do Elvis, seria essa imprensa de maior tiragem que teria referidos, reportados os filmes do Elvis. Portanto, foi este critério. Vamos para a imprensa diária generalista, tendo em conta estes 3 critérios. As fontes disponíveis, exatamente, conseguimos ler esses jornais hoje, da época. A parte da tiragem também, a quantas pessoas chegava na época, ou seja, alcançava uma grande parte da população de leitores ou não, e também parte da representatividade. Ou seja, estamos a falar de um jornal que teve um impacto ali na época, estamos a falar também da questão regional, e este foi a triagem das publicações, de uma forma muito otimista. Ok, vamos definir este corpus de trabalho para fazer a análise. Portanto, o que é que ficou definido? O século ilustrado, suplemento semanal do jornal O Século. Não sei se já uma vez consultaram o século ilustrado, mesmo online. Parece uma revista, faz lembrar a revista Life, por exemplo, que é mais conhecida, a nível icónico é mais conhecida. Uma revista parece uma revista com muitas fotografias, quase das fotonovelas antigas, quando nós pensamos assim, pelo menos a nível da imagem mental que a revista cria. Mas foi era um suplemento semanal do diário O Século, com uma paginação e o uso de fotografia muito inovador para a época aqui em Portugal. Estamos a falar das primeiras grandes, por exemplo, além das de Benoliel, da ilustração portuguesa, na primeira metade do século, possivelmente as melhores reportagens fotográficas, ali num período de 30 anos que houve na imprensa portuguesa, muita delas estava no século ilustrado. As cheias do Tejo, por exemplo, no final da década de 60, etc., estavam todas no século ilustrado. Peregrinações a Fátima, tudo, a visita do Louis Armstrong, etc., tudo aqui no século ilustrado. Outra questão que acaba por ser interessante e cruza aqui com a parte do cinema é que um dos fundadores, e era o diretor artístico, quem definiu esta componente visual foi o Leitão de Barros, que era um realizador de cinema também, clássico. Portanto, aqui temos esse contraponto. E depois 3 generalistas para podermos analisar o século, até para perceber qual a diferença de tratamento do Elvis entre o suplemento e o próprio jornal. Acaba por ser aqui uma leitura transversal e interessante. Será que o jornal, que era para a maior parte da população, era diferente do jornal mais fotográfico, do suplemento mais imagens? Também o Diário Popular, um dos jornais de maior tiragem na época, e aqui é interessante para a parte dos estudos de cinema, porque as páginas 2, 3, às vezes 4, 5 do Diário Popular eram dedicadas às estreias dos filmes. Portanto, tínhamos os anúncios, ou quase os cartazes, nas páginas dos jornais. Diário Popular não eram jornais pequenos, já não é o formato Berliner de hoje. Tínhamos os anúncios. Vocês podem ver aqui um exemplo de um anúncio que temos aqui do Café Europa, que estava no Diário Popular, por exemplo. Portanto, no dia de estreia, ou no dia anterior à estreia do filme, tínhamos lá, no Cinema Condes, no Politeama, no Olímpia, etc., tínhamos lá a indicação do filme que ia estrear. E, por fim, por uma questão de representatividade e também a nível de história, o Jornal de Notícias. Sabemos dos cinemas de Lisboa, como é que estamos lá acima, nos cinemas do Porto também. É possível fazer aqui algum contraponto? Também abordava o Elvis ou não? E assim definimos este corpus para o levantamento. Tendo em conta os timings, o que é que já conseguimos fazer até o momento, porque percebemos que imprensa diária, estamos a falar entre 1956 e 1970, com as datas das estreias dos filmes, que foi uma coisa que foi logo identificada a priori, que por vezes não são corretas, não é como hoje. Um filme é lançado no próprio dia, saem milhares de críticas por causa dos embargos dos filmes, certo? Na época, o filme podia estrear e só passado 2 semanas é que tínhamos a crítica. Passado 3 dias, se escrevesse mais depressa. Passado 1 mês, se o editor fosse empurrando. Portanto, pesquisar, tendo em conta as datas, aqui não é uma opção. Tendo em conta datas específicas. O filme estreou no dia 7, vou ver os jornais dia 8. Não, tenho que ver os jornais dia 7, 8, 9, 10, às vezes até 1 mês depois, certo? Portanto, aqui
a dificuldade, pelo menos é para um alvo específico, para procurar coisas específicas, mas o corpus de análise é muito, muito grande. O que é que já conseguimos fazer até agora? O facto de termos escolhido um semanário simplifica. E tem muitas fotografias também, portanto tem bonecos, como costuma dizer, não é? Tem desenhos, é mais fácil de identificar. O levantamento que já está feito até ao momento é o do século ilustrado. Portanto, o que é que nós temos? Está uma grelha ali, o corpus são 52 edições por ano, portanto já foram feitas as consultas de 168 publicações, edições, na Hemeroteca de Lisboa. Portanto, estes já foram analisados e levantados. E agora vamos à parte só sobre os filmes do Elvis, as críticas aos filmes do Elvis, quando estamos com este... Já que temos que fazer essa leitura, não podemos pôr a palavra de busca e procurar Elvis no lado analógico, certo? Nos jornais mesmo. Portanto, a maior parte deles não estão digitalizados. Portanto, 168 publicações, edições do século ilustrado, fez um levantamento mais amplo. Todas as referências sobre o Elvis, nas publicações, nestas 168 publicações do século ilustrado, entre 1956 e 1970. E mais algumas coisinhas que vamos descobrindo pela pesquisa. Primeira coisa, volto a citar, porque delimita ou estende muito o tempo previsto de consulta. A questão da irrelevância das datas de estreia. Como já vimos que na parte cronológica de consulta definir um corpus não faz sentido, aqui no século ilustrado também não faz sentido nenhum. Porquê? Porque até 1967 só o Batista Bastos é que escrevia alguns textos sobre cinema, só a partir de 1967 é que o Lauro António começou a ter uma coluna fixa de cinema no século ilustrado. Portanto, até lá não havia aqui, vai estrear o filme, etc. E não houve nenhuma referência à estreia de filmes do Elvis no século ilustrado, pelo menos assim a fazer uma espécie de lançamento. E não havia cartazes como no Diário Popular, a questão dos anúncios. Outro ponto, como já referi, poucas críticas de cinema, os textos do Batista Bastos, muito esparsos, muito espalhados. Só a partir de 67, o Lauro António. Nenhum deles escreveu sobre os filmes do Elvis. Ou seja, a nível de críticos oficiais de cinema no século ilustrado, ninguém apontou aos filmes do Elvis. Já temos uma conclusão. Não interessavam. Mas ninguém falava no Elvis. Os filmes não interessavam a ninguém. Mesmo no início, em que ainda havia dúvidas sobre quem ele era. Vamos ver. Outro aspecto interessante, até pela carga visual da revista, Vidas de Famosos, não é só hoje a parte das fotografias, a parte da importância das fotografias para vender a imagem dos famosos. E assim vender mais revistas. Também é o apanágio desta revista. Numa má comparação, faço já aqui o meia-culpa, mas pensando na vida dos norte-americanos, aquele estereótipo de vida da década de 50, Stepford Wives, da família perfeita, etc. Pensem o que era Portugal da década de 50, Deus, Pátria e Família, não é? A questão do Portugal daquela época, e a pouca coisa que se passou em Portugal, principalmente na década de 60. E pouca coisa aqui estou a ser irónica. Em 1961 começou a Guerra Colonial, por exemplo, a Guerra do Ultramar, as Guerras da África, e o contexto internacional muito desafiante. Para tudo, Portugal, na altura, quase um pária nas Nações Unidas, por exemplo, a nível internacional, com relações muito tensas com os Estados Unidos. Estamos a falar de Guerra Fria, estamos a falar de Europa dividida, etc. E Portugal ali a tentar ser um player, ou não, internacional. E então temos aqui a questão dos famosos, o tal Star System, e a forma como eles vendiam a imagem, e como os jornais também se vendiam mais por vender a imagem destes artistas. Então temos o quê? Uma das expressões corriqueiras, que eu até partilhei com o Jorge, que ele identificou, ele leu logo num primeiro artigo, a questão do Dean Martin de ser considerado o intelectual da música. Essa é uma adjetivação constante. Não sei se haveria algo que podemos especular, mas vários artistas, principalmente europeus e alguns norte-americanos, eram referidos nos textos, principalmente legendas das fotografias do século ilustrado, como intelectuais da música. A Petula Clark, o Paul Anka,
quando tinha 17 anos, o intelectual da música, por exemplo. Ou seja, temos aqui, não sei se era um déjà vu de quem escrevia, que era alguma marca da escrita de quem assinava as legendas, mas intelectual é um adjetivo muito comum. Tanto este adjetivo como outros, mais pejorativos também, mas outros também muito mais hiperbólicos. Ou seja, para um jornalista hoje, lá está, parte anacrónica, mas pode ser um choque. Ver tantos adjetivos em publicação, uma pessoa até fica... Ok, mas a adjetivação dos artistas, da vida dos artistas, é algo muito comum também. Outro aspecto, daí a pergunta que eu tinha feito no final da primeira parte, a relevância dada aos artistas francófonos, artistas franceses. Podemos especular que a questão da influência da cultura francesa em Portugal, seja a nível da filosofia, etc. Há estudos sobre isso, falava-se mais francês, estudava-se mais francês nas escolas do que inglês, por exemplo. Pode ser um paralelismo interessante, mas isso depois também poderia, um caso que se pode estudar melhor, ter extravasado depois para o lado da cultura popular, ou seja, artistas franceses terem mais destaque. O caso do Johnny Hallyday, que é quase um calcado, podemos dizer, do Elvis, a nível de imagem, a nível de sonoridade e de persona mediática também, teve pelo menos 3 capas do século ilustrado. Houve artigos sobre o casamento, sobre as namoradas, sobre concertos, sobre uma tentativa de suicídio dele também, que causou ali uma grande repercussão. Capas do Elvis, 0. No período que analisámos, 0. Mas só para verem aqui a importância da cultura francófona e destes artistas. E outro aspecto interessante que podemos extravasar para a questão do lado comercial também dos artistas, tem os filmes, tem a música e os jornais que, por um lado, vão andando a reboque desse ponto, que é também, tínhamos no Diário Popular os cinemas, temos no século ilustrado os discos da semana, onde começam a surgir as letras das músicas, que eram mais tocadas naquela semana, O Sole Mio, versão do Elvis, It's Now or Never, por exemplo, mas assinado com O Sole Mio para haver a identificação para quem não sabe como é que se cantará aquela música. Houve o Sole, lembra-se como é que é o Sole Mio e sabe como cantar aquela música. E pelo menos um período entre 1962 e 1968, 68 não, mesmo a partir de 1962 e 1970, a maior parte das referências ao Elvis são as capinhas só ali nos discos da semana e pouco mais. Passará. Por fim, pronto, a questão dos artistas americanos mais referidos já dei indicação. Por fim, descobrimos uma declaração aqui, uma crónica do António Quadros, não sei se conhecem o nome dele, filósofo português, historiador também, que viu um filme do Elvis, não era crítico de cinema, era opinion maker, e que escreveu sobre o filme do Elvis, sobre o prisioneiro do rock, o Jailhouse Rock. E temos aqui este fim. O prisioneiro do rock. A analogia é flagrante com o homem primitivo das cavernas. Aliás, parece ser essa a intenção do filme, desde a cena inicial, em que o protagonista mata um homem a soco, até às cenas de amor grosseiro e brutal, que o cantor do rock justifica, dizendo: é a besta dentro de mim. Para onde caminhamos? Nada dramático, nada mesmo, mas muito em linha com o pensamento da época. Estes jovens rebeldes, este cabelo, estas ancas a abanar, que música é esta, etc. Portanto, da minha parte, pelo menos, para onde caminhamos é para continuar a investigação, porque está aqui um manancial aberto para muitas investigações, porque a partir do momento em que o levantamento começa a ser feito, temos linhas de pesquisa ad eternum, quase. Porque depois do Elvis temos sempre outros artistas também, mas começamos com este. Pronto, obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Joana. Passamos já a Marta Mendes. A Marta é investigadora e professora adjunta na Escola Superior de Teatro e Cinema. Este computador tem internet e tem... Sim, tem. E tem som?
Então, se calhar, vou apresentar outro. Está aí no Zoom. Ora, dizia eu que a Marta Manja é investigadora e professora adjunta na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde tem sido desde 2002 responsável por lecionar diversas unidades curriculares. É docente do doutoramento em artes performativas e da imagem, em movimento, e é igualmente coordenadora das áreas de argumento e estudos do Departamento de Cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema. A Marta Mendes vai-nos apresentar uma comunicação intitulada A Figura de Elvis Presley e a Contracultura em Mystery Train, um filme de Jim Jarmusch, realizado em 1989. Make your play. Pack luckies. Desculpem lá, eu peço imensa desculpa, obrigada a todos por estarem aqui, pela possibilidade de participar, mas eu trazei-me no comboio atrasou-se e o que eu vou apresentar é muito pequenino, mas pronto, é só uma pequenina, enfim, apontamento. E tem a ver então com o nome que eu dei. Eu tenho pena de não ter ouvido aquilo que foi dito anteriormente sobre o Elvis Presley. No fundo, eu sou professora de teorias da narrativa e há muitos anos que trabalho, portanto lembrei-me que poderia ser interessante apresentar aqui porque se integrava de alguma maneira numa cadeira em que trabalho estrutura narrativa. Falo de um filme que se chama Mystery Train, que é um filme do Jim Jarmusch, não sei se vocês conhecem este realizador americano, que é um filme dos anos 80, este filme é de 1989, e é um filme em que a figura do Elvis Presley, vou tentar resumir isto de uma forma muito rápida, pronto, é central, mas é central ao mesmo tempo que é absolutamente, digamos, marginal. Pronto. E por isso o tema que eu propus é a figura do Elvis Presley e a contracultura. Contracultura significa, no cinema do Jim Jarmusch, que é, enfim, um cineasta independente americano, não sei, portanto, nasceu nos anos 50, ok? Neste momento tem uns 70 anos, talvez, mais ou menos. E é um dos cineastas independentes americanos mais originais, mais consistentes nessa sua linha de cinema independente e que teve muita influência de alguns realizadores e fotógrafos, como, por exemplo, Robert Frank ou John Cassavetes, e que, na verdade, foi um realizador que herdou de uma linhagem estabelecida há muito tempo na cultura americana, como, por exemplo, de filósofos e de artistas ou poetas como Henry David Thoreau ou Walt Whitman, okay? E que criticou, no fundo, uma visão, um certo modelo, não é, da América,
ligado a estes valores mais objetivos, convencionais do sonho americano, de uma classe média de sucesso, não é? Toda esta ideia do sonho americano, e ele portanto, foi desde muito cedo, desde os primeiros filmes dos anos 80, de que este é o terceiro, okay? O terceiro grande filme da década de 80 do Jim Jarmusch, este Mystery Train, foi desde sempre um crítico desse modelo do sonho americano, procurando representar uma outra América que, no fundo, contrasta completamente com essa visão idílica do sonho americano. Pronto, portanto, uma América estabelecida noutro tipo de ideais de justiça e de igualdade. E, portanto, o país do Jim Jarmusch é um país, a América dele é um país diferente, não é? Aberto e muito ligado não só a uma integração de todos os marginais, não é? Que não foram conhecidos, que não se sabe o que fizeram, etc., que nunca escaparam de pobreza, do fracasso. Como também o seu próprio cinema é um cinema das margens, do ponto de vista formal, do ponto de vista narrativo. É um cinema das pequeninas histórias, das pequeninas narrativas. Então ele vai buscar, este filme, é um multiplot, é um filme que apresenta 3 pequeninas histórias, minimalistas, em que o Elvis tem esta presença constante. O filme passa-se na cidade de Memphis, que é a cidade natal do Elvis, e todas as personagens destas 3 histórias, que são todas elas de alguma maneira estrangeiras nos Estados Unidos, são um casal de japoneses, um inglês que vive em Memphis, e uma italiana, todos eles de alguma maneira se encontram com o fantasma do Elvis, que percorre a cidade de Memphis, que nos anos 80 já está numa espécie de decadência, não é? E portanto, no fundo, é este encontro com pequeninos acontecimentos e também com algumas figuras muito importantes em Memphis. O Jim Jarmusch interessou-se muito pelas questões raciais, e em Memphis, para além do Elvis Presley, nasceu o Martin Luther King, okay, por exemplo. E, portanto, uma coisa que é fortemente tratada aqui é como é que nós vamos a Memphis nos anos 80 e em todos os hotéis há uma foto do Elvis, e porque é que não há uma foto do Martin Luther King, não é? Portanto, há esta grande narrativa do Elvis, este grande rio que não deixa de existir e que percorre Memphis, os teatros abandonados onde o Elvis, enfim, os estúdios, como é que se chama aquele estúdio? É o Sun Records, onde o Elvis, mas muitos outros, enfim, viram a fama, mas ele precisamente dá voz também ao Johnny Cash, ao Jerry Lee Lewis e a outros artistas de blues e de country music para além do Elvis, não é? Portanto, é colocar um pouco ao lado do Elvis todos os outros que não se fala, mas colocando sempre o Elvis como uma espécie de fantasma que é o maestro da orquestra, no fundo, sob esta forma fantasmagórica. Pronto, e portanto, no fundo é um pouco isto, vou só... como é que isto se faz? Mostrar este cheiro. Eu agora não consigo aceder, não consigo tirar aquilo. Elvis. Carl Parkins. Elvis. Carl Parkins. Elvis. Carl Parkins. Elvis. King. Memphis ってやっぱり横浜に似てるよ。ちょっとスペースが広いだけで。横浜の建物の 60% なくせばこことそっくりだ。あれ気に入ってないじゃない横浜と。ここはアメリカでエルビスの街よ。Bom, que eu tenho que me despachar.
É isto, estas personagens são apresentadas nos seus pequeninos acontecimentos na sua vida, mas sempre em relação ao Elvis, e há sempre esta espécie de dicotomia, como aqui, Elvis, Carl Perkins. Nós começamos o filme com um comboio que une mais ou menos as três histórias, como se fossem carruagens do mesmo comboio, com uma música do Elvis Presley que se chama Mystery Train, e terminamos, e a música do Elvis percorre todo o filme, é estrutural, é ela que determina a estrutura do filme, e no fim terminamos com uma música Mystery Train, mas que é escrita e gravada pelo Junior Parker. E portanto percebemos que o Elvis fez versões de uma série de músicas também que já existiam. Portanto, no fundo é esta espécie de contraponto entre a grande narrativa do Elvis e as pequeninas narrativas à volta do Elvis que são trabalhadas neste filme. Pronto, e é um filme que aconselho a todos verem, porque agora foi só uma pequenina intervenção para vos, no fundo, tornar curiosos de verem o filme. Obrigada a todos. Muito obrigado à professora Marta. O filme é interessante e o clipe evoca-nos para esta ideia do Elvis como grande símbolo da América e das questões da nostalgia de protagonistas que nem sequer são norte-americanos e que equacionam a América com Elvis e uma América idealizada, né? E de facto na sequência daquilo que vimos nas palestras dos nossos keynote speakers, uma figura tão rejeitada quando surge, abraçada pela juventude, mas tão rejeitada pelo establishment cultural, torna-se ela própria o símbolo da América. E esse aspecto é absolutamente fascinante. Alguma questão que queiram colocar à professora Marta ou à professora Joana Palminha? Aproveitamos agora. Não há questões? A pesquisa na imprensa, o trabalho em curso da Joana Palminha irá produzir certamente resultados bem interessantes, e é uma pesquisa demorada que esperamos ter como fruto um artigo para o livro que vamos organizar em breve. Gabriela? Não está. Eu teria uma pergunta para a Joana. No que você, como você disse, o material é muito extenso, né? Mas no que você já passou os olhos, eu imagino que você já fez isso. Obrigada. Eu queria te perguntar assim, na sua leitura ou na sua percepção, qual é o tom dessas críticas? Se é um tom celebratório, se é um tom crítico, se, assim, né, o que você já conseguiu perceber? Eu sei que está muito no início ainda, né, mas será que você poderia falar alguma coisa sobre isso? Gabriela, essa é uma das questões que até agora tem sido mais interessante e até de certo modo chocante. É que críticas especificamente, tirando estas do António Quadros, não encontrei nenhuma. Nenhuma. Ou seja, dentro da crítica de cinema, seja, primeiro podemos falar da questão do tempo, ou seja, não havia tanta crítica de cinema como há hoje, nem mesmo 20 anos depois deste período, ou 10 anos depois deste período que estamos a estudar, não houve esse salto. Mas críticas de cinema especificamente,
e daí o maior choque, tendo em conta a proposta inicial, não encontrei até agora nenhuma. Espero que o Jornal de Notícias ou outro dos generalistas me dê agradáveis surpresas. Da parte do que eu tenho a nível do generalista já avançado, são os últimos anos da década de 50 do Diário Popular, precisamente pela identificação imediata na primeira leitura dos cartazes, logo a questão de conseguir corrigir e perceber as datas mais concretas da estreia dos filmes, porque aí é possível afunilar um bocadinho a parte da pesquisa, mas críticas específicas de cinema aos filmes do Elvis, nada. Nem o Lauro António, no dia que se sentisse mais animado, pelo menos no século ilustrado, fez. Pode haver aqui a possibilidade de depois extrapolar. Por exemplo, temos as críticas no Diário de Lisboa, também um generalista mais para um público leitor aproximado do Diário Popular ou do século. Pode ser, aí poderão ter escrito, mas como este registro não existe, este levantamento não existe, é irmos aqui ajustando, mas fazendo o levantamento e aproveitando todos estes pequeninos nuggets de informação, estes paralelismos, estas incongruências. Há aqui um campo de estudos, seja para o artigo, seja para este livro, como, sinceramente, muito que se siga. Revistas. Eu ia fazer essa pergunta também, posso acrescentar? Força. Do que percebi, da estratégia, falhado nada importante, mas, obrigada, Susana. A ideia foi pegar sobretudo nos jornais generalistas e, pelo que pouco conheço da imprensa da altura, havia um peso muito grande das revistas especializadas em cinema, não é? E em artes de espetáculo. E, portanto, eu imagino que houvesse um acordo tácito, ou um acordo, enfim, da comunicação social, até por via... Pronto, em que os jornais jornalistas não pegavam nesses temas porque havia uma divisão de águas. Exatamente. Imagino que tenha sido a informação isso... e a opinião. A nível da composição do corpus, podia ser um critério, mas aqui, pegando na cultura popular, tendo em conta as tiragens, aqui foi direcionado para os diários. O que é interessante, essa dinâmica entre os jornais, entre a imprensa generalista e o peso que a imprensa, o cinéfilo, aquelas revistas todas, não é, que tinham muitos números e tinham uma camada de seguidores e de leitores muito fiel e tinham muita relevância. Talvez até seja interessante analisar essa relação que se estabelece. Portanto, é separar de águas. Exato. Mas foi logo referido no início, se vamos para a imprensa especializada ou não especializada. A parte da divisão de águas aqui, tendo em conta o público. Como eu disse, podemos ver a pesquisa, pelo menos o levantamento, aqui a definição do corpus, tanto para um lado, para analisarmos a parte especializada, como a não especializada. A questão aqui da escolha foi, vamos para a cultura popular para o que tem mais tiragens, porque senão, e pode ser um levantamento de futuro, 5 anos, 6 anos, 7 anos, o que é que toda a imprensa disse sobre os filmes do Elvis durante este período, a nível de publicação. Mas... Bom, eu tinha dito... O cinéfilo. Era. A cinéfilo terá alguma informação. Sim. Não, eu tinha, logo de início, tinha dito à Joana que não esperava assim grandes surpresas, que não haveria muita informação nem muito destaque, tirando os anúncios comerciais. Mas sim, acredito que na cinéfilo podemos encontrar alguma coisa, até porque, do que conheço da revista, dava-se um foco, um destaque significativo a algum cinema mais popular. Não só o de Hollywood, mas europeu, italiano e francês. Mas pronto, claro, temos que compreender a época, a cultura americana ainda é vista com alguma suspeição e o país é muito francófono, não é? Sim. E, portanto, não vamos encontrar assim... E é curioso, como jornalista também, aqui é a parte da reflexão do trabalho, a definição do corpus, mas também o trabalho a nível
da produção dos temas, como eram abordados e depois da forma. Está a ser algo, como eu não sei se viste, está a ser algo desafiante também. A parte da adjetivação, a parte da construção, a parte do ritmo de publicação. O Elvis, por exemplo, muitas vezes surge a fotografia dele, muitas vezes, às vezes no artigo nem sequer referem, apenas para enquadrar. Um dos exemplos que eu não citei na apresentação, que eu acho que é extraordinário, é agora só para não me esquecer do nome dela, da Dodie Marshall. A Dodie Marshall fez vários filmes com o Elvis, principalmente a partir de 1966, o Spin Out, o Easy Come Easy Go, etc. Alguns filmes nessa época. Ela foi capa do Século Ilustrado. Com a indicação, conheça cá dentro a rapariga que está na capa. Sem indicação sequer do nome, apenas a fotografia dela. E depois, no interior do suplemento, temos 2 páginas, onde diz só o título: esta Dodie Marshall promete dar que falar. Em todas as fotografias, ela surge com o Elvis. O nome do Elvis aparece uma vez em letra muito pequenina, mas as 3 fotografias que ocupam 2 páginas são ela com o Elvis ali em primeiro plano. Ou seja, isto é 67, já estamos a falar... Isso é o absurdo total, porque a Dodie Marshall nunca teve uma carreira relevante e essencialmente trabalhou na televisão. Isto é o absurdo total. Isto é a mesma coisa que dizer, colocar uma foto, sei lá, do Michael Jackson, com uma criança qualquer que entra num anúncio de televisão e olha para esta criança que é o futuro. E ninguém refere o Michael Jackson. Ou o miúdo do anúncio da Pepsi ter mais destaque do que o Michael Jackson no anúncio da Pepsi. Quer dizer, é assim uma coisa um bocado absurda. Mas era isto que vivíamos em Portugal, este pensamento esquizofrénico. Não é? E é uma decalagem entre quem ele é, ou quem ele já era naquela época, e ela... Conheça a rapariga da capa cá dentro. Ela vai dar o que falar. E em todas as fotografias aparece o Elvis, que é tal identificação, deve haver parte semiótica. Mas, ou seja, há muitos elementos, e não é crítica de cinema, é um artigo. Ou seja, esse levantamento fica feito do que é que o século ilustrado escreveu sobre o Elvis. Pelo menos a minha migalhinha, a minha gota d'água no oceano da pesquisa... É interessante até perceber que decisão editorial é que leva a que haja essa inversão. Tem que ser... É isso que nós tentamos. E entra a parte jornalista que fica aqui, quais foram os critérios aqui, ou o contexto que levou, a autoria, que tipo de ou seja, há aqui... Não, eu diria, e peço desculpa, mas eu diria que há ignorância, incompetência, claramente. Quando alguém define... Quando alguém define o Dean Martin como um intelectual da música americana... E a Petula, claro. E o Paul Eger, com 17 anos. Com 17 anos. Não é? De facto... Há tudo associado. Mas o Homem das Cavernas, para onde caminhamos? O problema é o Elvis. Há aqui a questão do anacronismo, da cabeça daquela época e de revistas de grande tiragem. Mas é muito interessante ver num epifenómeno, num fenómeno global como o Elvis para o contexto português. O exemplo que eu tinha dado, por exemplo, da guerra colonial, a década de 60 em Portugal, com todas as mudanças, incluindo chegando a maio de 68, em que temos quase essa inversão do que era a importância da cultura francesa, por causa da inversão de valores, etc. Os movimentos contra a cultura, como é que reagiram aqui em Portugal, falar de direitos sociais, direitos civis, como se fala nos Estados Unidos, tendo em conta a realidade portuguesa, um país com colónias, né? Ou seja, há aqui... A questão da proximidade cultural é um critério, nós sabemos que é um critério noticioso e, enfim, a proximidade geográfica, cultural, não estávamos completamente... E temos o exemplo que eu tinha dado na apresentação, de chegarmos à década chegamos a 14 e 15 de dezembro de 1960 e temos aquele achincalhar, digamos assim, do que era a política oficial portuguesa, global, diplomática, nas Nações Unidas, com a condenação do colonialismo e os direitos à autodeterminação dos povos, e passado 3 meses temos o início da guerra colonial, e depois todas as questões que seguiram aí, muita conversa sobre não existe racismo no Brasil, por exemplo, começa também a questão da discriminação racial e tudo mais, também há muito debate aqui. Mas... De certa forma,
Exatamente. O Harry Belafonte, que foi referido com o Petula Clark, por exemplo, surge. Esta foi uma nota interessante. A primeira referência que encontrei sobre o Elvis no século ilustrado é uma comparação, em 1957, uma fotografia do Harry Belafonte a dizer tão sedutor como o Elvis. Por exemplo. E depois, mas mais à frente falamos do Harry Belafonte já de uma forma diferente. E a pesquisa não era o Harry Belafonte, era o Elvis. Mas há aqui muitas ligações, porque o corpo de análise também era mais pequenino, mas só aqui alguns exemplos. Ok. Vão calar. Muito obrigado, Joana. Mais alguma questão? Alguém quer colocar alguma questão à professora Marta? Seguimos em frente. Temos um vídeo para passar ali da nossa colega Caroline, a próxima participante neste painel, via Brasil. Bom, uma das colegas colaboradoras do CIAC que está envolvida não só nesta sessão, mas no projeto do e-book que estamos a organizar, é a Caroline Govari, que é professora da Escola da Indústria Criativa da Universidade do Vale do Rio, no Brasil. Ela possui mestrado e doutoramento em Ciências da Comunicação, e tem trabalhado bastante nas questões da música popular, géneros musicais, estudos de performance, formações identitárias, pesquisa biográfica e memória. A Caroline vai-nos falar um pouco sobre o projeto que está a desenvolver de investigação, também sobre o impacto de Elvis Presley na cultura pop brasileira. Olá pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Caroline Govari, professora e pesquisadora vinculada à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em Porto Alegre, no Brasil. Eu sou formada em jornalismo, eu escrevo sobre música há muitos anos. O meu mestrado e o meu doutorado também foram tentando entender a constituição musical do rock, algumas questões relacionadas ao local onde eu vivo, que é Porto Alegre. E então grande parte da minha pesquisa sempre foi relacionada à música, em especial ao rock and roll. E é por isso que eu estou aqui hoje para conversar com vocês, pensando o impacto do Elvis Presley na cultura popular brasileira. Na verdade, todo mundo sabe, né, o impacto gigantesco do Elvis na cultura pop no mundo. Então eu espero contribuir com dados sobre como o Elvis impulsionou o surgimento de várias bandas no Brasil, e como ele mexeu também com o imaginário que a gente tem sobre as celebridades. No mundo da música, a década de 50, como a gente sabe, ela foi marcada pela explosão do rock and roll. E naquele contexto, esse gênero musical ele foi além da influência sonora, né? Abrangeu aspectos de comportamento, estilo de vida, especialmente do público jovem. Então, no Brasil, é claro que não teria como ser diferente. Eu vou dividir a minha fala em duas etapas. Primeiro, pensando a questão musical mesmo, né? Desses artistas que se apaixonaram pelo estilo do Elvis e fizeram músicas, montaram grupos, copiaram o estilo dele dançar, cantar, se vestir, usar o cabelo. E na segunda etapa eu vou falar um pouco sobre a questão dos fãs, né? Vocês sabem que a Elvis mania é um fenômeno até hoje. Todo dia nasce um novo fã do Elvis e no Brasil acaba sendo a mesma coisa. Os primeiros registros do nome Elvis Presley no Brasil são de 1956. Naquele ano, algumas revistas começaram a anunciar um fenômeno que ocorria nos Estados Unidos, né? A gravadora RCA, responsável pelo Elvis Presley, colocou o Brasil na lista de distribuição do primeiro long play do Elvis, que diferente do americano, ele trazia outra foto na capa. Esse LP ele foi lançado em novembro de 56,
Mas antes dele foram lançados alguns compactos de 78 rotações por minuto. Heartbreak Hotel, por exemplo, foi o primeiro compacto lançado no Brasil em março de 56 e trazia do outro lado a faixa I Was The One. Então, vários compactos foram lançados em 56, né? Aí, em 1957, a RCA lançou no Brasil o segundo álbum do Elvis, chamado apenas de Elvis, dessa vez com a mesma capa do álbum americano, né? Como eu comentei o anterior, tinha uma capa diferente. E esse álbum ele foi muito mais presente nas rádios, né? A música do Elvis ela começa a ser percebida com mais intensidade pelos jovens brasileiros. Mais 5 compactos, 78 rotações por minuto, e 4 compactos duplo de 45 RPM foram lançados, entre eles o Jailhouse Rock. O filme Love Tender entrou finalmente no circuito brasileiro. E aí, justamente nesse momento, tem a grande explosão, que foi a junção de cinema e música da carreira do Elvis no Brasil. Mas então a gente pode perceber que a música chegou antes por aqui, né, por causa dessa distribuição da RCA. E tinha uma certa barreira midiática. Os interessados sobre a carreira do novo cantor, né, o Elvis, que estava surgindo, tinham alguma dificuldade de conseguir informações sobre ele, porque pouquíssimas revistas eram lançadas no Brasil, traziam essas informações. Na minha pesquisa eu encontrei que a revista Cruzeiro era quase a única delas. Eu conversei nessa pesquisa agora para conversar com vocês e escrever o capítulo do livro. Conversei com um colecionador de Elvis, que contou que a maneira que eles conseguiam informações, revistas, discos, eram com os pilotos de aviões que viajavam, voltavam para o Brasil e traziam discos e revistas. Senão, as informações demoravam em média de 4 a 6 meses para chegar aqui no Brasil. Então, é claro, né, o Elvis ele teve muita influência na música brasileira. Essa influência começou logo nos anos 50, com os primeiros artistas que começaram a flertar com o rock, formando uma primeira leva da Jovem Guarda e do rock brasileiro. Calbi Peixoto, por exemplo, que foi inclusive apelidado de Elvis Presley por causa da voz forte e por ter sido o primeiro cantor a cantar um rock no Brasil. O Tony Campelo e a Celi Campelo também fizeram parte desse primeiro movimento. E foi justamente nesse cenário que o Erasmo Carlos e o Roberto Carlos se conheceram ali por volta de 58, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles eram vizinhos, amigos, e o Erasmo Carlos era fanático por Elvis Presley. O Erasmo ele se tornou referência em Elvis Presley no Rio. Bom, vocês devem saber que eles tiveram uma carreira muito longa, o Erasmo faleceu há pouco tempo, o Roberto segue em carreira, mas eles foram responsáveis pela explosão da Jovem Guarda, né, e marcaram toda a geração do final dos anos 50 no Brasil, marcam até hoje. O Roberto, na verdade, ele teve um começo de carreira muito parecido com o do Elvis na relação da música com o cinema, além de ter sido nomeado no Brasil como rei. No álbum Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, as fotos da contracapa, se vocês pesquisarem, elas têm muito da temática que era usada pelo Elvis, como carros, helicópteros, mulheres. Então tem o rock no começo da carreira do Roberto, do Elvis. 2, os filmes e trilhas sonoras. E 3, o Roberto também partiu para músicas românticas no final. No final não, né? Mas em meados da década de 70, assim como o Elvis fez. Outro ídolo da Jovem Guarda, o Gerry Adriani, também sempre deixou explícita admiração pelo Elvis. Ele gravou um álbum com versões em português chamado Elvis Vive. Reginaldo Rossi era outro artista que se orgulhava em dizer que foi o primeiro cantor de rock do Nordeste, né? Quando comandava o grupo The Silver Jets. E ele fez uma versão para Burning Love, do Elvis, com a música Pegando Fogo, que está no álbum Momento de Amor dele. Então, os principais ídolos da música brasileira dos anos 50, 60 e 70 tinham o Elvis como um referencial, né? E foram esses ídolos que acabaram mudando a trajetória da música no Brasil. Outro muito simbólico
é o Raul Seixas, que inclusive usou um macacão muito parecido com o do Comeback Special no Festival da Canção de 72. No final dos anos 60, surgiu o Raul e seus Raul Seixas Panteras, né, o grupo dele, onde o Raul era completamente obcecado pelo Elvis, e ele gravou várias músicas, ele regravou várias músicas do Elvis, como, por exemplo, Tutti Frutti, Blue Suede Shoes, inclusive nas canções compostas por ele citava o Elvis. Let Me Sing foi o primeiro single, o primeiro compacto solo do Raul Seixas, lançado em 72. E o Raul, ele executa uma parte da música, né, o refrão em inglês, basicamente um rock, e os versos cantados em português ele utiliza o baião, então o ritmo musical brasileiro tem essa fusão muito interessante dos gêneros musicais. Se vocês procurarem o vídeo, Let Me Sing, então não vou botar aqui porque talvez o YouTube derrube, né, a minha fala, mas se vocês pesquisarem no YouTube Raul Seixas, Let Me Sing, vocês vão ver o Raul Seixas se apresentando igual a Elvis Presley, no jeito de tocar violão, dançar, e as referências diretas na canção também. A música, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, também, Raul Seixas, foi uma referência direta ao Elvis, inspirada, claro, em I Was Born About 10 years Ago, do Elvis Now. E o Raul contava em entrevistas que quando ele era adolescente, ele encarnava o Elvis, né? Tanto no jeito de vestir, de andar. E isso acaba levando a gente para o ponto 2, que eu comentei com vocês, que são os fãs. Porque todos esses artistas eram fãs do Elvis. O primeiro fã-clube no Brasil do Elvis Presley é datado de 1957, na Bahia. E adivinha quem era o membro desse fã-clube? Raul Seixas, que, como eu comentei, completamente influenciado pelo Elvis, né, fundou os Panteras e se transformou anos mais tarde, né, nessa figura muito icônica do rock brasileiro. E até hoje, eu tenho feito uma pesquisa agora para escrever para o capítulo do livro, 2015 ainda estão surgindo, ainda não consegui adiantar mais, mas até 2015 sempre estavam surgindo novos fã-clubes do Elvis Presley, né? Então o Elvis, ele segue esse mito, mesmo tantos anos após a morte dele, influenciando totalmente a cultura pop e como o Brasil acaba lidando com isso, né? Esses jovens roqueiros, mesmo nascendo agora, ou na adolescência agora, eles acabam rememorando e tentando fazer com que a memória do Elvis sempre seja viva. Então, são esses dois movimentos que eu tenho feito na minha pesquisa, né? Quando eu escrevi o resumo para a comunicação, eu achei que os filmes haviam tido um maior impacto, mas no decorrer da pesquisa eu compreendi que os discos via distribuição da RCA antecipou o fenômeno do Elvis Presley no Brasil. E é justamente isso que eu pretendo aprofundar no livro sobre o Elvis e a cultura popular do século XX, que a gente vai escrever ainda, né? Acho que vai ser uma publicação muito importante. E é isso. Eu quero agradecer a oportunidade de falar rapidamente com vocês. Infelizmente, eu não consigo estar disponível não consigo estar presente agora para debater, mas eu fico à disposição para que a gente converse em outro momento, tá bom? Muito obrigada. Ora, agradecemos com certeza a Caroline Govary e a pesquisa dela é absolutamente fascinante. Eu arriscava a dizer que o Elvis teve um impacto no Brasil bastante superior àquilo que teve em Portugal. E, portanto, aguardamos com expectativa também o contributo para o e-book. E nós terminávamos esta sessão com uma intervenção via Zoom do professor e autor Douglas Broad, que estaria no Zoom em direto do Texas, onde são 6 da manhã. E ele fez questão de participar via Zoom e não enviar um vídeo. Eu espero que o consigamos colocar em direto.
Eu sei que eu estou no Zoom, mas tem algumas dificuldades em trabalhar com estas coisas. Tá? E, portanto, o professor Douglas Broad está online, está a ver-nos. Welcome, Professor Douglas Broad. Is a novelist, author of graphic novels, producer, journalist. He received several prizes during his career, and is now going to receive the biggest tribute that the popular culture of American association can give to a scholar. Professor Douglas Broad is author of several books, one of them on Elvis Presley, Elvis Presley's movies. And I would like to ask Professor Broad to tell us about your research, your work on Elvis Presley's film career. Welcome, Professor. Thank you so much. Pleasure to be here. Hello from San Antonio. Elvis Presley films that I'm sure most all of you have seen most of them. I've also written other books that include Elvis, both in film and in music. 2 books for Citadel Press, the films of the 50s and the films of the 60s, as well as another book called Sex, Drugs, and Rock and Roll, which studies the formation of the American youth culture from 1955 to 1970, and excuse me, involves heavily Elvis as well as James Dean and other major figures, popular culture figures of that era. They were intended to be perceived by an audience and perceived by an audience, very often dismissed as musical travelogues. I take them more seriously than that. A critic once said that in terms of popular culture, there is a shaking out process in which things which may seem very insignificant, if enjoyable at the time, may prove very important later. And I think there's a great deal of truth to that. Also, another said that very often when you look at what were perceived as the least significant cultural artifacts of a certain time, as compared to the ones that are taken very seriously, sometimes those that seemed frivolous actually have much more to say to us today about those times than things that were taken very, very seriously. An example would be certain novels of the 1930s, Elmer Gantry, Main Street USA, that were thought would be classics forever, are largely forgotten today, however great they may have been, and in fact still are. Whereas if you have a copy of one of the original Batman comics or one of the original Supermans, they are prized possessions, however much they were thought as ephemera at the time. I take that kind of approach in Elvis cinema and popular culture to the Elvis Presley musicals and try to show how from 1955, 56 approximately to about 1970 approximately, the films are not merely the same film over and over and over again
in a different setting with somewhat new songs, but actually show a transition of the time periods as things progress in America and the world around Elvis changes, though he remains a singular icon reacting to those changes. That is the career of Elvis Presley that we know and that I wrote about. What I actually want to focus on today is something that is much less known, and that is the alternative career in movies that Elvis almost had. And you may be surprised at some of the titles I'm going to mention. The key thing is in 1960, Elvis returned to music and movies after his stint in the Army. He'd already done 4 films. Number one, 56, was Love Me Tender, AKA the Reno Brothers. It was not an Elvis film. It was a B-plus Western from 20th Century Fox. His part as a young Confederate soldier or supporter of his brothers who were soldiers was originally intended for Jeffrey Hunter, and they simply put Elvis in instead, gave him a couple of songs, hillbilly songs from the 1860s, modernized to rockabilly songs of the 1950s. And so a good solid Western. Next came Loving You, which was clearly a thinly disguised autobiography. And it introduced Elvis playing Elvis-like characters. It's not the best of such films, but it was the first true Elvis movie. Next came the great one, Jailhouse Rock, in which that vision was continued, Elvis playing essentially Elvis. And there was a great deal of truth to that in the 4th film, which is an excellent film, actually, King Creole. And here was a movie based on a very fine novel, A Stone for Danny Fisher, and adapted very well to films by the same director who had made Casablanca, among many other films. It was a high-quality film with people like Carolyn Jones and Walter Matthau, Dean Jagger. Then came the stint in the Army. And then after several years, Elvis returns. And he made 2 movies that were released in 1960. One was the first, I'd say, true, great, really Elvis Presley post-Army film, GI Blues, in which he, coming out of the Army, plays a guy who's in the Army and is very Elvis-like. It was a delightful musical, one of the best of his musicals, and was a gigantic hit. Elvis was happy to do this, but he was much more excited about another film that he made the same year. The movie was called Flaming Star. It was a B-plus Western directed by a master of that genre, Don Siegel. And as compared to GI Blues, Flaming Star was not an Elvis Presley film. Originally, for the part of the half-breed hero or anti-hero out west, they had searched for Marlon Brando or Paul Newman or various other actors of that stature to play the part. Newman would play a similar role 6 years later in Hombre, almost identical role. But when that was not worked out, the role went to Elvis Presley, who felt this was the true beginning of the career that he wanted. A serious actor, he sings the title song over the credits and 1 or 2 brief songs in the movie, but it is a very adult Western dealing with the problems of Native Americans in the post-Civil War Texas, where I'm talking to you from right now. And it's an excellent film, and Elvis is excellent in it. Here's the problem. It just barely broke even at the box office.
Elvis was disappointed, but this gave Colonel Parker a chance to sit Elvis down and tell him, look at the box office receipts. GI Blues, not only a bestseller at the box office for a movie, but a best-selling album as well. And everybody went to see it. Everybody bought the album, not just hardcore Elvis fans, but the public at large, which were now accepting Elvis as a wholesome ex-veteran, ex-GI veteran, rather than the troubled youth he'd played before. He was now Mr. All-America. The bad boy of rock and roll was now Jerry Lee Lewis. At any rate, Colonel Parker said, look at Flaming Star. That's the kind of film you want to do from now on, whether it's in the West, whether it's in modern settings. You will be buried in 5 years if you go on making movies like that. What we need to do are GI Blues over again in various other settings. And he convinced Elvis to do Blue Hawaii next. It was a gigantic hit, and so was the album. And like many of the early Elvis Presley films filmed on location, it's gorgeous with really wonderful songs. Later, some of the films like Speedway and others, Big Double Trouble, became considerably less ambitious in terms of those settings and the songs and even the storylines. But that was yet to come. Elvis bought into what Colonel Parker had told him and gave in and said, okay, he was afraid of being buried by films that nobody went to see, films with no record album attached to them. At this point, Colonel Parker took it upon himself to turn down A movies that were being offered to Elvis. In fact, he had already done so 2 years earlier, not an A movie, but a B movie, and a very well-remembered one today. In 1958, Robert Mitchum had written and was producing a movie about moonshiners in the Deep South called Thunder Road. And he wanted Elvis Presley to play his younger brother. Colonel Parker said, sure, if Elvis gets to sing the title song, not you, and if he gets billing over you. Well, there was no way Mitchum was going to give him billing over a set star like himself. So also Parker asked for so much money that in a tightly budgeted movie like that, it was impossible. So Mitchum's son, James, played the part of the younger brother. It was a delightful drive-in type movie, became a cult film, still is. And how sad we didn't. The following year, 1959, as Elvis was beginning to move into the musicals, he was offered a key role in Howard Hawks' big Western, Rio Bravo, which stars John Wayne, Dean Martin, and Ricky Nelson. Ricky Nelson part was written for Elvis. Again, Colonel Parker said no. The following year, Sidney Lumet was making a movie of a Tennessee Williams play off his descendant called The Fugitive Kind, for the role of the anti-hero in a black leather jacket named Snakeskin. Lumet, he's the director of Dog Day Afternoon and Serpico, other great, great films. Lumet wanted Elvis Presley. And only when Colonel Parker said no did he cast superstar Marlon Brando in that role opposite Anna Magnani and Joanne Woodward. Now think what that would have done for Elvis's serious career. The following year, he was offered by the people putting together the film West Side Story, Jerome Robbins and others, the role of Tony. And they wanted Elvis for that.
And they had the idea that Elvis would play the part of Tony opposite Natalie Wood, who Elvis was dating at the time. And also in the role of Riff, the leader of his gang, played by Russ Tamblyn in the movie, Bobby Darin would play that part. And the supporting role of Easy Action would go to Paul Anka, that they would have rock and roll singers playing the gang members. We never got to see that movie because Elvis turned it down. Not Elvis, Colonel Parker turned it down. So Elvis could have had the lead in one of the greatest musicals ever made. The next year, he was offered the role in The Outsider, a World War II movie about Ira Hayes, the Puma Indian who helped to raise the flag over Iwo Jima. Colonel Parker turned it down. Tony Curtis gave a wonderful performance in it. The next year, as they were filming Sweet Bird of Youth, Paul Newman became ill and almost had to drop out. Immediately, Elvis was contacted to star in that film opposite Geraldine Page if Paul couldn't continue. Colonel Parker said no. Paul did recover and made the film. Great movie. The next year, 1963, a movie was being made of Bye Bye Birdie, the popular musical, which actually is based on Elvis's early career. There's a rock and roll singer named Conrad Birdie in it. And the producers thought, wouldn't it be great to have Elvis now play that part? Colonel Parker turned it down, and Unknown played the part. The next year, 64, a movie was made about disturbed post-World War II veterans called Captain Newman, MD, starring Gregory Peck and Tony Curtis as the two doctors helping disturbed young men. There was the part of a young Southerner who also plays the guitar. They wanted nobody but Elvis for that role. Colonel Parker turned it down. Bobby Darin took the role and he won an Oscar nomination for it. In 1965, Baby the Rain Must Fall. It went to Steve McQueen and Colonel Parker turned it down. There was talk at ABC about a remake of the great musical Oklahoma, with Elvis playing the part of Curly. I think Gordon McRae had played it 11 years earlier in the film. Turned down mainly because Elvis would not be singing every single song. That's the main reason West Side Story was turned down. Parker only wanted musicals where Elvis sings, perhaps with an Anne Margaret or someone else, but essentially sings every or almost every song for the sake of an album. He didn't want Elvis as part of an ensemble singing in West Side Story or Oklahoma. The Oklahoma remake never got made. 1969, John Wayne, who felt so badly that Elvis had not done Rio Bravo with him, offered True Grit to Elvis. It was supposed to be John Wayne as Mr. Cogburn, Elvis Presley as the young Texas Ranger, and originally Tuesday Weld, who was replaced by another actress, as the young Mattie Ross. And Colonel Parker said, sure, if Elvis Presley gets top billing over John Wayne. That was the end of that. There was talk about in 1970 about a remake of Cat on the Hot Tin Roof, a movie that Paul Newman had starred in for TV with Elvis. Colonel Parker turned it down. And the final one was 1976, right near the end. As you may well know, Elvis was Barbra Streisand as star and producer's first choice for A Star is Born. When Colonel Parker turned it down because he was afraid Elvis would take second billing to Streisand, Chris Christopherson got the role. Now, here's what I've been getting at. Let me wrap it up. In my mind, if Elvis had played all those roles and none of the movies that he did do, Elvis Presley would be remembered today as one of the great mainstream movie stars. There's no doubt in my mind that he had the talent as an
natural talent as an actor. You see it from King Creole and Flaming Star. To do those kinds of roles, to have been excellent in those films, very diverse films. And I believe that if Elvis had taken them, he would be remembered. I think he would have won an Oscar along the way for Best Actor or Best Supporting Actor, a couple of them. I believe he would have been nominated and won one. But the point is, he would be remembered alongside someone like Paul Newman or Tony Curtis or however, in my mind at least, if Elvis had done that, we wouldn't be here today. Because we're not doing a forum on Paul Newman or Tony Curtis or Marlon Brando, however fabulous they all were. We're doing one on Elvis. And one of the main reasons we're doing Elvis is not only because of the great music, but also because of those movies, however desultory some of them were considered at the time. Without Jailhouse Rock, without Blue Hawaii and GI Blues, Viva Las Vegas, the various speedway type films with hot cars and hot women like Nancy Sinatra, those films were as essential to creating the Elvis we know and love in retrospect as the music itself. And I believe that if Elvis had had the musical career that he had with some of those great hit singles, but he'd be well remembered as a rock and roll star. But without the Elvis movies, not A-list movies, not the kinds that win Academy Awards or that make you a Paul Newman, Elvis, who could have been that, became Elvis, the most important iconic figure of the second half of the 20th century. And not only one who represents that time, but one who speaks to us still today. So if something was lost by those films he didn't make, much more was gained. And all those other actors were wonderful in the roles that Elvis could have been wonderful in. But we have that image of Elvis, or images. Elvis in the black leather jacket, Vegas Elvis, so on and so on. And we wouldn't have them without the works that he did do. So again, in my mind, it's for the best in the long run that he did do the movies he did do, which I try to add some new insight into in my book, Elvis Cinema and Popular Culture. Now, as John Wayne, as Captain Kirby York says in John Ford's Fort Apache, 1948, to a group of people there to interview him, any questions? Thank you so much, Professor Broad. It was a pleasure and an honor to have you here. Your book is a reference on Elvis Presley's movie career, and your perspective, which I share, is, I think it goes right to the point. Elvis is popular culture, and just like the comic books, it stays forever as part of that culture that never goes away, that stays with us. And yes, it would be interesting, it would have been interesting to see Elvis in some of the films that you mentioned, but as our keynote speakers noticed early on, without Viva Las Vegas and the GI Blues and the Blue Hawaii, there wouldn't have been the Elvis career and the Elvis global phenomenon that we know, because it was through those movies that fans around the world get to know Elvis and his music.
not like in the USA where there was television shows and many records that were available to buy. In Europe and in South America, the films were huge, essential for the Elvis phenomenon. So thank you very much. Any questions? Oh, my pleasure. Any questions? One question. Hello, Professor. Yes. I was very curious listening to all that you A little shared. bit louder, please. Sorry? A little bit louder, please. Louder, okay. Do you hear me like this? Yes, I hear Yes? you, but barely. Okay, thank you. Professor, I was very curious while listening to you and giving us so many details of what could be another career in movies by Elvis, and at the same time the importance of Colonel Parker in the choices that Elvis made throughout his career in the cinema. I was very curious if you would like to share with us any ideas that you have about the way that Baz Luhrmann envisions Elvis in the movie Elvis. Since the movie is the double between Colonel Parker and Elvis, I was very curious to know if you would have, you could share with us any impressions about the way the movie Elvis depicts that relationship between both. Of course, of course. First of all, thank you. A wonderful question. First, let me say I am not a Baz Luhrmann fan. Many people are. I am not a fan of his work. I felt The Great Gatsby is the worst great book-to-movie adaptation for the way he makes movies. Now, there have been many attempts to do a movie about Elvis, focusing largely on Elvis's relation with Colonel Parker over the years, that I believe this could have been a great drama with, of course, music as well. You've got to remember that even though the film Baz Luhrmann made, maybe you loved it, good for you. Maybe you liked it. That's unimportant right now. What's important is you must see that it is a work of fiction. Every movie is a work of fiction, including those that are based on actual stories, history in some form here, popular culture, but history, in this case, the history of Elvis. Ages ago, Voltaire wrote that history is but a set of lies we have decided to agree upon. Baz Luhrmann presented a lie about Elvis. There is some truth to it, but it is Baz Luhrmann's vision of Elvis. And I don't think that Baz Luhrmann is a filmmaker of what is called high seriousness. And I believe he was more interested in making a lavish entertainment, as with The Great Gatsby, than he was in truly probing in depth the relationship of Elvis to Colonel Parker, or to Priscilla, or to the Memphis Mafia, or to other people. And I think while there are hints throughout the movie of the issue of the relationship, I do not believe that, at least I was not satisfied with the movie's presentation. For example, there could have been a very much more clear Faustian element. It's suggested in the movie. But at one time, Martin Scorsese
Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, the great movie makers of our time, had been interested in doing an Elvis film. And especially think of Raging Bull by Scorsese. He wanted to make that kind of a film about Elvis. And the idea of Elvis as a kind of innocent Faust figure who sells his soul to the devil, Colonel Parker, in order to achieve monetary and popular success, giving up the hope of achieving Paul Newman-like stardom. I think a movie that focused on that could have been a remarkable film, a very important film, rather than just an entertaining one like Baz Luhrmann's. I don't doubt its entertainment values. I was just disappointed of its lack of high seriousness in dealing with that relationship and the Elvis phenomena. But again, I have to say, as I did at the end of my speaking engagement a few minutes ago, if Colonel Parker had been rejected by Elvis and he had taken those serious roles, including serious musicals, we wouldn't be here today, because the Elvis iconography is every bit as much based on the movies as the music. I hope that's an okay answer. The words of, I just recall the words, because speaking of West Side Story of Leonard Bernstein, who classified Elvis as the most important cultural force in 20th century America. And I say, I think that encapsulates all our discussion. Elvis could have been a new type of Marlon Brando, but how many Marlon Brando movies do we remember today? 2 or 3. And Marlon Brando made lots of bad movies. So did Elvis, but at least the Elvis movies were fun, and they are still fun. And that's what stays with us. And the Baz Luhrmann movie is not very serious, but it's fun. And it brought millions of people to the Elvis world, the Elvis story. So the entertainment value, it's important. So I'll credit that for Baz Luhrmann. We hope, and he said in an interview, that the film was very different for what it could have been in the format of a miniseries. We hope that maybe Sofia Coppola's take on Priscilla's biography can be a bit more close to reality. Let's hope. Any more questions? Yeah. Please. Mathias Haeussler, one of our keynote speakers, wants to make a question. Hello to Texas. Can you hear me? Can you hear me Yes, well? but if you'd speak even louder, it'd be great. Even louder. Okay. Like that? Shout. You're like twist and shout, only without the twist. All right. Coming back to the question about Parker, I mean, he's often, as you said, this Faustian figure, you know, the bad boy kind of getting Elvis on the wrong side of history, so to speak. In your reading, he's almost a genius by pushing Elvis into those kind of mediocre but iconic movies. So Parker was right in the end. How deliberate do you think that was? Like, did Parker have this sort of non-artistic vision, as it were, of Elvis, of getting him into this iconography, or was it just, you know, he saw that was where the money was, the end of it? Like did Parker have this vision for Elvis's movie career, or was it just playing by chance? To answer your question very simply, I believe Parker had none of the vision at all. I believe he was strictly mercenary, and he was strictly interested in making as much money as possible
And for Elvis, and therefore for himself, taking as large a share as he possibly could, I believe, as implied in your question, for me, now again, I never met either man in person. I did know Priscilla. But in terms of Colonel Parker, I believe he was totally mercenary. But sometimes when things are done in a totally mercenary manner at the time, they can have future implications that nobody suspected. And I believe that there was a happy accident in that Parker, although seeming a crass mercenary, which is what I think he was, had a kind of, if you can accept this term, unconscious genius at creating the Elvis iconography, which outlived Elvis, although it was already in place by the time of his death, as we know from the famous 1969 comeback special, that where he's playing a tongue-in-cheek version, almost puckish version of his own former black leather image. That comeback special could not have happened if he had done movies like Sweet Bird of Youth or The Outsider, as I was talking about. So did Colonel Parker intend anything more than making as much money commercially as possible? No, to me. But did he in fact set in motion the iconography that became one of the great pop culture icons of the 20th century, arguably the greatest? Yeah. Thanks a lot, Professor. You just froze for a few seconds, but we got it. Any more questions? So we are really on schedule here. Time to finish this session. Thank you once more, Professor Broad, for being with us all the way from Texas, sharing your interesting view on Elvis Presley as a major popular cultural icon and his movies. Thank you so much. Thank you. And real quickly, if any of you have already read or choose now to read my book, Elvis Cinema and Popular Culture, which is on Amazon, if you do, please email me and share with me your individual thoughts. My email is dougbrode@msn.com. And I would love to hear your responses to the book. Thank you for inviting me. Ora, então, damos por encerrada esta sessão temática das Jornadas do CIAC. Voltamos à tarde, depois do almoço. Bom almoço e até já. Obrigado. Marta Mendes é a primeira comunicação. A comunicação intitula Ciclo de Encontros no Cinema na Escola, 6 propostas intempestivas. É um projeto de investigação que é financiado e que teve lugar no ano do cinquentenário da Escola de Cinema, desenvolvido por equipas constituídas por professores, alunos e profissionais do cinema, e consiste numa investigação que visa pôr em diálogo perspectivas heterogéneas do ensino, da profissão e da investigação em cinema, produzindo um inovador reservatório para a investigação futura. Marta Mendes é investigadora do CIAC e é também professora da Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa. Tem uma série de cargos que podem consultar aí no livro de resumos e vai então trazer-nos esta comunicação. Obrigada. Obrigada, Susana. Boa tarde a todos e a todas. Pronto. No fundo, a apresentação já foi feita sobre este projeto. Este é um projeto de investigação, realmente é um projeto de investigação que envolve a investigação e a prática artística. Neste caso, portanto, eu venho da Escola Superior de Teatro e Cinema
na qual nós temos um polo, o polo do CIAC, da escola. A nossa escola está dividida, não sei, estou só a fazer uma pequena apresentação porque podem não conhecer, está dividida em 2 departamentos, tem essencialmente 2 cursos, um curso de teatro e um curso de cinema, mas são departamentos distintos. E eu sou professora, portanto, das áreas de estética e teorias da narrativa no departamento de cinema. Pronto. Efetivamente, como aliás também foi apresentado, a escola de cinema, digamos, o ensino do cinema na nossa escola, desde o início, desde a sua formação, que faz este ano, em 2023, 50 anos. Pronto. A escola comemora, portanto, o cinquentenário do ensino do cinema, que começou na escola piloto de cinema para profissionais do cinema, portanto, há 50 anos atrás, ainda num contexto diferente, que agora não importa aqui referir, mas, no fundo, esse ensino, tal como se praticava, que é um ensino essencialmente profissionalizante para formar profissionais do cinema, permanece até hoje, e então este ano nós comemoramos os 50 anos. Nas últimas décadas, digamos, não é? Há uma tónica ligada, para além da profissionalização, à investigação no cinema, que começou a ganhar cada vez mais corpo, não é? Portanto, cada vez mais foi existindo no nosso curso, na licenciatura, bem como nos outros cursos do segundo e do terceiro ciclo, cada vez mais, desde a licenciatura e nos outros ciclos também, a tentativa de uma articulação entre esta prática profissionalizante e artística e a investigação teórica dos estudos fílmicos. Pronto. Neste contexto, então, eu que sou uma investigadora ligada sobretudo aos estudos fílmicos, propus coordenar então um projeto de investigação que vos vou apresentar só as linhas gerais. Eu não tenho aqui nenhum documento comigo, então coloquei aqui a página da escola, isto é a página da nossa escola, e este foi a apresentação, enfim, a anunciação, o anúncio de um destes encontros, que se chama então Ciclo de Encontros do Cinema na Escola, e que é um ciclo de encontros que nós estamos a fazer, estou a coordenar, mas é um grupo de professores, alunos, ex-alunos, e todos os professores, toda a comunidade escolar, no fundo, está envolvida. É um projeto essencialmente de cariz pedagógico, de investigação e de tentativa de cruzamento, portanto, da prática profissional, artística e do pensamento sobre o cinema, e é aberto à comunidade académica, apesar de, como nós todos sabemos, com as aulas, é feito ao longo do ano letivo, e, portanto, é sempre difícil articular com a atividade pedagógica, não é, das aulas, etc. Mas o projeto, então, as linhas gerais, eu vou passar a expor. No fundo, a ideia é, como já vos disse, é um projeto que se insere no âmbito, então, do cinquentenário das comemorações. É um projeto financiado, como foi indicado, pelo IDICA, que é um fundo para projetos de investigação de escolas artísticas do IPL, do Instituto Politécnico de Lisboa, e o projeto consiste num conjunto de 6 encontros. São encontros, portanto, o curso de cinema também é importante que se diga, que está ligado, é um curso em que a estrutura do curso da licenciatura de cinema está organizada de acordo com áreas. Nós temos áreas da profissão, área de imagem, área de montagem, área de som, área de argumento, área de produção e imagem e realização. E depois, para além destas 6 áreas, são 6 áreas de especialização do curso, existe uma outra área que é a área de estudos fílmicos, não é? Mas que não é uma área de especialização profissional, é uma área de estudos. Então, a tentativa deste projeto, no fundo, é de articular, é de criar uma reflexão e um encontro entre vários protagonistas, digamos. Por um lado, o encontro sendo
uma comemoração dos 50 anos, um encontro entre gerações, entre alunos do presente, que estão neste momento na escola, e ex-alunos, que já são profissionais do cinema. A maior parte dos alunos da Escola de Cinema estão integrados profissionalmente no tecido da profissão do cinema em Portugal. E, portanto, é chamar ex-alunos profissionais atuais para conversar com alunos da escola, com ex-professores também que são convidados e professores atuais. Isto é um dos diálogos, é um diálogo geracional, digamos, para conversar e falar sobretudo sobre perspectivas de ensino, de investigação e profissionais. Falar um pouco sobre estas alterações que vão ocorrendo no que diz respeito à prática do cinema e à prática da investigação no cinema. Por outro lado, a ideia também é juntar em 6 mesas diferentes, as mesas estão organizadas por áreas, então, argumento, como já disse, as 6 áreas de especialização do cinema, juntar pessoas ligadas a esta área e pessoas ligadas aos estudos em cinema, no sentido de criar um diálogo que é bastante raro, penso eu, hoje em dia, na prática da reflexão artística, entre fazedores, aqueles que fazem e aqueles que pensam, e não criar um fosso tão grande entre estes dois universos, não é? Há uma tendência muito grande para os estudos são uma coisa e depois há a prática e o fazer como uma coisa muito, muito distinta. A ideia é conseguir pensar sobre problemas ligados ao fazer do cinema e ao pensar do cinema com pessoas e com estas visões bastante heterogéneas. Pronto, e portanto este é os encontros são 6 ao longo do ano. Nós tivemos já 3 encontros, foram de argumento, que é este primeiro que está aqui, de som e de produção, e faltam-nos agora, neste próximo semestre, mais 3 encontros de realização, imagem e montagem, e em cada mesa está sempre 2 ex-alunos, um aluno do presente, um professor do presente e um professor da área de estudos e um professor de cada área de especialização, imagem, argumento. A conversa é uma conversa livre, em que se discute sobretudo problemas ligados ao ensino e à prática, o que é fazer argumento hoje, quais são as novas práticas, por exemplo, de argumento, e também há algumas histórias sobre como é que se ensinava o argumento na escola há 20 anos, como é que hoje se ensina, não é? Portanto, esse confronto entre, por um lado, práticas pedagógicas que têm vindo a evoluir e também práticas profissionais, como é que são as equipas hoje em dia, nas produtoras, etc., como é que se organizam. Portanto, esse tipo de trabalho e também o diálogo com a reflexão aqueles que pensam sobre os filmes, um bocadinho fora dessa prática mais profissional. Estas conversas têm sido gravadas e o objetivo é que toda a comunidade escolar estivesse também envolvida, que este também foi um grande desafio. Normalmente os alunos, na nossa escola sobretudo, têm uma vida extremamente intensa, têm um horário extremamente preenchido, é um curso muito, muito cansativo e eles estão muito ocupados e, portanto, uma das coisas deste projeto desafiante foi integrar os alunos neste projeto. E todos os alunos estão, os alunos do presente, sobretudo os alunos do 3º ano que já estão a finalizar, estão envolvidos porque estão a fazer o filme destes encontros, em 6 encontros diferentes, e estão envolvidos nesse processo de gravação, etc., como trabalho pedagógico, digamos. Estas 6 conversas serão também coligidas, transcritas e depois serão objeto de um livro que recolhe todo esse material. O objetivo, no fundo, é criar esta espécie de discussão aberta, no sentido de se ampliar o espaço de convergência entre perspectivas diferentes, como eu já disse, o diálogo entre perspectivas heterogéneas do ensino, da profissão e da investigação no cinema,
chegando, no fim, no fundo, a uma espécie de 6 propostas. Isto tinha vindo a ideia das 6 propostas para o próximo milénio do Italo Calvino, porque estamos num momento de mutação, de mudança, e, no fundo, era tentar ver o que é que cada área, de repente, propõe, não é? Para se pensar no momento presente, para o futuro. Mas, no fundo, é isso. É também fazer uma espécie de suspensão das atividades letivas, um momento em que as pessoas se reúnem, as diversas áreas, os diversos alunos que conhecem alunos antigos, de outras gerações, e que se encontram e desacelera-se o tempo e pensam sobre o cinema e sobre as suas perspectivas heterogéneas. Pronto, todos são convidados. O próximo encontro é o de imagem, vai ser dia 10 de março. Isto é um encontro aberto, que acontece no grande auditório da Escola Superior de Teatro e Cinema, na Amadora. Mas também existirão os filmes, que depois estarão disponibilizados, e o livro que será editado no final. Portanto, todos poderão conhecer depois com mais pormenor o projeto a partir dos seus objetos que vão ser publicados e difundidos. É isto. Não sei se alguém tem alguma questão. Está bem? Ok. Então, obrigado. Seguimos agora com a próxima apresentação, intitulada Projeto CIAC, Reflexões sobre o ensino e a prática da ciberperformance, que vai ser apresentado pela Rosimária Rocha. Este é um projeto acolhido pelo CIAC e tem como parceiros a Universidade Aberta e a Universidade da Maia. É um projeto que obteve financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, um projeto exploratório com duração de 18 meses e tem sido desenvolvido de uma maneira muito intensa, sobretudo pela Rosi. O objetivo principal deste projeto é desenvolver um modelo de ensino da ciberperformance no ensino superior. Portanto, novas perspectivas, o que é que isto pode trazer? A Rosimária é doutorada em Média Arte Digital pela Universidade de Algarve e pela Universidade Aberta, é colaboradora do CIAC e tem sido a alma, a cara e tudo mais deste projeto que temos estado a desenvolver. Precisamos, se calhar, de alguma ajuda externa. Eu não disse, mas vou dizendo, entretanto, que a coordenadora do projeto é a professora Miriam Tavares e o vice-coordenador, é o professor Pedro Alves da Veiga, da Universidade Aberta. Entretanto, acho que se calhar poderia dizer essa parte. Boa tarde a todos. Um alarme, Rosa. O microfone? Não, já provou. Okay. Qualquer coisa lá fora. Como? Ok. Está um pouquinho... Ok. Conseguem todos me ouvir agora? Ok. Boa tarde a todos. Bom, o projeto CIAC, como a Suzana já acabou de falar, ele é um projeto que iniciou em abril do ano passado, abril de 2022. Ele é um projeto que tem aqui como objetivo o desenvolvimento de um modelo pedagógico novo para o ensino da ciberperformance no ensino superior. Esse projeto ele é uma parceria, faz parte aqui de uma parceria da Universidade do Algarve com a Universidade Aberta e a Universidade da Maia. Ou seja, são investigadores das 3 universidades. Eu gostaria de falar sobre cada um deles, mas não há tempo. O projeto ele se iniciou, a ideia do projeto iniciou aqui na pandemia, quando começamos, nesse caso, a ver a questão do ensino online,
que foi aqui de forma muito intensa, e também a questão das artes performativas como geral e essa perspectiva artística online, que também foi um processo aqui que foi um pouco acelerado, né, diante da situação. Nossa questão de investigação é de que forma a criação de um modelo pedagógico para a cyberperformance pode contribuir para a prática de ensino nos estudos nos ciclos de estudos dos domínios das artes performativas, nas instituições de ensino superior, e tem aqui como objetivo gerais explorar a teoria e prática da cyberperformance a partir dos ângulos criativo, performativo, comunicacional, e desenvolver um modelo pedagógico para a inclusão da cyberperformance nos currículos do ensino superior. Então, na primeira fase do projeto, que iniciou em abril, então foi de abril até julho de 2022, nós realizamos a pesquisa bibliográfica, o desenvolvimento aqui do estado da arte, principalmente dos conceitos de cyberperformance, onde a gente partiu aqui do conceito da Ellen Jameson sobre a questão da toda a arte, né, que é feita ao vivo, em tempo real, e é transmitida através da internet e usa aqui a interação da audiência, ou seja, a audiência ela é interativa nesse processo. E nós ampliamos esse conceito da Ellen para todas as artes, todas as obras que foram feitas também, não só nos mundos virtuais, como Second Life, como Upstage, que nesse caso é uma plataforma que foi criada pela Ellen Jameson desde 2004. Então, acontecem eventos de performance de modo geral nessa plataforma, e também todo o escopo artístico que foi apresentado, transmitido através do Zoom e das plataformas virtuais. Paralelamente com isso, nós realizamos inquéritos com as instituições de ensino superior portuguesas que possuem cursos nas artes performativas. E nós fizemos aqui um mapeamento, foram 55 cursos que foram abrangidos. Desses 23 cursos participaram efetivamente desse inquérito. E nesse inquérito nós buscamos, foram 18 questões, em que, nas primeiras questões, nós traçamos aqui um mapeamento, né, do perfil desses docentes, desses coordenadores, em relação à questão das competências digitais, quais eram essas competências, o nível, se era básico, se era independente, se era avançado. E, em seguida, nós perguntamos sobre as dificuldades que foram sentidas no ensino online, e, por fim, quais estratégias e, inclusive, sugestões dentro do ensino online para o futuro. Lembrando que essas instituições são instituições que tiveram o ensino emergencial, ou seja, que são instituições que atuam no ensino presencial e que tiveram ali, durante a pandemia, não é, um ensino online ou híbrido. Na segunda fase do projeto, nós realizamos entrevistas semi-estruturadas com artistas, performers e grupos artísticos, além aqui de inquéritos também a instituições que possuem cursos na área tecnológica com algumas disciplinas de artes performativas. Nessa fase do projeto, nós percebemos aqui, digamos assim, uma outra perspectiva, porque enquanto os professores, os coordenadores de curso, dos cursos presenciais, tiveram aqui talvez um pouco mais de dificuldade em relação a essa aceitação do ensino online e todas as dificuldades tecnológicas que isso acarretou, muitos artistas e já... principalmente os performers que já trabalhavam com a arte online, com a cyberperformance, para eles foi um processo muito natural. E também nós percebemos que esse processo foi muito mais bem aceito também por artistas e grupos que já estavam a ter experiências de cyberperformance, ou seja, grupos que já estavam a preparar material, que já estavam em colaboração com artistas e performers já voltados para a questão online. E, nesses grupos, o processo ele foi menos doloroso, diferentemente de outros artistas que não se adaptaram ou que não quiseram aceitar, digamos assim, esse processo.
inclusive, em termos de entrevistas, nós tivemos muito mais dificuldade. Assim, nós pedimos e pedimos contato de mais de 20 artistas e nós tivemos 8 entrevistas efetivas. Em relação aos inquéritos dos cursos tecnológicos e dos cursos presenciais, sendo que os tecnológicos também boa parte deles eram presenciais, mas eu digo que não eram só voltados para as artes performativas tradicionais, digamos assim, houve aqui nos cursos tecnológicos uma maior gama de professores que já estavam em nível avançado em relação às competências digitais. Então, esses professores eles relatam menos dificuldade em relação aos constrangimentos tecnológicos. E a terceira fase do projeto é o desenvolvimento do modelo pedagógico para a ciberperformance. Esse modelo está ainda em construção, já temos aqui todo o escopo teórico que foi aqui muito bem desenvolvido pelo professor Bidarra e por professores e investigadores também ligados ao projeto. E a definição desse modelo pedagógico híbrido ele implica uma mudança de paradigma, uma vez que aqui torna-se necessário repensar tempo e espaço, porque, de um modo geral, estamos todos muito formatados, não é, para esse tempo, esse espaço em que estamos aqui e agora estamos todos juntos. E já no modelo híbrido de ciberperformance, podemos estar aqui nesse espaço, mas em tempos diferentes, podemos estar no mesmo tempo, mas em espaços diferentes, podemos estar totalmente em espaços e tempos diferentes. Isso, às vezes, é um pouco confuso. Vou logo acima explicar que essa tabela que a gente desenvolveu e que tem aqui como inspiração a matriz espaço-tempo do Hansen. Nesse escopo, a gente considera o espaço igual, o tempo igual, que seria o ensino presencial normal, o espaço igual e o tempo diferente, onde as pessoas estão no mesmo espaço, mas podem estar aqui em diferentes tempos, e que está muito ligado às atividades que podem ser assíncronas, o espaço igual e o tempo híbrido, que tanto pode ser síncrono como pode ser assíncrono, o espaço diferente, onde as pessoas podem estar em diversos espaços ao redor do mundo, mas o tempo igual, que são atividades síncronas, o espaço diferente e o tempo diferente, onde as pessoas podem estar em diferentes espaços, em diferentes tempos, ou seja, elas não estão síncronas, o espaço diferente, o tempo híbrido, espaço híbrido e tempo híbrido, tanto inclui as duas coisas, espaços diferentes e tempos diferentes. E aqui um tripé que tanto delinea que a ciberperformance, que é a questão do professor, que também é performer, a audiência, que pode ser o aluno, ele também se torna aqui um performer, e essa interação gera a ciberperformance, que depende de uma colaboração em rede, um espaço e tempo multireferencial, que muito está aqui inspirada naquela tabela que eu acabei de explicar muito vagamente. Interação triangular, ou seja, essa interação em que age audiência, artista e que provoca essa obra, ou seja, uma produção conjunta, a cybercriatividade, a autonomia e o diálogo. Pronto, a quarta fase do projeto já está aqui na questão da aplicação do modelo, onde a gente vai desenvolver atividades, não é, em disciplinas nas artes performativas. Pronto, como considerações finais, a pandemia ela acelerou os processos e com ela foi possível comprovar que as colaborações virtuais nas criações e produções artísticas são perfeitamente possíveis. O modelo híbrido nas artes performativas ele pode aqui desbloquear ideias frutíferas sobre colaboração e ainda permitir um maior acesso e disponibilidade tanto para os artistas como para o público. Embora a performance tradicional ela seja presencial ou ao vivo, essa reelaboração de ensaios e espetáculos através de um processo híbrido parece ter um efeito libertador para muitos artistas, estudantes e professores. Bom, muito obrigada, fico aqui à disposição. Deixamos então as questões para o final. E agora temos a última intervenção do painel pelo professor Armando Nascimento Rosa, que vem também com a professora Marta Mendes da Escola Superior de Teatro e Cinema, do polo do CIAC que temos nesta escola, e que vai apresentar-nos a comunicação, reputação e partida, típico dramatúrgico luso-britânico.
Claro. Sim, como não vai usar... Ficamos aqui. Lá está lá. Ora, muito boa tarde a todos. Eu optei, pronto, vir aqui sentar ao pé da Susana, porque queria, pronto, fazer uma apresentação em oralidade. Não trouxe nada de vos mostrar aqui no ecrã. E hoje já tivemos a oportunidade de ouvir aqui a minha colega Marta Mendes, deste nosso polo do CIAC na Escola Superior de Teatro e Cinema, com a apresentação deste projeto relacionado com o cinema e o ensino do cinema e a reflexão em torno. E eu escolhi para este nosso encontro de hoje trazer-vos aqui, partilhar convosco um projeto no qual estou, digamos assim, envolvido em termos pessoais e que reflete algumas das linhas de atuação do polo do CIAC na STC, mais ligado naturalmente neste caso às atividades de natureza teatral. E como podem ver pela síntese apresentada no programa, trata-se de um projeto que cruza aqui equipas tanto em Portugal quanto na Inglaterra, no Reino Unido. Devo dizer-vos que isto partiu sobretudo do incentivo da escritora e dramaturga e tradutora também Susana Finzi, que é uma colega sénior destas leads, que viveu vários anos em Portugal, antes e depois do 25 de Abril, e depois isto, pronto, é já relevante também para um aspecto que eu vos queria também dizer, mas o facto de ela ter vivido antes e, pronto, há alguns anos entre nós, permitiu naturalmente o domínio da língua. Isto é, portanto, ela neste momento é das poucas pessoas que se especializaram, digamos assim, em traduzir dramaturgia portuguesa em inglês, que é qualquer coisa particularmente raro, não é? É evidente, existem muitas pessoas que traduzem a literatura, portanto, de português para inglês, mas esta área de especialização, ou seja, da escrita para teatro, como ela própria, Susana Finzi, ela é propriamente também é uma dramaturga, esta consciência, esta perspectiva, não é, do texto para a cena, ganha, digamos, uma consciência acrescida. Tenho tido a felicidade de trabalhar com ela já desde 2014, quando nos cruzámos numa produção de uma estreia de uma peça dela em Portugal, feita pelos Lisbon Players em Lisboa, em que por acaso eu estava na cena enquanto cantor, não enquanto ator, que não sou ator, mas cruzei-me com a Susana Finzi nestas circunstâncias. Ou seja, na estreia portuguesa, ainda que tivesse sido feita em inglês, porque os Lisbon Players atuam em inglês. E desde aí fizemos uma parceria de criação. Ela tem feito, sobretudo, trabalho de tradução com textos meus. E agora surgiu esta hipótese, que também foi uma proposta dela, de reunir dois textos. São duas peças de teatro que são breves em si, ou seja, elas reunidas podem perfeitamente, dentro de uma perspectiva de um espetáculo convencional, ocupar uma mesma sessão, eventualmente separadas por um intervalo, e que são propostas inteiramente distintas do ponto de vista estilístico, do ponto de vista da proposta que é apresentada, e a ideia realmente é esta, ou seja, elas em Londres vão ser apresentadas no Omnibus Theatre, ambas em inglês, portanto em que a minha peça é apresentada em inglês lá, e aqui ambas em português, ou seja, a peça da Susana Finzi é apresentada em língua portuguesa. Porque esta questão deste cruzamento e a situação de ser em dois lugares? Porque ambas estas peças nos trazem, no fundo, olhares, reflexões sobre uma memória de Portugal ditatorial. Em virtude daquilo que vos dizia da Susana ter vivido aqui em Portugal e ter, inclusive, vivido o 25 de Abril aqui, ela, digamos, se atreveu, como ela costuma dizer, a escrever uma peça em que uma das personagens é o próprio Salazar.
Portanto, ela põe o Salazar a falar. Portanto, é uma inglesa a pôr o Salazar a falar. O que é engraçado. Portanto, uma inglesa de 80 anos que põe o Salazar a falar. Não é um monólogo, portanto, é uma peça particularmente irónica, em que se trata, digamos, praticamente de uma conversa entre Salazar e um confessor. Temos também a presença da governanta, que não é Maria, mas podia ser Maria, chama-se Teresa. Há digamos ali um imbróglio que a Susana inventou, que eu, aliás, até disse que ela não estava a pensar nisso, porque me lembrei que aquela série, que talvez alguns de vocês tenham notícia, e que essa série também deu origem a uma peça de teatro, que é o Alô, Alô, que volta e meia passa na RTP Memória, para os mais jovens também podem ter a oportunidade às vezes, e há um momento em que há lá um imbróglio com uma pintura que é da Lady of the Big Boobs, não é? E que os nazis querem guardar, e depois aquilo, pronto, já nunca se sabe onde é que está a cópia e onde está o original. Aqui, levantando um bocadinho o véu da peça da Susana Vinci, também é uma situação muito engraçada que ela imaginou. Ela imaginou que na sequência da cedência portuguesa de materiais, pronto, para armamento, pronto, nomeadamente o wolframio, não é? Que digamos, um enviado Hitler terá oferecido uma pintura a Salazar. Só que a pintura é uma representação de Sodoma e Gomorra. O que significa que Salazar tem tem um misto, não é, de pudor e, ou seja, não sabe como lidar com aquela imagem. Convoca o confessor, que é entendido em matérias de arte, para se ver livre da pintura para a vender. Pronto. Eu não levanto mais o véu, porque isto depois tem várias coisas pelo meio, mas para perceberem que a Susana pega, pronto, esta situação em que faz uma espécie de um diagnóstico bastante implacável da autoconsciência do ditador, pronto, do ditador solitário, e simultaneamente é uma espécie de radiografia de um modo de pensar e desse dispositivo ditatorial que começa, digamos, na própria consciência do déspota, não é? Na sua relação de amor-ódio com aquele objeto que lhe foi deixado há décadas na sua casa, e que ele esconde num compartimento onde praticamente nunca vai. Precisamente o que é que acontece precisamente com a conjunção destas peças. No caso da minha contribuição, trata-se de um texto que foi escrito em 2016, aliás, um pouco antes, mas teve uma primeira apresentação em 2016, chama-se Partida ou a Mulher Sem Medo. Partida ou a Mulher Sem Medo. Talvez vos ressoe a questão do Mulher Sem Medo, o General Sem Medo. De facto, há aqui um jogo com uma figura que precisamente fica mais subalternizada, e isso foi que me interessou trazê-la, digamos, mais à luz, que é, no fundo, a secretária e companheira que foi companheira dele no exílio do jornal Humberto Delgado, de nome Arajair Campos, uma brasileira que foi assassinada juntamente com Humberto Delgado em 1965 pela PIDE. Interessou-me trazer à cena esta figura a partir do momento em que eu li, e isso é uma obra também que está disponível para quem tiver curiosidade, está publicada nos livros do Horizonte. Arajair, não obstante ter morrido uma idade muito jovem, com 30 e poucos anos, ela deixou um livrinho de memórias chamado Uma Brasileira contra Salazar. E porquê é que ela deixou este livrinho? Porque ela, naturalmente, tinha a noção de correr imenso risco de vida e, portanto, não sabia o que é que ia ser o seu dia seguinte. Ela acompanhava Humberto Delgado no exílio, com missões, digamos, de finais imprevisíveis, como aconteceu, não é? Foram apanhados numa cilada que os levou à morte. E ela tinha deixado uma filha novinha, uma filha de 7 anos, Rosângela, no Rio de Janeiro, ao cuidado dos avós. E ela confessa, neste
livrinho que deixou e que foi publicado postumamente, quis que a filha, um dia que tivesse, digamos, idade para ter essa noção, percebesse o que é que movia a mãe. O que é que a fez deixar o Brasil, o que é que a fez estar, digamos assim, numa missão de alto risco do ponto de vista de conspiração política. E é isso, no fundo, que impressiona imenso neste texto também, que é a presciência. Ela sabe que qualquer dos seus dias pode ser o último, mas quer deixar este testemunho para a filha. E o facto desta figura de ser tão pouco, digamos, de tão pouca presença, ficou, digamos assim, uma espécie da sombra, não é? Na sombra da figura que é o protagonista, Humberto Delgado, deu muita vontade de trazê-la à cena no jogo, e aí, pronto, eu digo, como vocês veem aí na sinopse, estas duas propostas, ainda que elas tenham a ideia de se reunir numa mesma sessão, portanto, com equipas diferentes, uma equipa, como eu disse, em português, outra equipa a fazer as peças em inglês, que não só naturalmente vão contactar, mas o trabalho vai ser independente, mas esta vontade de ser o próprio jogo do teatro a produzir o que foi impossível em vida, ou seja, duas atrizes que assumem, fazem a mãe, fazem a filha, e vão, através do teatro, reuni-las. Agora, numa idade, digamos, em que as duas podem conversar de uma maneira que, na idade infantil em que Rosângela estava, era impossível. E, portanto, é o teatro, no fundo, a concretizar o que foi impossível de acontecer. Daí que estas duas propostas são muito distintas, enquanto o texto, como vos disse, o texto dramático, a ideia de teatro da peça da Susana tem muito mais a ver com este registro realista e ao mesmo tempo grande ironia no espaço doméstico de Salazar, com o seu confessor, com a sua governanta. Na minha peça da partida, há sempre um jogo do teatro consigo próprio. Aliás, eu chamo-lhe metadrama em verso livre, porque há um rapsodo, porque já não há um coro, e o rapsodo, que a personagem masculina vai fazendo todas as vozes dos personagens masculinas que vão aparecendo. Humberto Delgado, o pai da Rosângela, por aí fora. E temos duas atrizes que fazem, que assumem os papéis da Arajarir e da Rosângela. É uma peça para 5 atores, porque há depois 2 atores que são os mensageiros involuntários que aparecem a anunciar qualquer coisa posterior ao tempo da primeira fase de escrita da peça. Isto porque, sem vos maçar com detalhes, só dizer-vos que, ou recordar-vos, muitos saberão, que Humberto Delgado era aviador, e está também na origem, precisamente, da criação da TAP, da companhia que nós conhecemos hoje como TAP. E, por isso, também, o nome dele foi dado ao aeroporto, não é? E, quando eu escrevi a primeira versão da peça, isso ainda não tinha acontecido. A peça foi estreada em contexto académico, com um grupo de finalistas de teatro, do curso de teatro da licenciatura da Universidade de Évora, dirigido pelo professor Paulo Alves Pereira. E quando isto aconteceu, em 2016, havia 2 alunos que precisavam de entrar, precisávamos de mais papéis para preencher precisamente o trabalho para os alunos. E acontece que, entretanto, tinha acontecido isto. Tinha mudado o nome do aeroporto para o nome da personagem que era evocada na peça. E então eu senti que havia ali matéria para isso, daí que os mensageiros involuntários são estas 2 personagens que vêm, a certa altura, interrompem o jogo teatral que está a acontecer e querem, naturalmente, fazer valer o seu momento sérico. E depois percebem que é o que eles trazem para dizer realmente o que aconteceu já posteriormente à primeira fase. Pronto, basicamente... ou seja, a minha vontade também era de partilhar convosco qualquer coisa que vai acontecer, que a gente assim está a tentar que aconteça, reunir naturalmente cúmplices para esta apresentação, sendo que o primeiro parceiro previsto é o Museu do Aljube, que por si, pronto, é um sítio
de facto convoca esta, a memória do Estado Novo, e daí também, porque era uma prisão, não? Uma prisão para presos políticos, e daí que o nome que vamos dar a esta apresentação conjunta das duas peças tem este título também, que é um título irónico: Peças em Estado Novo. Não é? Porque tem a múltipla leitura, não é? De serem já peças usadas, não é? Porque já tem um certo tempo. A peça da Susana nunca estreou, mas já tem algum tempo, mas entretanto agora é recente, no sentido em que pela primeira vez foi traduzida em português, pelo Carlos Machado Acabado, e depois com uma revisão minha, também com colaboração com a própria Susana, porque, como vos disse, a Susana domina o português. E Peças em Estado Novo, porque de facto ambas se remetem a seu modo, um modo muito diferente, não é? Como penso que vos ter deixado assim no ar, para uma memória precisamente deste passado. E ao mesmo tempo acompanhar esta efeméride, não é, dos 50 anos do 25 de Abril, que vem para o ano. Por isso, olha, se tiverem perguntas, curiosidades, eu trouxe aqui os textos, mas não quis maçá-los com citações, porque senão de capaz tínhamos daqui, eu começava a entusiasmar-me, a ler cenas e falas de uma espécie e de outra. Obrigado. Três projetos muito interessantes, em três áreas muito várias ao CIAC, o teatro, o cinema e a ciberperformance. No entanto, se tivesse aqui a coordenadora do CIAC, já nos estava a fazer sinais de assassínio, porque estamos um bocadinho fora de tempo, portanto abrimos o debate para 3 perguntinhas. Se as tiverem, suponho que sim. Há sempre uma certa timidez no início, mas depois... Não sei se alguém... Ficaram assustados com a questão de... Ela não está aqui. Posso só estar a ver online, mas estava a brincar. Silvia. Obrigada pela apresentação. Meu nome é Silvia Viegas, faço parte do CIAC, sou arquiteta, não tenho nada a ver com estas áreas, mas fiquei curiosa se a filha da companheira do general Humberto Delgado também teria sido consultada de alguma forma, abordada, e perceber qual era a perspectiva e como é que isso pode ter sido ou não integrado no vosso trabalho. Com certeza. No fundo, essa tarefa foi-me facilitada porque na edição que existiu, portanto, deste Uma Brasileira contra Salazar, existe um testemunho escrito de umas 3 páginas da própria filha, da Rosângela. E há uma coisa, de facto, muito tocante, porque ela confessa que só a partir do momento em que ela conhece, reparem, isto ao mesmo tempo lida aqui com questões que, do ponto de vista familiar, de laços familiares, poderia ser particularmente espinhoso, não é? Porque estamos a falar de uma situação em que o Humberto Delgado tinha uma família aqui, não é? Portanto, com filhos, e vivia como outra mulher, não é? Ainda não tendo desfeito o casamento do ponto de vista legal com a mãe desses filhos. E a Rosângela vem a ser amiga da filha, da filha biológica, Iva Delgado, do Humberto Delgado aqui. E ela confessa que, depois de conhecer a Iva e terem convivido, que teve noção da dimensão, ou seja, da missão da mãe, não é? Porque estamos a imaginar, ou seja, e isto dá-nos, vamos vendo nas entrelinhas, que ela não nos está a dizer isto no testemunho, mas percebemos uma criança que aos 7 anos há tido uma pressão familiar do género, olha, pintarem um retrato negativo da mãe. Olha, tua mãe foi-se embora, foi à vida dela e tu ficaste agora aqui à nossa mercê. Pronto. E, portanto, ela vem a conquistar esse preço pela mãe na idade adulta, quando percebe tudo o que estava em jogo, não é? E a singularidade e a excepcionalidade do que era, não é? Portanto, ela reconhece aquilo que porque a mãe, aliás, como veem, eu servi muito do termo da polissemia da palavra partida. Partida no sentido de partir, não é? Porque ela parte do Brasil, mas partida porque está quebrada também, porque ela
deixa a filha, não é? E já nunca mais, e tem a noção que se calhar nunca mais a vê, não é? Portanto, aliás, esse é o princípio da peça, é ela a descolar, é o monólogo dela quando o avião descola. E por isso, esse texto da Haeussler também foi para mim muito precioso, porque eu não tinha o olhar da filha, como disse bem, não é? E essas páginas breves também me dão a perceber que ela, no fundo, também, por um lado, também se pacificou, se conciliou, tudo aquilo que se calhar tinham tido na cabeça de que a mãe a negligenciou, e ela percebeu que afinal havia outros valores também com que a mãe se bateu, não é? Que, como eu aliás digo, fazendo um bocadinho voz a isso, é difícil por vezes uma mulher e uma mãe serem a heroína política, não é? Portanto, às vezes e ali no caso da Arajaria eu acho que há este debate, e tendo em conta também o momento histórico que se vivia, não é evidente, pronto, um contexto diverso, não é? Mas isso ajudou-me bastante para este diálogo que naturalmente é inventado, não é? O diálogo de mãe e filha é inventado. Mas precisamente esse testemunho é fundamental. É fundamental. Obrigado pela pergunta. Muito obrigada. Mais alguma questão? Pronto, não é questão, é só para aproveitar e convidar-vos que no dia 29 e 30 de junho nós estaremos realizando um simpósio aqui sobre o projeto CIAC. Então, como hoje foi muito curto, muito acelerado, no simpósio vocês podem vir e aproveitar um pouco mais. Vamos ter convidados, vamos ter cyberperformance que vão acontecer, então vai ter vários momentos artísticos, então estão todos convidados. 28 e 29 de junho. Ainda tem tempo ainda para se planejarem, coloque já na agenda. Pronto, no nosso caso ainda não temos datas, mas temos o projeto de que o Teatro das Figuras nos acolhe. Pronto, vamos ver. Mas só para o ano. E o simpósio do CIAC também será aqui na Universidade de Regensburg. Mais alguma questão? Não? Passamos então ao painel seguinte. Boa tarde. Novamente. Bom dia. O painel que irá começar agora, também com 3 intervenções, será dedicado ao tema linguagens audiovisuais, produção e inovação técnica. Iremos ter, portanto, 3 oradores e começamos com o Alexandre Martins, que é doutorado em Média e Arte Digital, é investigador do CIAC, investigador também do CITEM e desenvolve grande parte do seu trabalho na área do cinema das artes digitais. Hoje vai falar sobre a impressão escrita, tipografia no discurso artístico, audiovisual e digital contemporâneo. Muito obrigado. Foi perfeito. Olá a todos, vou tentar ser breve porque já estamos atrasados, não é, Susana? A comunicação que vos trago hoje enquadra-se num projeto de doutoramento em média e arte digital sobre o uso da palavra escrita e da tipografia em sistemas videográficos e computacionais. Por um lado, descreverei sucintamente como a linguagem escrita tem sido retratada criativamente nestes ambientes. Por outro, falarei de um projeto artístico já em curso sobre a convergência entre texto, imagem e movimento. Então, a tipografia, que é a disciplina de manipulação de elementos de texto numa página, tem sido vista, em certa medida, como uma arte invisível, noção que é enfatizada pela autora aqui citada. O valor central da tipografia é cristalizar e preservar a fala. Estes argumentos seriam adequados no contexto de um romance escrito, no entanto, vão contra muitos dos princípios e correntes artísticas que surgiram a partir de finais do século XIX. Os caligramas da Apollinaire, a filosofia da nova tipografia ou a poesia concreta vêm contrapor esta noção. Estes géneros artísticos foram cruciais para libertar o texto das suas regras tradicionais e de uma grelha rígida. Para esta mudança paradigmática, seria igualmente importante o advento da imagem em movimento. Com o surgimento do cinema, o texto tornar-se-ia um elemento essencial dos filmes mudos,
usado principalmente para apoiar as imagens de expressão de sentido. Além disso, os intertítulos também revelariam algumas das primeiras formas de tipografia cinética. À esquerda vemos o filme Sunrise de Murnau, onde o cartão de título enfatiza as palavras da personagem interpretada por Margaret Livingston, que sugere à personagem de George O'Brien, com quem tem um caso extraconjugal, para se livrarem da sua mulher afogando-a. Não só a palavra afogar demora mais que as restantes a surgir, como logo de seguida o intertítulo se dissolve para mostrar a perversidade desta proposta. Acho que isto... Por outro lado, as sequências de abertura de Saul Bass para os filmes de Hitchcock trouxeram-nos os títulos animados que pretendiam estabelecer o mood do filme e não apenas transmitir as informações dos créditos. Avançando umas décadas, saltamos para outro ecossistema que aceitou a palavra escrita de formas originais. No contexto computacional, a agência criativa do público é um fator importante e levado em consideração. Estes não são só espectadores, mas também interatores e coautores da obra. Por exemplo, em Interactive Poetic Garden, palavras eram projetadas na superfície da água, dando a impressão de folhas flutuantes. Uma pessoa podia interagir com as palavras, interrompendo o seu fluxo, empurrando, puxando e manipulando a sua ordem, criando deste modo múltiplas histórias pessoais. Géneros como a poesia digital têm também fomentado a discussão em torno de conceitos relacionados com a interação entre leitor e texto. Em memória, 9 imagens a partir de imperceptíveis tornam-se palavras legíveis quando o leitor-ator as percorre com o cursor. Existe, assim, a possibilidade de navegar o poema de diferentes formas e os movimentos do utilizador têm o poder de ativar e desativar os seus elementos. Outro campo que procura alcançar novas interpretações sobre o texto é o da poesia experimental em ambientes imersivos como a realidade virtual. Em Chalkroom, são os ambientes e a narração contribuem para uma construção de imersividade. Ao entrar neste universo tipográfico imersivo, existe liberdade para o leitor-autor o decorrer, enquanto palavras se formam, modificam, caem e pairam em seu redor. Ao confluir a escrita, a arte e a realidade virtual, abre-se caminho para novas perspectivas e padrões de criação. Então, este estudo em torno de géneros, artistas e obras que exploram a tipografia audiovisual e digital servem de fundamento para a produção de diferentes artefactos que tenho vindo a produzir recentemente. É um longo percurso de experimentação que tem sido feito em torno da escrita, da imagem, do movimento e da interação usando diferentes ferramentas, estilos e técnicas. Destas experiências surgiram já 4 curtas-metragens de animação e uma obra interativa. A primeira obra que vos mostro intitula-se Como se constrói uma casa. Para esta curta, apropriei-me de uma ferramenta com um propósito bem delimitado, que é um processador de texto, para subvertê-la e transformá-la no cenário da ação. Inicialmente peguei em ilustrações das personagens para convertê-las em imagens compostas de letras. Estes desenhos textuais foram copiados para um processador de texto que se tornou o palco das diferentes cenas. Nessa página, a manipulação sistemática dos vários símbolos da imagem foi registada através de capturas de ecrã que, pouco a pouco, se transformaram em cenas dotadas de movimento e ação. O resultado foi uma obra animada, em estilo stop motion, onde texto, imagem e movimento convergem para explorar a evolução do alfabeto. Além do movimento, já tive a possibilidade de testar elementos de interação. Em primeiro lugar, comecei por realizar um clipe de vídeo em stop motion, que retratava de modo acelerado e caótico a figura dos 3 macacos sábios. Numa segunda fase, este vídeo foi transferido para o processing, onde se acrescentou uma camada de texto sobre as imagens originais. Depois de convertido o vídeo original num vídeo de texto, foi trabalhado o elemento de interação. Para isso, recorreu-se ao microfone interno do computador, usando como sensor de volume. À medida que o ruído em torno do computador ia aumentando, os caracteres iam igualmente incrementando em tamanho. Este desenho iria mais tarde resultar em Opressão, uma curta-metragem que reflete o trabalho já realizado no processing, mas sem, claro, a componente de interação. Desde o surgimento de geradores de imagem por inteligência artificial em meados de 2022, como o DALL-E, o Midjourney ou o Stable Diffusion, tenho vindo também a testar as possibilidades destas novas tecnologias e a tentar perceber novos modos de explorar o texto nestes sistemas. Depois de várias dezenas de pequenos clipes, recentemente fui capaz de produzir uma primeira curta-metragem usando esta nova linguagem.
A partir do filme Anemic Cinema, o primeiro filme dentro da tradição vanguardista a reivindicar igualdade entre texto e imagens, construir novas camadas imagéticas que estabeleceram um diálogo entre as sequências originais e as novas. Esta é uma obra que se enquadra numa estética de remix e numa tendência de metacriatividade, relacionando-se com a inteligência artificial e a aprendizagem automática. Um dos objetivos deste processo assenta na utilização dos conhecimentos e experiências adquiridas para construir novos vídeos e videoinstalações sobre o arquivo de Fernando Gonçalves Labrador. O seu espólio é composto por ensaios e livros da sua autoria na área do cinema, revistas, recortes de jornais, correspondências, bilhetes, convites, panfletos, poesia, etc. Está a ser desenvolvido neste momento um estudo em torno destes documentos. No que me diz respeito, o objetivo é apresentar ao público alguns desses materiais através de uma exposição. Para isso, usarei alguns dos seus trabalhos, como por exemplo este manuscrito de uma poesia sua, para os transformar em artefactos audiovisuais e digitais. Com estes elementos em mente, o projeto tentará responder às seguintes questões. Poderá uma experiência audiovisual digital, recorrendo à tipografia dinâmica ou interativa, criar novos significados sobre o espólio de Fernando Gonçalves Labrador? E de que modo a identidade de Fernando Gonçalves Labrador será reinterpretada através de palavras e pensamentos em movimentos? Estas questões serão exploradas daqui em diante. As teorias, obras, artistas e meios analisados irão configurar não apenas uma fonte relevante de inspiração, mas também um método para responder a estes desafios. E com isto concluo a apresentação. Muito obrigadíssimo. João Paulo Reis, por favor. Eu faço aqui uma breve apresentação. Temos também então, o João Paulo Reis, que é também investigador aqui do CIAC, onde está a enfrentar um doutoramento de sanduíche, também pedido pela Carlos, com décadas de experiência em animação de vídeo, edição de vídeo, desculpa, animação e motion graphic. Estão-me a ouvir? Eu vou fazendo projeção de voz, peço desculpa. Temos então o João Paulo Reis, investigador do CIAC e da Universidade de Sorocaba, que vai apresentar a sua comunicação sobre o tema média digitais e linguagem do audiovisual contemporâneo. Normalmente trabalha atrás das câmeras com os microfones. Acho que aqui, né? Certo. Quando quiser, pode arrancar. Obrigado. Se pode deixar. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a apresentação aqui. Então, eu estou desenvolvendo esse projeto de investigação, né, que é intitulado Média Digitais e Linguagem no Audiovisual Contemporânea, em que eu estou trabalhando a seguinte questão, né, como, com o objetivo geral, né, investigar no contexto atual como e em que medida as inovações trazidas pela tecnologia dos médias digitais contribuem para o avanço da linguagem audiovisual, tanto do ponto de vista estético quanto das formas narrativas, né? Ou seja, a motivação, assim, a premissa que me trouxe a essa pergunta,
cujo objetivo da investigação é alcançar respostas, é justamente da observação de que existem, né, dentro da tecnologia digital, dos inúmeros recursos, dispositivos e aplicações que a tecnologia digital nos trouxe e nos deixou ao alcance, existe ainda uma defasagem muito grande entre todos os recursos que a tecnologia é capaz de prover, em termos de criação e de explorar novos caminhos, e, por outro lado, a linguagem audiovisual, tendo o cinema como parâmetro principal da linguagem, da imagem em movimento, que depois se propagou para as outras mídias, né, que também utilizam imagem em movimento, mas parece que existe esse descompasso entre tudo isso que a tecnologia pode oferecer e a medida em que essas inovações, a linguagem não propriamente se apodera dessas possibilidades para avançar também. Então, assim, essa foi a premissa que eu utilizei para chegar a esse objetivo de investigação. Então, como a tecnologia digital pode oferecer caminhos e pode, para que a linguagem audiovisual se desenvolva em novas direções alinhadas com essas possibilidades, né? Os objetivos específicos, então, são elaborar um panorama histórico, né, do surgimento do cinema como meio de comunicação de massa, linguagem artística e forma narrativa, segundo a arqueologia dos média, que é o conceito, um dos conceitos principais que eu estou utilizando para investigação, né? Em seguida, identificar historicamente como artistas exploram os limites da tecnologia audiovisual para fazê-la avançar em consonância com as formas expressivas, né? O cinema, ele é uma linguagem artística, uma forma de arte, mas que surgiu primeiramente como uma tecnologia, né? Com a tecnologia para registro e reprodução da imagem em movimento, que veio a se tornar linguagem. Então, o cinema está sempre intimamente alinhado com a ideia de uma tecnologia que promove as suas formas, a exploração de suas formas artísticas. Em seguida, também ele encara as principais formas como a tecnologia digital e a cultura contemporânea interagem na difusão de imagens em movimento, articular os conceitos de rizoma de Deleuze e Guattari com o do cinema como a arqueologia dos média de Mathias Haeussler, né? Então, nessa ideia de que o cinema surgiu como uma tecnologia, essa tecnologia deu origem a uma linguagem artística, mas uma linguagem artística que está em comunicação com diversos outros fatores sociais, econômicos, e que estimulam ou inibem, por outro lado, o desenvolvimento dessa linguagem em diversos outros rumos também, né? E, por fim, né, elencar possíveis conexões, segundo o conceito de rizoma, dessas múltiplas ligações entre o que se experimenta nos dias de hoje na confluência entre audiovisual e tecnologia digital, assim como possíveis evoluções futuras, né? Então, no sentido mesmo de inventariar assim, o que está sendo feito e pesquisados nesse sentido dessa articulação entre tecnologia digital e linguagem, e possíveis caminhos que essa conjunção entre esses dois fatores podem apontar para a linguagem, né? A metodologia seria, primeiramente, uma revisão bibliográfica, evidentemente, desse referencial teórico, juntamente com uma pesquisa mesmo para o estado da arte, no sentido de fazer um levantamento do que já foi pesquisado e estudado a respeito das tecnologias digitais como forma de se promover os avanços na linguagem. Um segundo momento seria entrevistas com artistas e investigadores da área do audiovisual, que é a etapa em que a minha investigação se encontra nesse momento, justamente que motivou a minha vinda aqui para a Universidade do Algarve, para ter esse acesso a pessoas aqui pelo CIAC, principalmente, que trabalham nesses eixos, né, da investigação no nível acadêmico e também na criação artística envolvendo a linguagem do audiovisual, e nisso tentar investigar esses caminhos que a linguagem e a tecnologia estão tomando juntas, né?
Por fim, seria uma seleção e análise de obras, né, no caso, como fruto também dessas entrevistas, desse trabalho de campo, por assim dizer, elencar um corpus consistente de obras que estão apontando esses rumos para os desenvolvimentos da linguagem, né? Então, assim, o referencial teórico, como eu falei, é a arqueologia dos médias, segundo o Mathias Haeussler. Só uma breve citação aqui de como ele considera essa arqueologia, né? Considera o passado do cinema, bem como o seu futuro, integrado firmemente em outras práticas midiáticas, outras tecnologias, outros usos sociais, tendo, acima de tudo, ao longo de sua história, interagido, sido dependente, sido complementado e se percebido em competição com todas as formas de entretenimento, de buscas científicas, de aplicações práticas e de usos militares, né? Ou seja, o cinema não como numa perspectiva histórica, linear, de evoluções ou desenvolvimentos constantes, mas também nessa ideia da arqueologia, da recuperação de formas e de modelos que já foram vigentes no passado e que eventualmente são recuperados também no presente e nesse contexto atual. E, como eu falei também do rizoma, que é essa conexão, essas múltiplas conexões que esses diversos elementos se estabelecem entre si, tanto no sentido da linguagem, não como fator isolado, mas um fator que está sendo influenciado, está em conexão com outros fatores culturais, outros elementos, como também economia e a tecnologia, que estimulam os diversos desenvolvimentos, isso como base para investigar os rumos que a linguagem pode ter dentro desse contexto tecnológico também. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, desculpa. Não sei o que aconteceu. Se aperto naquele. Vou tentar ver de novo. Agora foi. Obrigado. Desculpa. Bom, então, só passando aqui rapidamente, algumas hipóteses que no levantamento inicial que eu fiz, assim, de uma observação mais geral, né, sobre os objetos possíveis objetos que poderiam incorporar esse corpus, né? A gente pensando nessa profusão de dispositivos que a gente dispõe hoje para consumir imagens em movimento, a gente consegue detectar algumas coisas, né? Primeiro, a fragmentação do olhar, da duração e dos significados, ou seja, né, a gente vive com muitos dispositivos, muitos meios de consumir imagens simultaneamente. A duração também passa a ser fragmentada, a gente pode observar isso nas dezenas de reels e vídeos do TikTok que são peças com duração muito curta, e também dos significados, né? Um dos meus entrevistados, uma das pessoas que eu entrevistei por último, que foi o Edgar Pera, né, o cineasta, ele fez uma colocação muito interessante nesse sentido, de que hoje em dia o ato que a gente tem de passar de uma foto, de um vídeo, dos stories para outro no TikTok ou no Instagram, por exemplo, remete mais ou menos à ideia do começo do cinema, no final do século XIX, começo do século XX, em que o cinema era ainda o cinema de atrações, onde o projecionista colocava lá os vídeos curtos, que não eram praticamente pouquíssimos narrativos, mas era uma programação feita de maneira aleatória. Então, hoje em dia, o Edgar comentou, hoje em dia é o algoritmo que virou nosso projecionista, né? O algoritmo que seleciona o que a gente vai ver na sequência. Então, remete novamente à história
ao conceito da arqueologia dos média, né, que é um processo altamente tecnológico para o contexto contemporâneo, mas se remete esteticamente ou ontologicamente a uma experiência já muito consagrada do cinema desde o seu princípio, né? As imagens verticais e táteis, que incorporam o gestual, né, como consequência também do que eu falei. Os ecrãs moldurados por uma interface com a qual dialogam, ou seja, né, a gente vê vídeos no YouTube, por exemplo, que tem essa consciência de que a pessoa fala, clique na descrição abaixo para ter mais informações, ou seja, a imagem passa a dialogar com o seu contexto. A gente vê também ações teatrais, imagens do cotidiano e frontalidade, que são características desses médias digitais. Também, assim, nesse sentido de que quando a gente filma, grava alguma coisa na vertical, a gente está enquadrando um tema, enquanto que na horizontal a gente cria uma cena, né? Ou seja, a cena horizontal promove a gravação na horizontal, a gente captura uma cena, um contexto, e enquanto que na vertical a gente está trabalhando com um tema, uma ação do corpo, as dancinhas do TikTok, por exemplo. Então, são visualidades diferentes que trazem efeitos diferentes de significação também. E também sobreposição de imagens e elementos gráficos, que é uma característica já que vem do cinema desde os seus primórdios, depois com a videoarte, e que perdura e que permanece nos dias atuais também. Alguns resultados preliminares do que já consegui com essas entrevistas, assim, num levantamento muito geral, num primeiro momento, já que é um processo ainda. A tecnologia digital apresenta-se com mais um recurso do qual os artistas podem dispor para se expressar, contanto que contribua com a proposta estética específica da obra, ou seja, esses avanços eles vêm como um elemento a mais que os artistas dispõem ou não para utilizar, ou seja, né, eles não vêm como uma norma ou como uma obrigatoriedade, eles vêm como mais um recurso, uma paleta de possibilidades para os artistas visuais ou audiovisuais. As obras que empregam extensivamente os recursos da tecnologia digital, né, interatividade, AR, VR, que eu não citei aqui também o caso do live cinema, no cinema ao vivo, são exploradas em produções experimentais e contextos de exibição mais específicos, ou seja, eles não vêm, essas experiências que surgem nesse sentido, não vêm para suplantar modelos tradicionais do cinema, vêm como uma possibilidade a mais de exploração do audiovisual como um todo, né? E aí, como consequência do que eu falei, o dispositivo tradicional do cinema comercial, né, produção, distribuição e exibição nas salas, né, tende a permanecer estável, assim como a linguagem e as formas narrativas, né, salvo uma ou outra exceção pontual, assim, mas o cinema tradicional ele vai continuar, apresenta-se com uma estrutura já consolidada e que vai perdurar ainda dentro desse contexto, né. Os filmes feitos para consumo móvel são afetados por imposições técnicas e comerciais. Sua utilização é grandemente padronizada pela programação do aparelho e das aplicações. É um pouco a ideia do Willem Flusser, da caixa preta, que ainda perdura também, principalmente nesse contexto em que as pessoas repetem as possibilidades que o aparelho oferece dentro de uma padronização industrial, e aí são os artistas que vão mesmo buscar uma superação desses modelos impostos pela indústria, né, que projeta esses aparelhos, né. E, nesse sentido, também, um impulso para usos mais criativos desses dispositivos pelo público prosumer, né, de produtores e também consumidores, passa por uma maior literacia dos médias, ou seja, uma educação, uma consciência maior de que existem formas expressivas a serem exploradas dentro daqueles médias, não só de repetição de padrões, mas também de exploração criativa, expressiva, estéticas diferentes dentro daqueles recursos que a tecnologia pode oferecer. Bom, falei muito rapidamente, basicamente é isso. Eu deixo aqui meus contatos, caso alguém queira se comunicar também, meus endereços aqui da UALG e do Gmail. E eu agradeço a atenção de todos aí. Obrigado. Obrigada, João Paulo. Entretanto, Ana Perfeito, por questões técnicas, não poderá participar neste momento, portanto, abro aqui o espaço para algumas questões que queiram colocar, tanto ao Alexandre
como há um João Paulo. Sugestões, ideias, propostas, dúvidas, dilemas, questões existenciais não tanto, mas pronto. Mas se alguém tiver alguma questão. Nem os alunos de Ciências da Comunicação, como é que se usa um telemóvel para filmar, a questão da frontalidade, a questão da imagem, de escrever, criar imagem, nada. É para prestar um bocadinho com eles também. Questões para o Alexandre, para o João Paulo? Eu posso dizer uma música. Bem, então, se calhar uma pergunta mais dirigida ao João Paulo, que acompanhei de mais de perto também o trabalho que tens feito. Realmente dizes que nos teus primeiros resultados há uma semelhança àquilo que foi o início do cinema, não é? A minha questão, e que acaba por ser também uma dúvida, digamos assim, ou apenas quero uma perspectiva da tua parte, será que imaginem, aquele filme, né, do comboio a passar no ecrã, que marcou sem dúvida aquelas pessoas, né, que até se assustaram e tudo mais, marcaram de certa forma a vida, assim como muitos filmes antigos, acho, na minha perspectiva pessoal, claro, marcam a vida das pessoas de certa forma. Será que estes vídeos curtos e estes TikToks e estas novas formas de transmitir informação são da mesma forma assimiladas pelas pessoas? O que é que encontraste sobre esse assunto? Se é que estás sequer a pensar nessa parte, né? De como é que nós assimilamos, ou que impacto é que tem na nossa vida nós vermos 500 vídeos de 7 segundos por dia, ou um filme que foi feito se calhar já há alguns anos e que continua a marcar a vida de alguém que veja hoje em dia, em 2023. Esta é a minha questão. Então, essa é uma questão, assim, é muito interessante, mas ao mesmo tempo muito difícil de se responder, porque é uma situação que a gente está vivendo, assim, a gente está em pleno processo também de saber qual o impacto essas imagens, esses vídeos curtos que a gente vê as dezenas em sequência no TikTok ou no Instagram, que impacto isso vai deixar no futuro, né? Alguma das coisas assim que eu vejo a respeito disso, ainda retomando essa ideia da arqueologia das mídias, da recuperação de modelos, seja do passado, que são vistos no presente. Eu me lembro, por exemplo, que no início da história do cinema, a gente tinha, né, aqueles filmes também, ainda filmes muito curtos, que não tinham uma obrigação narrativa, mas você via assim, imagens de bailarinas fazendo danças, algumas situações cômicas curtas, tudo muito assim, curto, que individualmente muitos desses filmes não trouxeram muito necessariamente a linguagem do cinema que veio a se desenvolver depois. Construíram, assim, na verdade, um documento de época de como era encarado assim o valor do próprio registro no movimento pelo movimento, não tanto assim pelo valor necessariamente estético, porque ainda não se trabalhava então com montagens, isso falando logo da virada do século XIX para o XX, né? Eu acho que em grande parte esse nosso consumo dessas dezenas de imagens do Instagram, assim, que não nos causa um impacto propriamente individual, cada uma delas, elas vão constituir no futuro um corpus que vão representar de alguma forma esse momento tecnológico em que a gente vive. Então é uma coisa que está vindo como um processo ainda, assim. Uma parte da minha busca, da minha investigação, é justamente procurar projetar cenários futuros, possíveis desenvolvimentos, e ver o que isso vai de fato sedimentar como novas formas de linguagem e novas formas de se produzir sentidos, produzir significados dentro desses meios audiovisuais contemporâneos, né? Então, assim, é uma pergunta muito importante, mas ainda a resposta ela foge um pouco, porque a gente está vivendo um processo mais ou menos próximo do que foi vivido no começo do século XX, quando existia uma profusão de imagens em movimento sendo produzidas com cinematógrafo, que era uma grande novidade técnica, mas ainda, individualmente, muitos daqueles filmes não tinham valor individual, assim como uma obra estética mesmo, mas constituíram um corpus de imagens que representaram aquele período. Eu acho que, em grande parte, a gente está vendo isso, assim, não individualmente, mas o valor que vai se constituir ainda no futuro
incerto, mas assim, de repente, como um retrato desse momento. A questão do impacto mesmo é uma coisa que ainda talvez esteja por vir, assim, quando alguma coisa, quando se começar a explorar devidamente esses recursos, assim, essa curta duração, essa sequência rápida de imagens, isso se constitui como um corpo estético mais consolidado, de forma assim que aquilo lá seja pensado na forma de produção de sentidos, que cause um impacto de fato, e não assim uma coisa tão autocontida, numa produção ali, às vezes, de pouquíssimo significado, pouquíssimo sentido por si, mas que essa frequência, essa grande produção de imagens por si, elas sejam pensadas mesmo numa produção de sentidos de uma forma mais robusta do que só peças individuais passadas em grandes sequências. Então, assim, a sua pergunta é muito importante, mas assim, isso é um processo que a gente está vivendo ainda para poder determinar, é isso ou não é, assim, o que vai ficar, a gente ainda está estudando, está vendo, assim, procurando definir rumos para isso. Espero ter respondido mais ou menos a sua pergunta. Mais alguma questão? Queiram colocar? Então fechamos aqui o painel, passamos então para o próximo. Muito obrigada, João Paulo, muito obrigada, Alexandre. Boa tarde a todos. O próximo painel vai ser um painel que nos vai permitir olhar para aquilo que são os grupos de trabalho em desenvolvimento no CIAC. Portanto, grupos de trabalho em comunicação, abordagem e perspectivas. Vamos ter também 3 intervenientes, o que significa que vamos ter também 3 grupos de trabalho que aqui serão apresentados. O primeiro, claro. O primeiro será apresentado, será o grupo de trabalho de comunicação em ciência e culturas. Portanto, um título que aqui surge é Comunicação em Ciência e Cultura, Multilinguismo e Mediações. Será apresentado pelo professor Manuel Célio Conceição, que tem um largo e extenso currículo e fantástico currículo. Eu não me ponho a ler aquilo que está escrito no livrinho que temos destas nossas jornadas, mas só acrescento que do sítio onde eu venho, da Aveiro, já conhecia o nome e por mim era sempre considerado, porque era considerado como uma personalidade da francofonia em Portugal. Portanto, é por aí. Portanto, não. Sim, faz favor. Na escola. Está a fazer uma coisa que não devia. Obrigado, boa tarde. Obrigado, António, por ter interrompido a apresentação, para dizer se não é bom ou mau, porque às vezes quando falo de nós não é necessariamente bom. Boa tarde a todos. Obrigado. Era uma brincadeira. Obrigado, boa tarde a todos. Eu sou, de facto, professor desta casa há muitos anos, já conto mais de 30, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, e integro recentemente o CIAC, há 2 anos, se não me engano, pertencia ao Centro de Investigação da Universidade de Regensburg, e mudei-me para o CIAC, enfim, para a minha casa, onde estou. Fui muito bem acolhido e estou muito bem. Aceitando o desafio que me foi proposto pela coordenadora, pela professora Miriam, criei um grupo que está a nascer, basicamente, enfim, estamos a reunir o trabalho que já tínhamos feito para criar este grupo, enfim, foi dado na última reunião da Comissão Científica do CIAC, que tem um nome muito grande, em que estamos ainda a trabalhar, pode não ser definitivo, enfim. A ideia, o que vos vou apresentar aqui hoje é o conjunto de ideias que nós temos estruturadas para este grupo de investigação, que já tem muito trabalho feito, mas agora precisa organizá-lo e estruturá-lo, digamos assim. Portanto, a ideia é abordar a comunicação de ciência, e eu
faço a distinção aqui, enfim, das preposições de e em ciência, porque não se trata apenas da ideia anglo-saxónica do science communication, que é a popularização dos resultados da investigação, mas é também a análise dos processos de comunicação no ato de produção da ciência. Portanto, não é apenas o facto de passar a ciência para a comunidade, mas é o ato da comunicação no interior da produção científica. E por isso, nestas duas coisas. Eu sou linguista de formação e de deformação, e, portanto, e por isso puxo aqui a brasa à sardinha em sentido do multilinguismo e do estudo das mediações, da mediação e de vários tipos de mediações que integram as linhas do CIAC. Portanto, a ideia com este grupo, eu tenho só 6 ou 7 slides, vou falar, parece tentar com uns 10 minutos, a ideia é agregar a comunicação de ciência em ciência na perspectiva cultural, porque a ciência não vive fora da cultura, apesar dos nossos colegas de outras áreas ditas ciências duras acharem que sobrevivem sem cultura e sem a nossa dimensão humanística do conhecimento. Eles estão muito enganados, mas, enfim, deixamos-nos ser infelizes até descobrir a luz da verdade. Portanto, não há ciência, não há comunicação, não há ciência, não há conhecimento e não há ciência sem a dimensão humana, sem linguagem, sem línguas e sem a dimensão comunicativa, porque é a comunicação que estrutura a essência da própria ciência. Eu não posso ter feito a maior descoberta científica do mundo se eu não a souber comunicar e se não a souber passar para a indústria ou não souber patentear e se não a souber explicar ao público que me financia, a quem me financia e ao público que vai ser o utilizador, não serve para rigorosamente nada. Portanto, é aí que está o cerne da questão. Portanto, a nossa ideia é estudar neste grupo, enfim, seguindo ao que já fazemos até, a representação verbal, não verbal e ou multimodal em suportes diferenciados dos saberes e dos conhecimentos. E eu aqui ponho conhecimentos científicos, embora isto seja um conceito que nós temos que discutir e sobre o qual temos que produzir reflexão. Porque o que é o conhecimento científico? Tenho uma tese em curso, que falei, enfim, há uma pessoa que vou citar daqui a pouco, há uma aluna de doutoramento a fazer uma tese sobre a terminologia da dieta mediterrânica. E a dieta mediterrânica, para quem não sabe, é um modo de viver no Mediterrâneo, que é património da humanidade, património da Unesco, património da Unesco. A dieta mediterrânica é praticada por analfabetos, enfim, muitas das pessoas são analfabetas. Acontece que têm um conhecimento científico, às vezes, muito superior ao conhecimento da academia. E, portanto, este conhecimento científico, por científico, não podemos pensar que significa ciência académica. Significa a etimologia do verbo, do latim scio, scientia, que é saber, conhecimento, aceder à informação. E é por isso que este texto científico aparece aqui desta forma. É estudar os processos e as práticas de construção, de transmissão e recepção deste conhecimento. Portanto, a comunicação de ciência tradicionalmente falada e muito propalada nos próprios centros de investigação, atualmente os centros de investigação dizem que têm comunicadores de ciência. O que é que isso quer dizer? Têm pessoas a quem se paga para saberem comunicar para os jornalistas as descobertas que fizeram nos seus centros. É uma perspectiva muito importante, mas não é só isso. É preciso perceber não só como é que isso se passa para a comunidade, mas perceber qual foi o processo de construção, da estruturação do conhecimento quando estava a fazer o invento. Quando estava a estudar a questão. E porque cada vez mais os grupos de investigação são multilingües, temos pessoas de várias origens e de várias línguas que comunicam numa suposta língua franca que ninguém domina, mas todos falam, mas depois trazem inputs, da língua franca, trazem da sua cultura e da sua língua para trazer esta mais-valia na produção de conhecimento. É disso que estamos à procura. E depois a questão da transmissão e depois a recepção, porque muitas vezes uma coisa é o que nós passamos, outra coisa é aquilo que é recebido. Então, os especialistas em comunicação que sabem isto muito melhor do que eu, há uma diferença entre aquilo, e em ensino, entre aquilo que se ensina e aquilo que se aprende. É todo um mundo. Depois estudar os métodos de investigação relativos à informação de informação e a conhecimentos de saberes científicos e a manifestações culturais com intencionalidades constitutivas e comunicativas distintas. Portanto, não é só aquilo que se passa, não é só aquilo que se investiga, não é só a informação, como é que isso se investiga e como é que isso é o reflexo de intencionalidades culturais específicas. Porque a comunicação em ciência ou de ciência do saber muitas vezes decorre de condicionantes contextuais, intencionais, e elas próprias são constitutivas do ato comunicativo em si. Peço desculpa, há ali uma falha, uma palavra que faltou, mas aquilo não está compreensível. E tudo isto tem suportes variados e, sobretudo, tendo em vista públicos diferenciados. Por exemplo, nós hoje trabalhamos, já vamos dizer-vos à frente, trabalhamos muito com os doutorandos na ótica de serem capazes de comunicar aquilo que estão a fazer. E, recentemente, na minha má fama que me precede, eu tenho feito, pensando neste assunto,
nos júris de doutoramento em que tenho estado, costumo fazer uma pergunta às pessoas que desarma completamente. Digo já agora, porque assim os próximos já não volto a fazer. Que é, há teses, e faço isto só quando as teses são mesmo muito boas, e eu pergunto, imagino que eu sou a pessoa que está no bar da faculdade e que vai servir um café antes de vir defender a tese e pergunto, a sua tese é sobre o quê? Explique-me. E é a pergunta que é mais complicada de todas. Porque se eu perguntar a uma pessoa, explique-me a sua tese no seu discurso, vai-me contar a tese toda e é fácil. Mas se eu lhe disser, olha, mas eu trabalho no café, tenho 9º ano, não percebo nada de média arte digital, a sua tese é sobre o quê, concretamente? Explique-me para eu perceber. E aqui há mecanismos comunicativos, linguísticos, expressivos, semióticos específicos para esta comunicação. É isso também que nós pretendemos abordar enquanto objeto de investigação. Estas temáticas são abordadas em função de contextos e diversidades diferentes, portanto, a diversidade é aqui uma palavra permanente, dando particular relevo àquilo em que nós sabemos um bocadinho mais. Há outras perspectivas, mas eu não sei elas, portanto, o multilinguismo, a interculturalidade e as necessidades de mediação. Mediação é uma espécie de palavra vaga, ultimamente muito na moda, mas é tudo que permite que a comunicação se estabeleça tentando dirimir hierarquias, tentando eliminar hierarquias de forma a que haja uma mediação e uma capacidade de passagem de informação. O exemplo que nós damos em linguística para o meu exemplo de mediação é a tradução, ou a interpretação, que é a primeira mediação. Mas há outros tipos de mediação. O que a minha colega vai falar a seguir, porque ela vai mostrar a seguir, é um outro exemplo de mediação, que é a transposição do texto literário para a rota turística, por exemplo, é um recurso de mediação. Com outra perspectiva, de outra forma. E, portanto, isto são aquilo que ela vai mostrar que são. Ela é de outro grupo, como olhei para ela, lembrei-me de dizer isto. Os roteiros turísticos a partir de roteiros literários são elementos de mediação a partir de uma estruturação socio-histórica da literatura. E, portanto, a mediação cabe tudo cá dentro e, às vezes, precisa ter cuidado, porque depois uma pessoa afunda-se quando o oceano é grande. Portanto, o que é que nós já estamos a fazer? Estudar representações semióticas, como dizia, artísticas e ou interativas de ciência e das culturas, perceber qual é a questão do multilinguismo em ciência e culturas e a justiça epistémica, cada vez isto é mais relevante, porque já não está a cair, eu creio que estamos a levantar-nos, de uma ideia que só é ciência se for feita em inglês, só é excelente se for em inglês, se não for, não serve de nada. Aliás, esta jornada de hoje, como se vê, é do piorio, isto é mau, isto é inútil, porque quase ninguém falou inglês. Esta é a ideia que muita gente tem, quando nós somos capazes de nos expressarmos de forma digna e com um grande nível científico e intelectual na nossa própria língua e, portanto, isto é muito relevante. E, em particular, o facto de nós acedermos a fontes de informação em diferentes línguas é um recurso mais relevante e mais importante para a construção da nossa ciência e do nosso conhecimento. Isto portanto, por isso falamos de justiça epistémica. Claro que isto tem a ver com a literacia científica e a mediação, que já não vou aqui desenvolver. Nós trabalhamos muito a partir como eu dizia, de formação e a formação linguística e de terminologia, a partir de terminologias técnicas e científicas, estudando a variação, que é uma questão muito relevante, por exemplo, do português de Portugal e do português do Brasil, mas as variações dialectais, tudo isto tem implicações, porque quando se faz ciência, não se faz ciência numa língua padrão que está acima do ser humano. Faz-se ciência com a língua, com o dialeto, com a forma como nós falamos. Está relacionado com as políticas de língua e de comunicação, que é uma outra área que nós trabalhamos. Do ponto de vista muito concreto, faz-se, por exemplo, a análise de discursos e a reformulação discursiva para a construção do conhecimento, que tem estas variantes que aqui estão, e há uma dimensão em que nós estamos também a atuar por sermos docentes de um departamento de artes e humanidades em que estão as línguas, que é a implicação que isto tem no ensino e aprendizagem de língua e, em particular, dos recursos comunicativos. Porque ensinar línguas no ensino superior não é ensinar línguas numa academia de línguas ou numa escola de línguas. É ensinar línguas para efeitos de construção de conhecimento científico e é ensinar línguas para efeitos de comunicação de ciência produzida na universidade. O inglês que se ensina numa licenciatura não pode ser o inglês língua franca, apesar de se achar que esse é o que faz falta. Mas esse não serve para nada, porque isso ensina-se em qualquer escola de línguas. Uma universidade não é uma escola de línguas. Uma universidade é um processo de construção de conhecimento científico, cultural, a partir da própria língua, que não é só um código, é também a expressão de uma essência, uma identidade, etc. Portanto, é disto que nós nos ocupamos e trabalhamos isto já há algum tempo. Portanto, só para ter uma ideia, isto são os projetos que nós temos. Isto está tudo na página do CIAC, ou se não está, vai estar, porque está tudo trabalhado. Portanto, isto são os projetos em que nós estamos envolvidos neste momento, são todos projetos de financiamento internacional. Não temos nenhum projeto neste momento nacional. Um deles tem a ver com o estudo da competência, uma abordagem à competência multilingue no ensino superior, em particular um estudo feito com docentes, portanto, o APACHA, estamos a trabalhar apenas com docentes do ensino superior e a forma como gerem a sua competência multilingue na formação, no ensino e na investigação, temos centros de investigação, e no âmbito deste projeto, enfim, no âmbito deste projeto, fizemos uma tese de doutoramento definida há 2 anos,
O ano passado teve o prémio de melhor tese de investigação na área de diversidade linguística na Europa, portanto, que nos apraz muito salientar, da Elisa Caruso. Depois, um outro projeto que tem a ver com o TICONTES, que vai acabar agora, em abril. Andámos a estudar durante 3 anos que tipo de inglês, afinal, se ensina no ensino superior na Europa. Que inglês é esse? Porque fala-se que toda a gente fala inglês, toda a gente ensina inglês. Que inglês é esse? Os resultados são muito interessantes. A começar por Portugal. Nós fizemos um estudo em todas as universidades, portanto, fizemos um inquérito em todas as instituições de ensino superior portuguesas. Públicas, privadas, universitárias, politécnicas, religiosas, militares, concordatárias, todas. Portanto, falámos com todos os departamentos de inglês de todas as instituições portuguesas. E temos dados muito interessantes para perceber que, muitas vezes, em mais de 50% dos casos, quem ensina inglês não tem formação de inglês. São pessoas de outras coisas, que ensinam inglês e que acham que estão a fazer um excelente trabalho em inglês. Este é um exemplo de trabalho, enfim, os dados estão por aí. No projeto ICFAL, trabalhamos com as universidades marroquinas para perceber de que forma é necessária a competência comunicativa e linguística na formação em alternância no ensino superior equivalente aos TESPs das universidades marroquinas, em 14 universidades marroquinas, como é que tipo de conhecimento comunicativo e linguístico é preciso que estes futuros técnicos tenham quando chegam ao mercado de trabalho. É coordenado pela Universidade de Assam I de Setat, mas vamos ter cá em maio uma outra reunião com as 14 universidades marroquinas. Estamos envolvidos num trabalho que tem a ver com um trabalho financiado pelo Ministério do Mar, Economia do Mar, que se chama Blue Route, nas ações com o Liechtenstein, Noruega, mas não sei o que, enfim, que tem a ver com os oceanos, portanto, o mundo azul, como é que se chama? Investigação azul, com os oceanos, para promover a comunicação de ciência no âmbito das ciências do mar na América do Sul e na África lusófona, portanto, como formar técnicos altamente especializados em ciências do mar, de forma a que a sua competência técnica e científica seja possível de ser transposta para o mercado de trabalho, para o local onde vão trabalhar, em Angola, no Brasil, enfim, ou em zonas em que, em princípio, os utilizadores principais não falam inglês, e às vezes nem português. E, por fim, no âmbito da Universidade dos Mares, que a Universidade do Algarve faz parte muito recentemente, nós somos os coordenadores da tarefa, que é assim que diz, da task da tarefa, que tem a ver com a comunicação de ciência. Portanto, foi-nos atribuída a nós, enfim, neste caso a mim, mas enfim, com que eu trabalho, a coordenação da comunicação de ciência nas 9 universidades que fazem parte das ciências da Universidade dos Mares e, portanto, creio que muito trabalho se aproxima. Submetemos recentemente, na semana passada, um novo projeto para financiamento ao Conselho Europeu de Investigação, está ali entre paredes, vamos cruzar os dedos e fazer tudo o que nos for possível, ver se eles nos financiam. A ideia é perceber, acabar com a dicotomia entre soft skills e hard skills, mas criámos um modelo teórico específico que se chama Power Skills, de forma a que potenciar os mestres na área das ciências, enfim, mestres doutores, portanto, a formação avançada, entre 4 áreas diferentes, distinguir o que é que são as power skills, enfim, as competências que lhes dão poder para ter interação no mercado de trabalho a seguir e não haver a dicotomia das duas culturas, enfim, como alguém já falava há muito tempo. Como todos os centros de investigação todos os grupos de investigação têm, esta formação, tudo isto transpõe na formação avançada que prevemos para o próximo ano. Portanto, temos um curso de comunicação de ciência que já funcionou o ano passado. Este ano não foi, mas quando vai voltar a funcionar, um curso transversal oferecido a todos os doutoramentos que têm créditos optativos na Universidade do Algarve, portanto, no âmbito do Colégio da Universidade do Algarve. Temos a partir de julho, não me lembro, abre um curso que já preparámos em linha para os doutoramentos no âmbito do projeto Blue Route, portanto, todos os doutoramentos na área das ciências do mar, de Portugal, de Angola, enfim, todos que fazem parte daquele consórcio. Não são todos destes países, claro, daquele consórcio. E no próximo ano voltaremos a entrar no doutoramento em média arte digital, enfim, este ano eu sou de sabática. Portanto, este ano não temos atividade no DEMAD, mas no próximo ano, o ano passado tinha um módulo que era comunicação e humanidades digitais, partilhado pela doutora Sandra Boto, que ela este ano continuou, portanto ela vai continuar, e eu propus à direção do curso, foi aceito, um novo módulo opcional. O nome está ainda por afinar quando a nossa chefe regressar a terras do Oriente, porque eu quero acertar isto com ela, mas que será qualquer coisa como comunicação, ciência e arte, para estudar estas questões na dimensão no contexto do DEMAD. Portanto, é um daqueles módulos opcionais do primeiro semestre da variante de comunicação e artes. Nós trabalhamos, já sei que já estou a falar demais, mas eu vou já terminar, trabalhamos em rede nestas instituições europeias e mundiais, portanto, o Conselho Europeu das Línguas, a Coalição Europeia para a Nova Investigação da Ciência, o CIAC,
é a entidade subscritora, a primeira entidade subscritora nacional, a segunda foi a FCT, portanto nós chegámos antes, da Coalition for Assessment of Research, Coalition Assessment of Research, já não lembro o que é. Portanto, agora pode ir à procura. No âmbito do IPQ, na Comunicação Técnica 37, enfim, e por ali abaixo, não vou ler porque não pouco muito tempo, são instituições com as quais temos linhas de contacto por diferentes formas, ou de projetos em curso, ou de avaliações, enfim, que permitem estruturar, dar fundamentação àquilo que estamos a fazer. Estamos a fazer quem somos. Portanto, somos estes, pouquinhos ainda, estamos à procura de mais gente. Eu coordeno, os meus colegas Neuza Costa e Pedro Sousa. Depois temos duas doutorandas, a Fátima Noronha, que está a acabar o doutoramento este ano, mediterrânica, e a Shaimai Arrak, que não sabe que o nome dela está aqui, porque ela é doutoranda em tutela vinda de Marrocos, chegou ontem, e vai trabalhar num destes aspectos, já está no primeiro semestre. E depois temos neste momento 4 pessoas em mestrado, a fazer mestrados relacionados com esta área, quer da dimensão da mediação, quer da dimensão comunicativa. Por exemplo, a Vanessa Nunes está a fazer vai fazer o trabalho de análise contrastiva entre português de Portugal e português do Brasil, a partir de um domínio científico específico. Enfim, e é isto. Obrigado. Passamos de imediato à apresentação de outro grupo de trabalho, Ciências da Comunicação, investigar, produzir e debater conteúdos mediáticos, o projeto PROPS, no âmbito do grupo de trabalho em Ciências da Comunicação. Irá apresentar a colega Ana Filipa Martins, que não só é docente de Ciências da Comunicação, como sobretudo tem feito uma ligação, faz assim um pouco a esta passagem da Península Ibérica, e, portanto, a sua passagem por extensões do Algarve, como, por exemplo, Sevilha e o Elva, Cádiz, Málaga, estão presentes. Boa tarde. Tenho aqui um PowerPoint, por favor. Eu vou fazer uma apresentação mais curta, até porque a Ana Perfeito já pode fazer a sua apresentação, não é? E então, no final deste painel, retomamos a sua apresentação. Então, não vou ocupar muito tempo. Vou tentar, não derrapar. É isto, uma coisa interessante. Obrigada. Peço desculpa. Olha que linda. Tenho aqui uma cábula para não me perder, Ora, boa tarde, muito obrigada. O grupo de trabalho em Ciências da Comunicação do CIAC deixa-me lá ver se eu me ajeito aqui com a apresentação, para ir avançando, visa o desenvolvimento da investigação numa perspectiva mais fundamental, mais aplicada, mais aplicada nos domínios que compõem as ciências da comunicação, nomeadamente em 4 linhas de pesquisa. Os média, a informação e o jornalismo, uma linha identificada na área da investigação sobre os média informativos, a comunicação estratégica, as relações públicas, o marketing, também a criação mediática e os contextos de produção e recepção dos média, dos produtos mediáticos, e depois uma outra linha média, a relação dos média com a língua, com as questões da língua e da cultura também. O objetivo, portanto, é congregar e articular a investigação, o trabalho desenvolvido por investigadores que integram este grupo, que são também colaboradores noutros grupos de investigação do CIAC e que estão muito associados aos diversos, desenvolvem a sua atividade letiva nos diversos ciclos de estudos, quer da Universidade do Algarve, a licenciatura em Ciências da Comunicação, o mestrado em Comunicação e Média Digitais, que lançámos este ano, o doutoramento em Média Arte Digital, quer, por exemplo, temos colaboradores que recentemente integraram este grupo de trabalho em Ciências da Comunicação do Instituto Superior da Maia, com investigação na área das relações públicas especificamente. Portanto, temos atualmente no nosso grupo a participação de 14 investigadores, entre integrados e colaboradores do CIAC em Portugal, e também 4 investigadores que desenvolvem a sua atividade de docência e de investigação no Brasil.
Então, como eu dizia, o objetivo é congregar este trabalho que temos vindo a desenvolver e estas linhas de investigação têm alguns pontos de confluência. No fundo, nós debruçamos-nos sobre as transformações no campo da comunicação e dos média, também nos focamos na exploração de recursos tecnológicos, temos também a componente da experimentação, com base e sempre pensando em novas concepções mediáticas, e temos um eixo que eu creio que é uma linha comum de todos os investigadores que participam neste grupo de trabalho, que é a questão da literacia mediática, a questão da literacia mediática e da informação. Portanto, estamos envolvidos em diversos projetos, temos estado envolvidos em diversos projetos, por exemplo, o Play Your Role, um projeto europeu da Comissão, com financiamento da Comissão Europeia, sobre discurso de ódio nas comunidades de videojogos, jogos online. Também um outro projeto em que estivemos envolvidos, a Academia da Leitura do Mundo, Jornalismo, a Comunicação e Eu, que é um projeto com financiamento Gulbenkian das Academias do Conhecimento. E estamos também envolvidos, participamos, alguns de nós participam diretamente em redes como a AlphaMed, a Rede Interuniversitária Euro-Americana de Investigação sobre Competências Mediáticas para a Cidadania, ou a rede, e eu vou olhando para cada um dos meus colegas, porque integram o grupo comigo, não é? Portanto, vou olhando para cada um dos participantes, a Rede Nacional de Institutos Culturais, que vai ter agora o congresso que vamos acolher na Universidade do Algarve. A outra componente da minha apresentação vem na linha daquilo que é o que nos une no grupo de trabalho em Ciências da Comunicação, é precisamente o projeto PROPS, Narrativas Interativas Propõem Discurso Pluralista, desculpem-me, tropecei aqui nas vogais e nas consonantes. Esqueçam. É um projeto de FCT, 18 meses, avance logo um projeto FCT exploratório, está aprovado com investigação para 18 meses, vai iniciar agora em março e propõe, está precisamente neste cruzamento que o grupo de trabalho, de certa forma, preconiza, que é o cruzamento entre, por um lado, os estudos sobre os média, a questão da educação também, da educação prós-média e, por outro lado, a produção de artefactos mediáticos, analógicos e digitais. No fundo, este projeto PROPS propõe uma abordagem ao discurso de ódio, que é algo que já temos vindo a trabalhar enquanto grupo e que tem envolvido particularmente alguns investigadores. A Susana não está cá agora, mas tem desenvolvido bastante investigação nesta área. O projeto é dirigido pelo Bruno Silva. E, portanto, propõe esta abordagem ao discurso de ódio através, precisamente, do desenvolvimento de narrativas interativas, digitais e analógicas, que possam, de certa forma, atrair, por um lado, engajar também, motivar educadores, incluir educadores, formadores e, sobretudo, os jovens e as crianças, de forma a que eles possam desenvolver uma atitude ativa, participativa, ativa, consciente, na contenção do discurso de ódio online, que é, no fundo, uma realidade que acontece. Nós temos notado essa realidade, temos identificado essa realidade, a investigação que vem de trás permitiu-nos avançar com dados seguros em relação a esta realidade, sem paternalismos, sem qualquer tipo de discurso preconceituoso em relação àquilo que é a utilização, que são as competências, as enormes competências técnicas, digitais que os jovens têm, mas depois há um trabalho a fazer, a desenvolver, no sentido de os consciencializar para o facto de determinados comportamentos que adotamos online, e repito, sem paternalismos, acabam por ter as suas consequências nas interações, inclusivamente nas suas interações com os outros e na sua formação de identidade fora, não é? Offline, não é? Também.
E pronto, o objetivo deste, eu diria que este projeto tem 2 âmbitos essenciais. Enfim, a dimensão de investigação propriamente dita, não é? Nós temos este trabalho de reforçar, fortalecer o estado da arte, a revisão de literatura, aquilo que se conhece sobre o discurso de ódio online, que é uma questão que está na ordem do dia, que a nível nacional, internacional, está a ser incluído na política, não é? Na tomada, na política de diversas instituições. E, portanto, por um lado, compreender, fazer esse estado da arte, atualizar esse estado da arte. Por outro lado, conhecer melhor a perspectiva dos jovens, reforçar esta perspectiva, ouvir a sua voz. E, portanto, aqui temos uma combinação de investigação mais quantitativa, mais qualitativa, porque pretendemos mesmo ouvir a voz destes jovens e não ser os tais... ter um olhar que não os inclua em relação a estas questões. E depois a outra dimensão que é importante e que novamente regresso ao fundamento do nosso grupo, que é a análise dos média, a discussão dos média, a reflexão sobre os média, mas também a produção mediática, a experimentação. E, portanto, este projeto tem esta componente muito importante, prevê a preparação, a construção de itinerários pedagógicos, 2 filmes interativos e 2 videojogos, cujo objetivo é precisamente promover narrativas alternativas, formas alternativas que contenham, que ajudem a conter, porque tudo as palavras, ainda há pouco o professor Célio falava sobre, enfim, a língua, a palavra, é de extrema importância, o vocabulário que nós utilizamos, e temos que inverter por aí. E, portanto, o objetivo deste projeto é construir narrativas que constituam uma alternativa a este discurso, que é um discurso que está instalado, de certa forma, e muitos de nós não temos noção, não temos consciência. Numa das reuniões sobre este projeto, na primeira reunião, uma das primeiras que tivemos com os colaboradores mais próximos aqui, de que vão trabalhar aqui no projeto, um dos casos abordados foi o desporto, não é? O desporto em que o discurso de ódio impera, é a regra da relação, das interações que se estabelecem, e é muito difícil contê-lo, porque às tantas é como uma língua instalada, não é? Os palavrões, os insultos, fazem parte daquela cultura e, portanto, há que reverter tentar pelo menos reverter essa tendência que, de certa forma, também está instalada nos jogos online, de forma menos consciente e, por vezes, bastante consciente e muito perniciosa e muito perigosa. Nós sabemos que há movimentos extremistas instalados nas comunidades de jogos que as utilizam como plataformas de captação. E, portanto, temos um lado bastante jovem, inconsciente, enfim, que podemos... Inconsciente, dizemos nós, porque é preciso sempre tentar escapar a esse paternalismo, mas depois há um lado muito estruturado e muito... e lá está, pernicioso. Pronto, cheguei ao fim da minha apresentação com os atropelos para meio, com as consoantes e com as vogais, mas enfim. Ora bem, e agora, o próximo tempo, vamos todos de férias, não é? Vamos todos de férias, porque o grupo de trabalho que temos aqui chama-se Literatura e Turismo, não é? Bom, vai ser apresentado pelo professor Silva Quinteiro, que, entre outras coisas, eu não posso deixar de destacar aqui a rota da literatura do Algarve, como um processo que me parece particularmente relevante. E, portanto, o nome desta apresentação será do percurso de investigação e literatura e turismo em Portugal, o papel do LIT e TUR. Espera, desde que eu não caia, o rato é que está um bocadinho... Se responder-me outra pergunta. Não, está aqui. O rato não está na relação. Está bem. Partilhamos outra. E agora? Basta passar aqui. Boa tarde. Bem,
Eu tenho um título um bocadinho pomposo a esta apresentação, que é apenas uma apresentação de um dos grupos do CIAC, mas eu chamei-lhe o percurso de investigação em literatura e turismo em Portugal, o papel do Lititur, que é o nome deste grupo, porque, como eu penso que poderão perceber durante a minha apresentação, a investigação em literatura e turismo em Portugal está praticamente colada ao surgimento e ao papel do Lititur, e eu podia ser aqui um bocadinho mais modesta, mas não vou ser, porque acho que não há razão para isso, e não estou sozinha, portanto posso falar pelos restantes colegas. E não estamos de férias, era bom que o Lititur fosse em férias e fosse turismo. Ora bem, de uma forma muito rápida, dizer que vou falar dos objetivos deste grupo, do nosso percurso, das linhas de investigação, não sei se linhas é aqui o termo certo, já lá vamos, a equipa, as atividades que realizámos recentemente, publicações mais recentes e algumas atividades previstas. Bem, o Lititur é um grupo que foi fundado. O Lititur, no fundo, nasce das minhas angústias. Eu sou uma professora de línguas com um amor pela literatura comparada numa escola de turismo. Estão a ver? Portanto, isto, em algum momento, havia de provocar aqui um distúrbio qualquer e surgiu o Lititur. E qual é o objetivo do Lititur? Os primeiros objetivos eram, obviamente, promover esta investigação centrada nas formas de interseção entre literatura e turismo, também afirmar a literatura e turismo como uma disciplina. Mais recentemente, fomos um bocadinho mais ousados e pensámos, nós temos que ser o grupo de referência na investigação em literatura e turismo, queremos ser o centro e queremos aglutinar, de alguma forma, a investigação que é feita em Portugal e no estrangeiro. Este grupo não nasceu aqui, nasceu no CIAC, no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras, em 2012. Eu tinha começado a investigação nesta área em 2006 e em 2012 achei que estavam reunidas as condições para fundar este grupo. Em 2020, por influência do Manuel Célio, mudei-me de armas e bagagens em muito boa hora para o... Não, nada fantástico, o SEC, mas foi excelente a mudança para o CIAC, fomos muito bem acolhidos e não vim sozinha, trouxe o grupo todo atrás e ainda ajudei mais alguns colaboradores. E, portanto, agora que está explicado, a dizer que quando em 2012 foi criado este grupo, não havia praticamente investigação nesta área e por muito que eu pesquisasse, encontrava meia dúzia de trabalhos dispersos assim pelo mundo inteiro. Eu podia trazer os livrinhos todos que havia sobre o assunto na minha carteira hoje e ainda sobrava muito espaço. Portanto, havia, da minha parte, a necessidade de perceber o que é que se faz no resto do mundo. Há mais alguém a pensar nisto? Há mais alguém a trabalhar? Para onde é que podemos ir? E esta primeira conferência, eu fui buscá-la ontem, pensei, não, eu tenho que ir buscar, porque foi uma forma que eu encontrei de vamos lançar uma call e vamos ver o que é que parece. E a conclusão é que nós chegámos à conclusão do que o que havia era dúvidas. E tivemos 300 e tal propostas de comunicação. Selecionámos 60 e qualquer coisa. As dúvidas eram todas o mesmo. Qual pode ser o corpus da literatura e turismo? Que metodologias é que nós podemos utilizar? Qual é a diferença entre um turista e um viajante? O que é um turista literário? Depois, muitas pessoas achavam que literatura e turismo é literatura de viagens. Se não é, qual é a diferença? O que é que nós podemos trazer? Ficámos com uma série de dúvidas, uma série de questões, em termos até conceptuais e metodológicas, principalmente em mãos. E eu posso-vos dizer que do grupo de pessoas que fez a apresentação, que trouxeram apresentações a esta primeira conferência em 2012, nós, talvez 95% continuam a trabalhar connosco. Portanto, juntaram-se a este grupo e não sendo membros oficiais do Lititur, alguns, outros até são, tem sido um trabalho permanente. E então, aquilo que se passou, depois de percebermos as dúvidas e que as dúvidas eram comuns, criámos, eu chamo aqui 3 linhas de investigação, mas se calhar são mais 3 eixos de ataque, não é? Como é que nós vamos atacar estas dúvidas todas e tentar esclarecer? O nosso trabalho, que é uma coisa que tem sido muito um trabalho, ao contrário dos outros grupos que trabalham sobre uma base que já existe, trabalham em áreas que já existem e agora vão desenvolver estudos, nós criámos tudo de raiz. E tem sido criámos e estamos a criar, continuamos a trabalhar muito na definição dos conceitos e das metodologias, e daí termos uma linha de trabalho que tem a ver com esta definição dos conceitos e das metodologias.
Temos uma ou outra que tem mais a ver, porque nós depois somos de muitas áreas diferentes, uma que é mais focada na representação do turismo na literatura, os turistas, a própria história do turismo, como está representada na literatura, a representação das práticas turísticas. E temos uma última linha, que é a do turismo literário, que tem a ver com um estudo, por um lado, daquilo que existe em termos de turismo literário, que produtos é que existem, que experiências é que existem, o que é que está acessível, mas este nosso trabalho todo de investigação acabou por ter como consequência qualquer coisa que nós nunca pensámos, que foi sermos nós a produzir produtos de turismo literário. Não era essa a nossa intenção inicialmente, tenho que dizer, mas um bocadinho... se nós andamos a dizer que isto é possível, que isto existe, que é uma boa ideia, então vamos pôr em prática e vamos mostrar que isto é possível. E já vão perceber o que é que deu. A equipa, neste momento, ainda não está bem arrumado, mas somos estes outros. As três, eu e a Maria José Marques e a Didiana, somos os 3 membros integrados. Os outros colegas são todos colaboradores. Só há 2 pessoas que não são ainda doutoradas, que ainda estão a concluir o doutoramento, o resto somos todos doutorados. Isto seria a felicidade ali do grupo de multilinguismo, porque nós fazemos questão de fazer as nossas reuniões todas a falar cada um a sua língua, à exceção da colega albanesa, que obviamente seria mais complicado. Mas isto é uma grande mistura de portugueses, brasileiros, e depois da Espanha, uns são galegos, outros vêm de Valência, outros vêm de Barcelona, e é uma misturada em cada um fala a sua língua e nos entendemos muito bem e, de um modo geral, trabalhamos sempre em articulação e com projetos. Os colegas de fora trabalham cá nos nossos projetos e nós vamos integrando também os projetos deles, mesmo quando oficialmente não é possível registar, mas nós participamos e tem sido uma colaboração bastante agradável. Nos últimos 2 anos, portanto, eu só coloquei aqui as atividades de 21-22, nós fizemos alguns seminários, destacaria aqui as 2 grandes conferências internacionais sobre literatura, turismo e paisagens aquáticas e a de literatura, turismo e cidades, mas fizemos outros simpósios e seminários que fomos realizando ao longo destes 2 anos. Aqui está a questão da produção de produtos de turismo literário. Não sei se já ouviram falar da Rota Literária do Algarve, eu gostava que tivessem ouvido. A Rota Literária do Algarve foi um projeto que nasceu dentro do Lititur, depois por uma questão, porque o OPP, nós fomos um projeto vencedor do Orçamento Participativo de Portugal, foi assim que tivemos financiamento para realizar, e aí há uma questão de autoria que tem que sair portanto, temos que passar para o Estado. E é por isso que, neste momento, nós não podemos dizer que a Rota é um projeto ligado ao projeto do Lititur e do CIAC. Mas, na verdade, o projeto foi concebido dentro do Lititur, todo ele, e há muita mão de obra, é daqui que sai, não é? Portanto, a coordenação científica é assegurada por mim e por um outro colega que não pertence ao CIAC, e a tradução, nós temos 16 itinerários literários espalhados pelo Algarve, em 4 línguas, e só o trabalho de tradução, que foi uma coisa medonha. Temos aqui a Olívia, que foi uma das tradutoras. Leiam as traduções espanholas. Eu às vezes dizia que há poetas que soam melhor em espanhol depois traduzidos pela Olívia e pela Maria do que soam em português. Fica fabuloso. E a Maria José Marques também fez imensas traduções, a Kate. Portanto, há aqui um grupo grande de colegas que esteve envolvido e finalmente lançámos a nossa rota. E todos podem experimentar, porque se forem à página, temos as brochuras e a ideia é que se possam realizar os passeios autonomamente. Qualquer pessoa com a brochura na mão pode fazer o passeio sozinha, que tem a informação toda, não precisa de ajuda nenhuma. Também colaborámos na construção da Rota Literária José Saramago, que é uma iniciativa da Direção Regional da Cultura, e aqui a nossa participação é mais pequenina, eu não pus aqui porque está a iniciar, mas estamos a colaborar na criação de uma rota com 10 itinerários na Catalunha. Em termos de publicações, também aqui as mais recentes, do último ano, e são assim muito diversificadas. Os Hotéis Literários de Portugal é uma publicação é essencialmente de divulgação, apesar de ter rigor, com o rigor de uma publicação científica, mas aqui quisemos mesmo fazer a divulgação e dar a conhecer a um público mais extenso o que é um hotel literário, quais são os principais hotéis literários de Portugal. Tem colaboração, eu coordenei, mas tem colaboração de 5 membros, mais 5 membros, portanto somos 6 do Lititur.
Há aqui uma edição das obras do José Dias Sanches, que é um escritor de São Brás de Alportel, estava completamente esquecido, portanto, estamos a falar de obras que foram publicadas pela primeira vez há 100 anos, e nós agora recuperamos, editámos os 4 primeiros volumes e vamos pelo menos mais 2 este ano e talvez um outro, provavelmente. Ele viveu até aos 30 anos, mas eu não sei como é que o senhor escrevia tanto, porque nós não acaba, quer dizer, nós continuamos a encontrar. Porquê o José Dias Sanches aqui? Porque tudo isto começou com a descoberta de algumas conferências, algumas crónicas relacionadas com turismo. Ele falava muito do turismo no Algarve. E tem umas crónicas maravilhosas sobre o turismo no Algarve. E então, literatura e turismo, tivemos aqui um apoio, não é financiado pela FCT, é uma publicação à parte, apesar de ser um trabalho nosso, mas tivemos aqui um apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel e, portanto, estamos a trabalhar nesta edição. Aqui estamos eu, a Maria José Marques e a Ana Cláudia Silva. Portanto, são 3 membros do grupo. A cartografia pode ser assim, um bocadinho estranho, aparecer num livro de poemas publicado pelo CIAC, mas tem uma razão de ser. O próprio título, cartografia, acho que nos faz logo perceber um bocadinho esta relação entre a literatura e o espaço geográfico, que é o grande centro do grupo Lititur. O Salvador Santos é o autor dos poemas, mas eu costumo dizer que os poemas são do Salvador, mas o livro é da Maria José Marques, porque, na verdade, o Salvador é o poeta, fabuloso, quem não conhece. O livro está online, as nossas publicações, à exceção do José Dias Sanches, está tudo online, é só procurarem o link. Eu tinha os poemas dispersos, imensos poemas dispersos, e a nossa colega Maria José Marques é que pegou neles e fez a edição e construiu um passeio pelo Algarve. E, portanto, ela fez um mapa literário do Algarve, que é um mapa através dos olhos maravilhosos do Salvador Santos. E então nós entramos. É mesmo um livro para ler de uma ponta à outra, porque entramos em Alcotim e vamos sair na Costa Vicentina. E tem também, ela criou uma versão inglesa. Portanto, o livro é bilingue. Eu não gosto de lhe chamar uma tradução, porque é uma verdadeira versão. O livro é fantástico. Eu deixei para o último aquele que é agora a menina dos nossos olhos. Eu tenho que dizer que é o Working Definitions in Literature and Tourism, que foi a nossa publicação última do ano passado. É uma espécie de uma enciclopédia. Vamos lá, nós chamámos-lhe um Research Guide, era essa a nossa ideia. Nós, o que procurámos aqui foi tirar partido desta rede de contactos que nós temos e destas colaborações todas que temos tido com colegas que trabalham nas áreas da literatura, do turismo. E eu queria aqui fazer uma parte, é que nós, nesta tentativa de criar esta área, esta disciplina de literatura e turismo, temos andado sempre a experimentar. E experimentar implica chamar colegas de outras áreas afins que nós achamos. Por exemplo, tivemos uma conferência em que, se calhar, o conferencista ficou mais surpreendido do que nós quando recebeu o convite. Convidámos o Manel Célio para abrir uma conferência e ser keynote. Ele dizia, mas eu não percebo nada de literatura e turismo. Mas vais fazer. E foi fantástico, deves um artigo. Isto foi graças só para ele escrever, para ele agora mandar o artigo. Mas nós temos procurado retirar aquilo que há de melhor em cada área que possa contribuir. E então temos aqui, neste momento, 38 colegas do mundo inteiro que escreveram entradas para esta enciclopédia, que está em inglês. Lá está, aqui fomos mesmo pela forma de ser mais lido um bocadinho por todo o mundo. E aqui não vale a pena dizer que se nós publicássemos em português íamos ser lidos nos Estados Unidos, porque não íamos. E, portanto, fomos mesmo por esse caminho. Este livro vai ser atualizado, nós pensámos no final deste ano, mas talvez pensámos de 2 em 2 anos. Por um lado, permitir que quem já colaborou com entradas possa fazer algum ajuste que ache necessário. Por outro lado, ainda pensámos em alguns termos que nós gostaríamos ou até abrirmos a possibilidade. Nunca concordo, porque eu não gosto, mas irmos diretamente às pessoas e dizer gostávamos de mais esta entrada. São entradas com 2.500 caracteres. Portanto, são curtas, mas muito incisivas e temos um bocadinho de tudo. Não sei, aqui dentro não sabe. Eu não disse uma coisa, mas já agora vem também esta capa e eu digo tudo. Aqui nós temos que fazer... Eu estava a preparar e dizer, as capas maravilhosas são do Juan. O Juan é
a última maravilha deste planeta. Certo? Pronto. É a única pessoa a quem nós mandamos um e-mail às 6 da manhã a pedir qualquer coisa e às 6h10 já temos resposta. E faz um trabalho de edição e umas capas absolutamente maravilhosas. E, portanto, não podia deixar... É mais um membro da equipa. É também da capa do nosso journal, a revista que nós lançámos o primeiro número agora em 2023. Temos uma call aberta em permanência, portanto, quem quiser escrever artigos sobre literatura e turismo, façam favor. Vamos para o segundo número, estamos a aceitar submissões até ao final de maio. Começamos com este primeiro, com um número especial, porque tinha com a conferência que nós realizámos e achámos que fazia todo o sentido. E, portanto, temos agora o livro e nós associámos a página do journal, associámos o tal livro das definições, o Working Definitions, porque achamos que assim podemos motivar um bocadinho as pessoas vamos lá ver o que é que eles fazem, o que é que se pode fazer e incentivar a colaborar. Eu não vou estar a ler, isto são um apanhado dos artigos e capítulos que nós vamos fazendo nestes últimos 2 anos. Foi um ano, em termos de entradas de enciclopédia, foi publicada uma enciclopédia de turismo no ano passado e, portanto, nós acabamos por contribuir com imensas entradas para essa enciclopédia. Muitas comunicações. Eu das comunicações já chamava a atenção para uma coisa que eu há pouco disse que nós queríamos muito ser um grupo de referência. E o que eu passei é que neste momento os colegas do nosso grupo já praticamente não existem comunicações com submissão. Quando alguém quer um keynote de literatura e turismo, vem buscar ao nosso grupo, seja para onde for. Portanto, isso eu acho é uma missão cumprida. E eu fico muito contente quando vejo os colegas serem convidados para sempre como referências nesta área. Para 23, para terminar, chamar a atenção para alguns eventos, temos um simpósio dentro da conferência do CHAM, temos umas jornadas de literatura e turismo em 23 e 24 de junho, que vão ser mais reservadas ao nosso grupo, mas qualquer membro do CIAC está convidado a participar, até porque estão todos convidados a trabalhar connosco. Portanto, temos sempre a porta aberta para novos membros. Temos um simpósio das metodologias, nós as metodologias, os conceitos, muito em breve, com colegas do Brasil e de Espanha também. Vamos editar o número 2 da revista, publicar as obras de José Dias Sanz, rever o Working Definitions, mais umas edições, e estamos aqui a coeditar o número da revista Neylands, que tem a ver com a narração de espaços, tem a ver com uma cross-section em que nós participamos. Eu não falei muito dos projetos em que participamos, porque quis mais dar ênfase àquilo que nós fazemos. Mas, da minha parte, é tudo e pronto. Muito obrigada e já sabem que são bem-vindos. Bom, aqui tivemos apresentações de 3 grupos, que obviamente têm muito e motivante trabalho pela frente e, portanto, dando também continuidade àquilo que têm feito, àquilo que tem acontecido. Não sei se Ana Perfeito quer preparar a sua apresentação e fazer, enquanto isso, se calhar, abrimos só aqui um pequeno espaço de debate, uma vez que isto está previsto terminar às 5 da tarde. Parece-me que às 5 da tarde não vai ser muito bem, mas a ver se não conseguimos alargar muito isso. Portanto, Ana Perfeito, se quiseres fazer a apresentação já, enquanto vamos conversando, e, portanto, abre aqui o diálogo para que possamos, de alguma forma... Sim. Está aí o microfone lá, já agora. Não falar mais, muito. Quero dizer. Só queria, esqueci de dar uma informação, e agora, e por cima, como a Silvia me diz agora. Como sabem, o CIAC tem uma revista que se chama Cultura, e o próximo número da revista Cultura foi dedicado à comunicação de ciência. Portanto, está aberto a chamada de artigos até meados de maio, até 15 de maio, para a revista Cultura, a revista do CIAC. Era só, obrigado. Eu não tenho perguntas, mas eu só queria dizer que os 3 grupos que apresentaram assim, uma plataforma de pesquisa fantástica. Assim, adorei. Meus parabéns para os 3. Não está a transmitir. Penso que estamos a tentar transmitir o meu slide.
Só 2 ou 3 palavras, só para dizer que muitos parabéns aos grupos de trabalho, portanto, que estou a refletir aquilo que foi dito, entretanto, por aqui, portanto, por aí fica. Obviamente que neste momento temos a tecnologia a ocupar mais tempo do que aquilo que nós acabamos por sempre por ocupar. Estamos sempre habituados a isso. Dizer só que o trabalho de ano feito, bom, eu acho que nem vou ler, porque acho que bastará depois feito fazer a apresentação. Não é? Eu pedi só que consiga acelerar o processo, uma vez que para as 5 da tarde, neste momento, faltam 0 minutos. Só isso. Eu não estou a conseguir transmitir. É possível transmitir? Não é possível. Se não for possível transmitir, nós vemos a apresentação e, em caso, ouve só a tua comunicação. Vamos por aí. Não é possível ver os slides? Ai, nós vemos. Não é possível. Isso acho que é, não é? Teria que se mudar de lugar, mas já é possível nós vermos a apresentação. Há sempre um bocado que é um bocado dos trabalhos. Complicações técnicas, não é? Século XXI. Vou conseguir começar-nos? Ok. Portanto, peço desculpa os problemas técnicos. O meu nome é Ana Perfeito, eu estou no 2º ano do doutoramento em Média e Arte Digital pela Universidade do Algarve e pela Universidade Aberta de Lisboa. E o título da minha tese é O Cinema ao Vivo na Era da Média e Arte Digital, Narrativas e Interatividade. O cinema ao vivo é um subgénero da média arte digital que intersecta a performance, a música ao vivo e o cinema. Dentro deste subgénero, eu desenvolvi 4 projetos artísticos e publiquei 4 artigos científicos. Os primeiros 3 artigos foram baseados na prática do projeto Moda Vestra e abordam o papel do cineasta enquanto performer e também as estruturas das narrativas nestas obras. As estruturas das narrativas no cinema ao vivo são distintas das do cinema tradicional, porque existe uma manipulação e improvisação dos elementos em tempo real, enquanto que no cinema há uma continuidade na apresentação dos elementos. No entanto, no projeto Moda Vestra, nós utilizamos uma estrutura comum à estrutura clássica dos 3 atos para cinema, no qual o ato 1 é a apresentação, o ato 2 é a confrontação e o ato 3 é a resolução. Posteriormente, os conteúdos audiovisuais foram agrupados pelos atos ou capítulos e dentro de cada um deles é possível haver improviso em tempo real. O resultado foi uma continuidade e narrativa lineares e também manipulação dos elementos ao vivo. Neste projeto de tese, eu estou a dar continuidade a esse trabalho de investigação, mas acrescento o fator das interfaces intocáveis, que são aparelhos que detectam os movimentos corporais do ser humano sem a necessidade de haver toque direto no material. Desta forma, o objetivo geral é desenvolver uma base teórica de referência para performances de cinema ao vivo, no qual possa ser possível compor e comunicar uma narrativa linear através das interfaces intocáveis. No estudo do estado da arte, analisei estas 3 obras de cinema ao vivo e observei que os artistas operam com ferramentas multitoque para a manipulação dos elementos audiovisuais, ou seja, aparelhos que necessitam de contacto direto entre o corpo humano e os objetos. É o caso do controlador MIDI, com botões, knobs e fades, teclados de computadores e instrumentos musicais. Posteriormente, investiguei obras artísticas noutros subgéneros da média arte digital e detectei a utilização de ferramentas como o Leap Motion e o Kinect,
que são aparelhos que não necessitam de contacto direto entre o corpo humano e os objetos. Na minha tese, eu apresento estas duas questões de investigação. A utilização de movimentos corporais do performer no espetáculo de cinema ao vivo podem ser utilizados para compor e comunicar uma narrativa linear. Uma personagem fora do ecrã pode contar uma história linear operando, através de movimentos corporais, médias tocáveis e intocáveis no espetáculo cinematográfico em tempo real. A minha hipótese é que sim, utilizando essas interfaces intocáveis para modificar os capítulos ou os atos da narrativa, que pode resultar numa continuidade e também manipulação corporal em tempo real. A estrutura da tese está repartida em 6 capítulos: a introdução, o estudo da arte, a descrição do processo criativo da primeira e da segunda versão de performance de cinema ao vivo central da tese, entrevistas a outros artistas que também operam interfaces intocáveis em performances de média arte digital, a descrição do processo criativo da última versão da performance e, por fim, será a conclusão. Eu utilizo uma metodologia de investigação baseada em prática artística, onde o conhecimento é obtido através da prática artística e dos resultados dessa prática. A primeira versão do artefacto foi desenvolvida através de uma framework específica, que é a arcografia, que se apresenta como uma metodologia particularmente direcionada para a média arte digital. Para a realização das entrevistas e análise dos resultados, eu utilizo uma abordagem interpretativista e fenomenológica. Eu vou apresentar um vídeo teaser de 1 minuto da última apresentação pública da performance de cinema ao vivo, que é a central da tese, e no qual eu já estou a utilizar estes interfaces intocáveis. Aqui apresento uma lista da bibliografia que citei até ao momento na tese. Obrigado a todos. Não sei se há espaço para questões. Sim, sim. Sim, isso eu percebi. Mas achei muito interessante o local da câmara. Sim, o local estava posicionado. Eu que já andei às voltas com as consoantes e as vogais.
Agora vamos lá ver se não tropeça aqui no título. Mas acho que primeiro é você. Você primeiro. Devíamos ter conversado antes. Não, acho que ele é primeiro. Sim. Não querem votar logo os dois aqui. A Gabriela vai passar. Mas acho que ele é primeiro na Primeiro, programação. aqui está primeiro o António. Então, mas não quer começar. Não quer vir logo. Pois. Nosso, é o último painel. É o último. É o último. É o último. The last but not least. É aquela expressão que nós todos dominamos em inglês, não é? Ora, muito obrigada a todos. Nós vamos trocando aqui as nossas posições. Tenho a impressão que há um ano passado apresentámos-nos. Vamos fazendo assim este trabalho colaborativo. Eu acho que o professor António Costa Valente também dispensa grandes apresentações. Enfim, é a banca, não é? É a banca. Portanto, eu se calhar iria aqui ao título sem tropeçar, não é? Vai apresentar esta edição de 2 livros, nomeadamente este, Viagens pelo Éter, um cinema após 2008 e e agora? Chapitou. Cinema, os filmes de Avanca em viagem desde 2008, enfim, que dá conta do trabalho que tem vindo a desenvolver. Muito obrigado. Primeiro, uma oportunidade que agora tenho para de alguma forma poder mergulhar. Estamos a falar de mergulhar porque estamos aqui ao lado. Parece-me que no Algarve temos uma série de praias e, portanto, podemos meter ar facilmente. Portanto, mergulhar de alguma forma aquilo que foi um projeto que nasceu em 1997, que tem um reflexo de um trabalho anterior com 40 anos, por agora, à volta disso, e que, sobretudo, depois permitiu construir um espaço de escrita, de uma escrita muito especial, sobre ela falarei agora, e que resultou, sobretudo, em 2 livros, um deles está publicado, e esse que anda por aí a rodar, entretanto, e o outro está naquilo que nós podemos chamar de hoje, uma coisa que antes se usava muito, e com propriedade, hoje com menos, que é no prelo, não é? Ou seja, não foi publicado ainda, não é? Pronto. E que fazem no contexto, no seu conjunto, fazem de alguma forma o reflexo daquilo que tem sido, por um lado, os encontros internacionais de cinema, televisão, fita e multimédia, estão aqui de alguma forma expressas os contextos que em 1997 estavam mais presentes no âmago, se quisermos, daquilo que poderá ser construído ou pensado como sendo o audiovisual, e onde o cinema era, obviamente, nessa altura ainda muito mais presente e muito mais marcante, não é? E, portanto, que permitiu construir isto, que era, por um lado, se quisermos, um festival de cinema, mas que, por ser um pouco mais e por se querer que fosse um pouco mais, também passou a chamar-se, sobretudo, encontros. E, portanto, sendo um ponto de encontro que ali foi construído, isso se reflete naquilo que será estes textos que aqui foram publicados. 2008 parece exatamente porque é um espaço que quase de transição, um espaço que se marca no tempo, em que, por exemplo, nessa altura, o número de blogs surgiu de uma forma muito clara e em número bastante explícito, bastante marcante, e os blogs passaram a ser, se quisermos, um espaço onde, apesar de tudo, os textos, a literatura, poderiam chegar ao novo espaço que era a internet e que se impunha
criaram a sua presença de uma forma tão marcante e que, de alguma forma, ultrapassavam o espaço do papel. Não é? Estes livros são a maneira de, se quisermos, voltarmos ao papel, portanto, vou dar o espaço do papel àquilo que eram textos pensados nessa altura e durante todo o tempo em que eles foram sido desenvolvidos para um espaço da net. Portanto, se quisermos, é um espaço dos blogs que passam por este livro. E é um espaço de blog muito especial. Primeiro, os blogs permitiam um espaço de literatura criativa, permitiam, sobretudo, um espaço de crónicas, e este era um pouco diferente. É quase exclusivamente um espaço de notícia, ou seja, de querer marcar aquilo que era a contemporaneidade dentro de um trabalho de um grupo que desenvolvia, por um lado, a produção de filmes e, por outro, os encontros de cinema. Bom, e isto é que está na base destas duas obras. Viagens pelo Éter é exatamente uma abordagem àquilo que tem sido estes anos, a partir de 2008, do Festival de Cinema. Está aqui os contextos daquilo que eram as obras que chegaram ali, dos autores que ali chegaram, e, portanto, depois também o conjunto dos outros acontecimentos que andavam sempre à volta disto, das pessoas e dos filmes, não é? E que tem a ver com o espaço de formação, e, portanto, os workshops foram fundamentais, o aparecimento da Conferência Académica Banca Cinema, onde o CIAC tem sempre marcado uma posição muito presente. E, obviamente, porque o festival, entretanto, foi andando, está na sua 27ª edição, portanto, é já há algum tempo, tem já aqui, de alguma forma, uma pequena história. Tem também um espaço onde damos um momento de memória para aqueles que, entretanto, nos deixaram. Entre eles está alguém do CIAC, e, portanto, temos aqui uma crónica que tem a ver exatamente com essa partida, e, portanto, aqui se reencontra, de alguma forma. O segundo livro, aquele que não está aqui presente, que não é possível andar aqui a viajar, é um livro que se debruça mais sobre aquilo que foi a produção, nestes anos, dos filmes que aconteceram em Avanca. Avanca é um espaço territorial, geográfico muito reduzido, também com uma população também muito reduzida, mas é como um ímã, pode juntar uma série de pequenos metais que se podem ali juntar, fazer acumular e acumulando podem criar quase que uma Serra da Estrela. Lembrando-me agora da Covilhã, onde estivemos há 2 dias, e, portanto, de alguma forma pode-se criar uma coisa que seja significativa, portanto, que possa ter algum impacto, sobretudo impacto criativo, que é esse que exatamente se pretende quando os filmes acontecem, quando os filmes se constroem, quando eles permitem chegar ao espectador, não é? Que é sempre a base, quando encontram algum espectador, não é? É sempre a base de tudo isto. É esse momento que, de alguma forma, os filmes passam a ser, efetivamente, filmes. Até lá, são objetos de construção, de alguma forma. E, portanto, o segundo livro, tal que tem o capítulo, em que o cinema não deixa de ser a tal barraca onde nós enfiamos as coisas, portanto, que não são só palhaços, também são outras coisas, não é? E, neste caso, são sobretudo filmes, e aqueles que fazem os filmes, e que, portanto, que não são, vamos lá. E, portanto, nesse livro é também esse reflexo dessas viagens que, entretanto, eles têm feito. Os filmes hoje passam pelos cerca de 10.000 festivais que há um pouco por todo o mundo, em todos os 5 continentes, e, portanto, é dessa procura de espectadores que eles vão fazendo por todo o lado, que, de alguma forma, estão aí refletidos naquilo que é o segundo livro, que, entretanto, constrói estas duas publicações. Queria só deixar ficar esta referência, esta pequena apresentação. Faço de uma maneira muito rápida, porque 5 horas já passaram. E só dizer que é, sobretudo, um espaço de memória que está aqui presente, que é uma coisa muito importante. E, portanto, a memória também é ela que nos leva também, de novo, ao espaço do papel, que é também um suporte que hoje é muito desse espaço. Pronto, muito obrigado.
podem dispensar apresentações para muitos de nós, não é? A maioria. Vale recuperar aqui, não é? Doutora em semiótica e comunicação em semiótica. Já deu aulas aqui na Universidade do Algarve. Esteve na gênese aqui do nosso CIAC e esteve no Brasil uns anos e agora regressou. E, entretanto, desenvolveu um trabalho muito sólido, muito importante com o Observatório da Qualidade do Audiovisual. E é no âmbito desse observatório que lança a coleção, que apresenta agora a coleção Humanitas, a qualidade e a competência mediática na ficção seriada contemporânea no Brasil e em Portugal. Alô? É assim, é no vermelho. Bem, é com muito gosto que eu venho apresentar esse livro, que, na verdade, é o resultado de um projeto de investigação que eu desenvolvi no âmbito do meu pós-doutoramento, aqui no CIAC, e que foi um trabalho desenvolvido por um grupo de investigação com alunos, tanto que no Brasil é a graduação, né, que seria a licenciatura e a pós-graduação, e esse trabalho só foi possível porque tínhamos esse grupo grande, por isso que esse livro, na verdade, é assinado, né, por tantas mãos, porque foi um trabalho bastante complexo, que foi desenvolvido a respeito da ficção seriada. E eu achei importante mostrar para vocês um pouquinho do livro em si, que está à venda na Gácio Editor, que é mais um livro da coleção Humanitas, que é coordenada pela Suzana, porque eu acho que nós tivemos aqui uma boa saída para esse livro, uma boa saída editorial, e eu acho que era importante mostrar para vocês o que nós fizemos. Esse livro, na verdade, como é que ele está organizado, né? Ele na verdade, apresenta uma proposta, um modelo teórico-metodológico de análise de séries televisivas. Foram levantadas na coleta, né, de dados todas as séries televisivas de 2010 a 2020 no Brasil e de 2010 a 2018 em Portugal. E em Portugal, na verdade, a gente também analisou as séries coletou, né, e analisou as séries da RTP Play de 2019 a 2020, e a partir de toda essa coleta de dados a gente escolheu um exemplo de cada plataforma, porque foram analisadas a Globoplay, a Netflix, a HBO e a RTP Play, essas 4 plataformas. Então, nós escolhemos um exemplo de cada uma delas para, né, colocar no livro e mostrar, na verdade, como que esse modelo teórico-metodológico poderia funcionar, né? Ou se, na verdade, se ele realmente funcionava, né? Porque foi mesmo um teste que foi sendo desenvolvido ao longo do caminho. E por que eu digo isso? Porque aqui está o mapa mental, né? Assim, o esquema desse modelo teórico-metodológico, que tenta, na verdade, nesse sentido, é uma tentativa, assim, de atualização dos estudos sobre a televisão e sobre a competência midiática, porque ele tenta, esse modelo, né, tenta dar conta de uma coisa que é muito complicada atualmente, que é o quê? Que é entender todo o processo comunicativo de qualquer produto audiovisual, ou seja, tanto a produção, né, que seria o primeiro momento, que seria da criação, então, como se analisa uma criação audiovisual, a partir de parâmetros de qualidade, por isso que os parâmetros de qualidade estão ali no meio, como que esses produtos audiovisuais entram em circulação nas redes sociais, ou seja, como é que as empresas de mídia trabalham com essa divulgação, e uma vez, né, que estão nas redes, eles geram uma conversação e uma produção de conteúdos pelo público que se engaja com essas séries televisivas. Então, o primeiro momento seria a análise da criação,
O segundo momento seria a análise da circulação, ou seja, quais são esses conteúdos que são produzidos, né? E o terceiro momento seria a experiência estética, ou seja, como é que o público está se relacionando com esses conteúdos e que tipo de competências são desenvolvidas tanto na interação, né, quanto na própria produção criativa desse público. E por isso uma equipe tão grande, porque se não fosse, né, tanta gente, a gente não daria conta. E aí depois, no livro, esses mapas mentais, na verdade, vão norteando, né, todo esse processo. E aqui a gente tem... Aqui a gente tem, então, a análise de cada uma das séries, passando por todas essas fases, né? E o que foi muito interessante perceber no final do processo, que as séries que nós escolhemos, porque também elas tinham mais produção de conteúdo associada, foram séries que tratavam de temas sociais, temas de crítica social. Então, tanto essa, Assédio, né, que foi uma produção da Globoplay de 2018, que é a história de um médico que estuprava as suas pacientes enquanto estava fazendo, um caso assim, midiático imenso no Brasil, enquanto ele fazia o tratamento de fertilização in vitro, ele estuprava as suas pacientes. E isso depois virou uma série que teve uma repercussão imensa, né? Então, assim, as imagens são todas analisadas, depois a repercussão, está vendo? Esses gráficos dão a ideia de como é que cada uma das redes sociais os conteúdos eram produzidos. Então, aqui, por exemplo, é a estratégia, né, que foi desenvolvida de propagação de conteúdos no Instagram, e assim, né, foi feito em cada uma das séries. A série que nós analisamos da Netflix, passar aqui rapidamente, é que é muita coisa, não sei se eu vou conseguir... E está vendo? Outra coisa, o livro também, acho que só, e por isso essa edição que eu quis chamar a atenção, que o livro ele é assim, que essa solução que nós encontramos foi para dar essa dimensão desses gráficos todos, e também não foi impresso, porque ia ficar caríssimo nessas anos, porque tinha que ser colorido, não podia ser em preto e branco, né? Então, é um livro num formato assim diferenciado, acho que é uma peça, né, também interessante. Depois analisamos A Coisa Mais Linda, que é uma série da Netflix sobre os anos 60 no Brasil, em que a história do feminismo ou do empoderamento das mulheres é bastante importante. A terceira série foi uma série da HBO, que são 3 amigos e que tratam da questão de gênero, das relações de gênero, né? E a última série que nós analisamos é uma série portuguesa chamada Casa do Cais, que é uma produção, já teve Casa do Cais 1 e 2, já é uma produção da RTP, juntamente com produtoras independentes, que trata da vida de 5 amigos em Lisboa, que chegam, né, em Lisboa ali nos seus 20 anos e os dilemas um pouco da juventude. Só para finalizar, eu acho que é importante colocar que o que nós percebemos também, né, nessas séries é esse engajamento de um público jovem. Então, isso nos dá dicas também que, para estudarmos, né, e para trabalharmos com esse tema e atualizarmos as discussões sobre a qualidade no audiovisual e também os estudos sobre a competência midiática, que não é só uma questão de ver e perceber e analisar o que estão produzindo nas redes, mas é também a gente pensar como é que nós trabalhamos a educação para os médios, né, junto a esse público jovem que está interagindo. Então, nesse sentido, também dialoga com os outros projetos que têm sido feitos aqui no CIAC a respeito de discurso do ódio e outros, né? Acho que, assim, em termos gerais, para também não falar muito, que já é bem tarde, acho que é isso. Assim. Tem muitas imagens bonitas, mas acho que não dá tempo de mostrar. Obrigada. Agora são as últimas questões. Não é? Enquanto houver gente na sala... Não sei. Eu tenho. Mas, na verdade,
Porque não falei, quer dizer, acho que não apresentei suficientemente a coleção Humanitas, portanto é uma questão para ti, Susana. Eu gostava que sim, esta coleção Humanitas... contextualizar melhor. Sim, é uma parceria que nós temos com a Graça Editor, portanto é a única neste momento que temos com uma editora, e por isso é que tem este senão de ser um volume pago, infelizmente, que contraria um pouco a política de ciência aberta da FCT, mas por outro lado também temos aqui este selo de garantia da Grácio, que é uma editora reconhecida cientificamente a nível nacional, e portanto temos esta chancela, e esta é uma coleção que está aberta a todos os investigadores do CIAC e não só, submetem as suas propostas e tem um conceito científico, tem uma descrição, está no site. E então o último volume que editamos foi o da professora Gabriela Borges, anteriormente tivemos o do Bruno Mendes da Silva, que foi o Comboio do Amor, e temos tido, sobretudo, resultados de investigações de pós-doutoramento, de doutoramento, que são depois publicados nesta coleção. O primeiro volume é o da professora Miriam Tavares, que é dedicado ao Buñuel. E tem o do Pedro também, né? E o do Pedro Alves Chaveca também, que é o resultado da investigação de doutoramento. Portanto, são, neste momento, 5 volumes. Temos também um volume da Sandra Boto e da Miriam Tavares, dedicado à cultura digital. Portanto, já vamos com o 5º volume, e é uma coleção que tem só este senão, que não está em acesso aberto. Mas a professora Gabriela e a equipa têm feito um trabalho incrível de divulgação, e as publicações têm sido mesmo muitas. Se seguirem as redes sociais do CIAC, semanalmente há uma divulgação de um capítulo, de uma série, de um resultado. Portanto, tem sido uma divulgação muito grande, que mostra bem o trabalho que tem sido feito e que está no livro. A tentativa dessa divulgação nas redes sociais foi um pouco assim dar a conhecer esse processo, porque assim, na verdade, nos estudos televisivos não há esse esforço, né? A gente não conhece outras investigações que apresentem esse esforço de estudar a criação, a circulação e o consumo. Em geral, o foco é em uma dessas partes. Era nesse sentido que tinha, Gabriela, porque realmente só com uma equipa muito grande se consegue dar conta de todas essas dimensões, porque nós, enfim, costumamos distinguir, não é, os estudos produtivos, ou os estudos da produção, a análise dos conteúdos, a análise do discurso, e, por outro lado, os estudos da recepção. E vocês propõem integrar todas as... O que eu acho que é, de facto, um trabalho muito interessante e é uma fonte de excelência para conseguir integrar todas essas dimensões, até porque elas encontram-se nesse espaço de mediação que são as redes sociais, que são os médias digitais. O que nós percebemos é que não dava para falar sobre qualidade e competência midiática se a gente não juntasse as duas coisas, né? Na verdade, isso foi ao longo do processo do trabalho do observatório que a gente foi sentindo essa necessidade, porque se vocês consultam o site do observatório, tem lá muitas análises da criação, que é essa primeira fase, que é o que os estudos fílmicos fazem, que os estudos de televisão fazem, né? E muito bem. Só que a gente percebeu, principalmente pensando as séries contemporâneas, que não dava para se ater só numa parte do processo. É um pouco isso. Achei muito interessante essa... Agora, precisamos de uma equipe grande. Agora precisamos montar outra equipe aqui em Portugal. Ainda estão cá alunos, Tem alguns alunos mesmo. Acho que é uma boa forma de terminarmos, não é? Assim, lançando o mote à participação. Susana, agora... Só para fechar, porque há muitas pessoas à espera que venham ao comboio. Eu sou boleia. Só para fechar, eu não fiz no início. Eu acabo as jornadas de 2023 já a pensar nas jornadas de 2024. Porque, como disse, eu gosto muito desta tarefa e depois de todo este diálogo com vocês, fico sempre a pensar no que vamos fazer para o ano. Eu não agradeci na apresentação e tenho que o fazer. Isto só é possível porque nós temos uma equipa muito boa no CIAC a trabalhar comigo, com o Jorge, e portanto tenho que se agradecer a essa equipa. O Juan passou o dia a ser elogiado, que é o homem onipresente do CIAC. A Joana Rodrigues também está sempre disponível, que é agora a nova gestora de ciência do CIAC. A Beatriz, que é a nossa bolseira audiovisual e que também tem feito um trabalho incrível em fotografar e entrevistar toda a gente durante o dia. A Amanda também nos tem dado imenso apoio, que foi essencial para organizar o livro de resumos, juntamente com o Alexandre. E a nossa
E a nossa estagiária de Ciências da Comunicação, este ano temos sempre, todos os anos, um estagiário de Ciências da Comunicação que faz um trabalho também incrível connosco. Este ano temos a Gabriela Silva e que também nos ajudou, somos todas Silva, mas não somos família, também nos ajudou imenso com este trabalho. Portanto, a eles todos, e ao nosso técnico Marco também, incansável, muito obrigado. E uma palavra de agradecimento também a todos os que eu chatei todos os anos para alinharem, Filipe, a Gabriela, a professora Célia e Jorge, e que estão sempre aqui pontualmente como assistentes, como oradores, como moderador. Muito obrigada a todos e até para o ano. Obrigada, Sandra.